Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Acabou o jogo, vai começar. A galera toda vibrar. Ondas do rádio a transmitir. A emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar. Aqui a gente vive a paixão. Cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Com a bola rolando no gramado, é emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão. Cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram. Cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. E vibrar.
A bola vai rolar, rolar, rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Olá, boa tarde para você. Agora 4 da tarde, mais 4 minutos. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, estamos abrindo a jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Em destaque, 7ª rodada, Série C deste Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar daqui a pouquinho, hein? Já já, a bola rola para Náutico e Ponte Preta. Ponte Preta e Náutico nos aflitos. Hoje é sábado, 24 de maio de 2025. Como é bom, mas é muito bom, é bom demais ter você, ouvinte, ligado, conectado conosco no YouTube Futebol Interior. Conosco também a Rádio X Alphaville, a direção do grande Décio Reis. Ô Décio, um abraço para você e toda a sua equipe aí na Rádio X Alphaville. E também daqui a pouquinho, a partir das 4h10, estaremos em FM 87,9 lá pela Valinhos FM. No ar a nossa jornada esportiva para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá. Sábado, pede pizza. Sábado é dia de pizza e pizza é no Dadá, 997-88-3821. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil, você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Conosco também Clube Concórdia em Souzas, 154 anos de tradição. Hora da Macaca, toda segunda-feira, 9 da noite. Pelo YouTube, Hora da Macaca. Futebol Interior tem a direção executiva do Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Mesa de áudio e vídeo hoje com ele, o nosso Felipe Marques. A vida é que a gente não tem aqui, até poderia pegar uma câmera e virar, né? Para que o pessoal... Não vou mexer com isso. Mas realmente a vida é como futebol, a vida não é justa, né? Uns com tantos e outros com nada, né? Felipe Marques, me parece que tá gastando todo o seu salário com shampoo e condicionador, velho. Mas isso é inveja. E é inveja das boas, mas é inveja, viu, Felipe Marques? Fazer o quê, né, rapaz? Enquanto uns e outros aí fica tentando ver se consegue, ver se arranja cabelo de outro lugar aí pra pôr na cabeça. Realmente a vida é como futebol, velho. Ela não é muito justa, não. 4 da tarde, mais 7 minutos. Comigo aqui o nosso PP. O nosso Pedro Lino. Grande Pedro Lino. O presidente, eterno presidente. Esse aí, ele é uma democracia eterna. É o nosso eterno presidente trazendo as informações do jogo, falando na Ponte, falando também do Náutico. Você tá no YouTube? Manda pra cá mensagem no YouTube Futebol Interior. Tem também o nosso superchat. Você pode ajudar a gente lá mandando um superchat pra gente. A sua mensagem vai pro ar e vai ficar afixada lá no topo da transmissão, tá bom? É só clicar no cifrãozinho do lado do enviar mensagens e aí você segue todos os passos lá para participar conosco também, caso queira. Não precisa pagar, tá? Vamos ler sua mensagem aqui. Só não leremos as mensagens grátis, as mensagens dos antes, né? Aquelas mensagens que querem nos colocar em saia justa. Agora pagou, meu amigo, pagou e a gente lê, tá bom? 4 da tarde, 8 minutos. Então agora vamos girar os destaques e as vozes que comigo vão fazer essa grande jornada esportiva. Ponte Preta, desbravado. 5 da tarde a bola rola, hein? No estádio dos Aflitos, em Recife, no Pernambuco, capital do Pernambuco. Tem Ponte Preta e Náutico, Náutico e Ponte. As equipes vão fazer aí o 28º confronto na história. Bom, no YouTube você manda mensagem pra gente aqui, tá? E tem lá também a nossa enquete. Bom, vou botar aqui na enquete. 50% Ponte, 36% Náutico, opa, 14% empate.
É o que tá dando aqui, por enquanto, na nossa enquete. E, é claro, eu conto com a sua audiência até lá. Bom, aqui, ó, tem uma sacola, né, nessa aqui do lado aqui. Mas essa sacola tá esperando o Marcelo Corsato chegar, tá guardando o lugar para ele. Sabe quando você vai aí em algum lugar, né, que você precisa colocar alguma coisa para você segurar a vaga? Pois é, a bolsa preta aqui está segurando a vaga para o Marcelo Corsato. Akira Miyamoto, boa tarde, time FI. Que nossa macaca venha com ponto ou pontos. O Silvio Seiko, boa transmissão, bom jogo. Bom, esse aqui você tem que pagar, viu, velho? Senão não vou ler sua mensagem, não. Tá bom, ô feiticeiro? Pagou, eu leio, tá? Um abraço pra você, tá bom? 4 da tarde, mais 10 minutos. Vamos destacar a ponte. Já tem aí o hino da macaca na versão dance. Pois é, o Pedro Lino chega pra destacar a macaca. Solta a vinheta aí, Felipe. Repórter Pedro Lino. Fala, nosso PL eterno presidente. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Felipe. Você, pô. Boa tarde aos amigos que estão acompanhando a transmissão de Náutico, Ponte Preta e Náutico aqui nos canais de Futebol Interior. A bola rola às 17 horas, mais conhecido como 5 horas da tarde. É mais um reencontro de Hélio dos Anjos com Ponte Preta, né, o Carlos Corsato. O Hélio dos Anjos postou que está feliz no Náutico, que ele se sente bem no clube, né, o pessoal lá, os jogadores, presidente, diretoria, comissão técnica. Hélio dos Anjos está bem. O Náutico que vem de 3 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, só que no meio da semana o Náutico perdeu para o São Paulo na Copa do Brasil e está eliminado. E o Hélio dos Anjos falou que não vai abalar essa eliminação já prevista, né? Já que o São Paulo tinha ganho o primeiro jogo. E o Paulo Sérgio, você lembra dele, ô Corsato? Lembro. O Paulo Sérgio está fora por conta de uma lesão muscular. O pistoleiro. O próprio. E o Bruno Mezenga deve comandar o ataque no lugar do Paulo Sérgio. Tá bom, esse é o destaque do Náutico, foi com o hino da Ponte Preta, mas tudo bem. E da macaca, o que você destaca? Da Ponte Preta, Corsato, quem tá de fora é o Dudu. Dudu de fora tomou o vermelho, né? Quem deve entrar no lugar do Dudu é o Léo Oliveira. Léo Oliveira que vem pedindo passagem nesse time da Ponte. E o Danilo Barcelos deve entrar como terceiro zagueiro. A Ponte Preta na última rodada, Corsato, ela perdeu por 4-1 do Brusque dentro do Moisés Lucarelli e continua na liderança da Série C com 13 pontos ganhos. O Náutico é o 10º colocado com 8 pontos, Corsato. Tá, dá uma olhada no seu WhatsApp aí, porque já tem escalação da Ponte, rapaz. Saiu agora. E tem novidade, hein? Tem novidade nessa escalação da Ponte Preta, viu, Pedro Lino? Dá uma olhada aí, não vamos demorar pra passar, não. Então passa já pro ouvinte que tá conectado conosco. Vai lá. A Ponte Preta está escalada para enfrentar o Náutico, que vai a campo com Diogo Silva no gol, Wanderson, Emerson Santos, Sérgio Rafael, de volta ao time da Ponte Preta na zaga, Maguinho, Léo Oliveira, Danilo Barcelos, Elvis, Arthur, Jean Dias e Gé. A Ponte Preta com Diogo Silva, Wanderson, Emerson Santos, Sérgio Rafael e Maguinho, Léo Oliveira, Danilo Barcelos, Elvis, Arthur, Jean Dias e Gé. E o Náutico, Corsato, também está escalado, viu? Manda pro ar. Então. O Náutico está escalado e vai a campo com Muriel, Arnaldo, Rayan, Carlinhos, Igor Fernandes, Auremir, Marco Antônio, Patrick Alan, Marquinhos, Kelvin e Bruno Mezenga. Muriel, Arnaldo, Rayan, Carlinhos, Igor Fernandes, Auremir, Marco Antônio, Patrick Alan, Marquinhos, Kelvin e Bruno Mezenga. Legal, Ponte escalada, o Náutico também. Bom, um detalhe aí no time da Ponte Preta, ele tira o Lucas Cândido do time. Lucas Cândido não tá no time e detalhe, nem no banco de reservas. Então significa que o Lucas Cândido também não viajou. Lucas Cândido não viajou para Recife. E Sérgio Rafael volta depois de um longo e tenebroso inverno. Aliás, o Sérgio Rafael não foi escalado como titular em nenhum jogo desta Série C do Campeonato Brasileiro. A Ponte tem pela primeira vez a zaga com Sérgio Rafael, Wanderson e Emerson Santos. Aí vai jogar com o Maguinho, Léo Oliveira, Danilo Barcelos, Elvis e Arthur. O ataque com Jean Dias e Gé. Vamos lá, o Danilo Barcelos agora não tem essa dele jogar como terceiro zagueiro. O Danilo Barcelos vai fazer o que o Lucas Cândido vinha fazendo nesse time da Ponte. Vamos prospectar daqui a pouco muito desse time da Macaca que joga daqui a pouco
contra o Náutico. A bola vai rolar, jogo marcado para 5 horas da tarde. Você, torcedor, vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. 4 da tarde, mais 14 minutos. Vamos pro primeiro intervalo comercial, sem perder muito tempo. Daqui a pouco vamos voltar, porque tem trabalho especial do Dr. Arthur Eugênio Matias, falando de um jogador que jogou no Náutico e também na Ponte Preta, daqui a pouco. E tem também o convidado do Pedro Lino, que vai formar aí a zaga junto com o Sérgio Rafael e também junto com o nosso glorioso Emerson Santos. O Wanderson é o nosso convidado, daqui a pouco vai falar aqui nos canais Futebol Interior. 4 da tarde, mais 15 minutos, já estamos no FM também, hein? 87,9, você já entrou aí com o Pedro Lino trazendo o seu destaque. Pedro Lino, o repórter do jogo por aqui. Para Restaurante do Dadá, concessionária Sim, Hipercap Brasil, com Clube Concórdia e Hora da Macaca. Voltamos em 4 minutos, canais Futebol Interior. Rádio X Alphaville e Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol.
Sempre pra sempre de bem com a vida, aqui nos canais Futebol Interior, 4 da tarde, mais 19 minutos, 4:19. A bola vai rolar às 5 da tarde. Nos aflitos, tem Ponte Preta e Náutico e Ponte. Essa é a segunda vez que o Hélio dos Anjos vai enfrentar a Ponte Preta, né? A primeira vez, ele estava no Paysandu, foi no Campeonato Brasileiro de 2024. Isso, Campeonato Brasileiro de 2024, aquele jogo que o Zé Mário, lembra do Zé Mário? Tomou lateral esquerdo, que hoje joga na Ferroviária, tomou 2 cartões. Tomou 2 cartões e o juiz não percebeu. Aí foi avisado pelo repórter da televisão, né? Que ele tinha dado 2 cartões para o mesmo jogador. Aí 10 minutos depois ele expulsa o Zé Mário. A Ponte perde aquele jogo pelo placar de 1-0. Essa foi a primeira vez, primeira e única até agora, que a Ponte enfrentou o seu ex-treinador. E por que é importante falar do Hélio dos Anjos? Porque o Hélio dos Anjos está na história da Ponte Preta, né? Porque títulos de Série A2 no campo, né? A Ponte tem um título de segunda divisão de Campeonato Paulista que foi dado pela Federação Paulista de Futebol, se eu não me engano, em 39. E desculpa, eu não vou saber quem que é o técnico lá. Mas no campo, né? 69, José Duarte. E agora, em 2023, Hélio dos Anjos. Então, com técnicos campeões com a Ponte Preta, são 2, né? Em campeonatos do começo até o final. Aí você vai me dizer, pô, Corsato, mas a Ponte ostenta aí título de troféu do interior. Tá bom, né? Mas não é o campeonato todo contra todos os times. Troféu do interior você tira os classificados da outra fase, né? E deixava para quem ficava, não se classificava para outra fase. Ou seja, os melhores não estariam ali. Serve como título, né? Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Mas de Série A2, os técnicos que conquistaram em campo, José Duarte em 1969 e depois, em 2023, o Hélio dos Anjos. E o Hélio dos Anjos tem ainda um processo, né? Contra a Ponte Preta. Ele cobra cerca de R$800 mil da Ponte Preta. Claro que esses números de 2024, né? A Ponte havia pago uma pequena parte, né, da rescisão contratual do treinador, que cobrava salários de fevereiro e março, 13º de 2022, direitos de imagens de fevereiro, março e abril de 2023. Interessante que ele está cobrando salário de fevereiro e março de 2023 e direitos de imagens de fevereiro, março e abril de 2023. Precisava apurar mais isso aqui. Verbas de natureza salarial e indenizatórias. E teve também premiação pelo acesso. Ele tinha uma premiação pelo acesso de R$100 mil. E o título valeu R$300 mil para o querido Hélio dos Anjos, né? Isso estava na justiça, né? Então, esse processo aí do Hélio dos Anjos com a Ponte Preta. A dívida da Ponte com o Hélio era para ter sido paga até o final do ano de 2023. E todo mundo sabe também que o Hélio dos Anjos e o Marco Antônio Eberlin, eles não saíram muito que bem um com o outro, né? Aliás, foi por divergência de montagem do elenco para a Série B de 2023 que o Hélio dos Anjos sai. Ele deixa a Ponte Preta, a Ponte joga a primeira partida, o primeiro jogo contra o Vitória no Barradão. O Hélio dos Anjos era o treinador, depois ele se desliga, né? Ele não foi demitido, ele saiu, foi embora, pediu demissão e vazou da Associação Atlética Ponte Preta. Depois da Ponte Preta, o Hélio dos Anjos passou pelo Paysandu, ficou uma temporada e meia por lá, e aí depois, ano passado, esteve também no time do CRB e esse ano acertou com o Náutico. 4 da tarde, mais 23 minutos, vamos trazer aqui o Arthur Eugênio Matias. O Arthur Eugênio vai falar de um jogador que jogou na Ponte e jogou também na equipe do Náutico, um atacante. Ele vai falar do Valtinho. Vamos conferir o trabalho de Arthur Eugênio Matias. Arthur Eugênio.
Amigos do futebol interior, vamos buscar algo que una Ponte Preta e Náutico, a equipe tradicional do futebol de Pernambuco e a equipe tradicional do futebol paulista. E eu vou fazer uma homenagem para os torcedores mais antigos da Ponte Preta. Vamos voltar na década de 70 e lembrar de um jogador que fez sucesso com a camisa da Ponte Preta e que também fez sucesso com a camisa do Náutico. Numa época de vacas magras da Ponte Preta, depois do Náutico, este jogador já era mais encorpado, já tinha mais prestígio. Estou falando de Valtinho, um meia esquerda habilidoso, cabelos que lembravam um índio. Valtinho, que chegou à Ponte Preta em 1974, depois de ter sido revelado pelo América de Rio Preto e ter tido uma passagem pela Ferroviária. Da Ponte Preta, numa época que a Ponte Preta não vinha muito bem, nem disputava ainda o Campeonato Brasileiro, Valtinho fez sucesso. Valtinho era um meia de bastante habilidade, mas faltava um pouco mais de garra, um pouco mais de determinação a este bom meia esquerda da Ponte Preta na década de 1970. Tem uma passagem interessante de Valtinho com a camisa ponte pretana. No dia 2 de outubro de 1974, ele estava no time da Ponte Preta, que perdeu de 2-0 para o Santos, justamente no último jogo do Pelé com a camisa do time peixeiro. E em algumas fotos se vê quando Pelé fica de joelho, Valtinho passando e dando um tapinha nas costas do rei do futebol. 1974. Outubro, a Ponte Preta tinha a seguinte formação: Carlos, Geraldo, Oscar, Zé Luiz e Walter, Serelepe, Serginho e Valtinho, Adilson, Valdomiro e Tuta. Serginho é o Sérgio Américo, um meia clássico que jogou no São Paulo, jogou no Fluminense, no Londrina. Infelizmente, Serginho, Sérgio Américo, é falecido. Valtinho, jogador que foi revelado no América de São José do Rio Preto, nasceu no dia 11 de agosto de 1952, na cidade de Planalto, no interiorzão de São Paulo, batizado Walter Aparecido Florencio de Souza. Depois da Ponte Preta, Valtinho fez sucesso na Portuguesa. Aliás, a Portuguesa contratava bastante jogador da Ponte Preta. Contratou Rui Rei, contratou Adilton, Moacir goleiro, Santos lateral esquerdo, esteve no Comercial de Ribeirão Preto e depois, em 1978, jogou no Náutico. 3 temporadas no Náutico de Recife. Aliás, Valtinho optou por fixar residência em Recife. Até hoje, mora em Recife, tem uma empresa, a VT, de representação de produtos farmacêuticos. Até hoje, Valtinho mora em Recife, na Praia da Boa Viagem. Depois, já em final de carreira, jogou no São José, aqui no interior de São Paulo, e esteve no pequeno Santo Amaro de Pernambuco e encerrou a carreira jogando no Sergipe. Aqui no futebol interior, para os mais antigos, contando a história de jogadores que marcaram época no futebol da Ponte Preta e no futebol do Náutico. Falando aqui no futebol interior de Valtinho, um meia clássico, uma pegada bacana na bola, um jogador que deixou saudade com a camisa da Ponte Preta na década de 70 e também com a camisa do Náutico. Só que no futebol interior. Arthur Eugênio. Tá certo, tá aí o Arthur Eugênio Matias falando de Valtinho, meia esquerda que jogou na Ponte, também jogou no Náutico, trazendo aí a história deste jogador da década de 70, 1974. Você viu a foto do time da Ponte, ele falou de vacas magras, mas tinha bom jogador lá no time da Ponte Preta. 4 da tarde, mais 28 minutos, 4h28. Você segue participando com a gente aqui pelo YouTube. Deixa mensagem lá, se você não está inscrito no canal ainda, por gentileza, hein? Se inscreva no nosso canal, tá bom? Canal do YouTube, Futebol Interior no YouTube. Tem também lá o nosso chat para você participar e também você pode mandar lá a sua mensagem, o seu superchat. Severino Francisco, boa tarde, boa narração e que vença
a nossa macaca querida. Estou aqui em Piracicaba, só curtindo a sua narração. Severino, obrigado, viu? Daqui a pouco, 5 da tarde, a bola rola. O Tony Som, boa tarde, equipe Pé Quente. Um abraço a todos e a toda a nação. Valeu, meu querido. Francisco Ferreira, macaquinha ganha hoje. Amém, Francisco. Alexandre Cristiano, dá-lhe macaca. Pra cima. Akira Miyamoto, ponte com 3 zagueiros e Danilo Barcelos no meio. E Gé de titular. Boa tarde. Like 12, valeu, Matozinho. Treinador, professor Pardal, hein? Sérgio Rafael e Barcelos, brincadeira. Tirou o Serginho e me coloca o Sérgio Rafael. Me ajuda aí, treinador. Treinador Pardal, Náutico 0.1, sempre ponte. Marcos Oliveira, boa tarde, chefe. Vamos, querida, vamos para mais um jogo da nossa macaquinha querida. Valeu, Marcos, obrigado aí pela sua participação, tá bom? Pode mandar mensagem aqui no YouTube. Futebol Interior, 4 da tarde, mais 29 minutos, 4h29. Felipe, prepara aí o próximo intervalo, antes que o Pedro Lino entre aqui na nossa live. Solta aí o intervalo, porque daqui a pouco vamos voltar com o Pedro Lino e aí ele já chama o seu convidado, o zagueiro Wanderson. Pode ser? Voltamos já. Concessionárias Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, Clube Concórdia, Hora da Macaca, aqui Rádio Futebol Interior, no YouTube Futebol Interior, Rádio X Alphaville e Valinhos FM 87,9. Aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no
Futebol Interior. Futebol. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 4 da tarde, 34 minutos, Jornada Esportiva aqui nos canais Futebol Interior, YouTube Futebol Interior, aplicativo de áudio. Estamos na Alexa, tocar Futebol Interior. É assim que você fala pra Alexa, tocar Futebol Interior. Pronto, já vai tocar o nosso som diretaço na Alexa. Estamos em FM 87,9. Estamos no site futebolinterior.com.br/rádio, na Rádio X Alphaville lá de São Paulo. Um abraço lá pro Décio Reis e toda a sua equipe. Estamos em todas as plataformas. Você só não ouve ou não nos ver, não nos vê, né? Se não quiser, né? Aí é isso, tá bom? Eu sei que às vezes nem sempre, né? A lata é tão agradável assim, né? Mas faz parte, né? É a vida, né? É o que temos para o momento, né, Pedro Lino? É o que temos para hoje, Corsato. É o que temos para hoje, né? O Pedro Lino, o pessoal tá aqui no chat, aqui metendo pau na escalação do Alberto Valentim. Tá dizendo que é treinador professor Pardal. Vamos ver se no final do jogo o professor Pardal vai se dar bem ou mal, então, né? Escala o time da Ponte Preta aí. Por gentileza, Pedro Lino. Corsato, a Ponte Preta está escalada com Diogo Silva, Wanderson, Emerson Santos, Sérgio Rafael, Maguinho, Arthur, Léo Oliveira, Danilo Barcelos, Elvis, Jean Dias e Gé. Esse é o time da Ponte. Isso. E o Timbu, o Náutico de Hélio dos Anjos? O Timbu vai a campo com Muriel, Arnaldo, Rayan, Carlinhos, Igor Fernandes, Auremir, que é o capitão, Marco Antônio, Patrick Alan, Marquinhos e Bruno Mezenga. Corsato. Hoje cedo tivemos a base da Ponte Preta. Sim. E o Sub-15 venceu por 4-0 a Itapirense. Certo. O Sub-17 venceu por 4-1 também a Itapirense. E o Sub-20 está em campo neste momento e está perdendo para a Ferroviária por 2-1. Legal, lembrando que o Sub-20 foi eliminado do Campeonato Brasileiro, né? Que na verdade era Sub-23, mas a Ponte jogava aí com esse time também, o Sub-20. Foi eliminado, passou para a segunda fase, mas perdeu para o Vitória em Salvador pelo placar de 1-0, como era jogo só de ida, não tinha volta, né? É tipo Copa do Brasil, primeira e segunda fase, né? Então, a Ponte acabou sendo eliminada do Campeonato Brasileiro da Série B. Só para lembrar que a Ponte não vai disputar a Copa Paulista, né? Então a Ponte Preta, por exemplo, a única chance que a Ponte tem de conquistar a vaga para a Copa do Brasil vai ser se 5 times, né? Que estão com vagas, 4 times, né, que estão na frente dela, de 4 times, né, que conquistaram vaga, a Ponte é a 9ª colocada, o Campeonato Paulista dá vaga para 5 times, então precisa o 6º, 7º e 8º, então destes 5 times que já tem vaga garantida pelo Campeonato Paulista e que estão disputando o Campeonato Brasileiro e também Copa do Brasil, estão disputando também Campeonato Copa Sul-Americana e Copa Libertadores da América. Desses 5 times, 3 precisam se classificar por outros campeonatos para que a Ponte Preta consiga sua vaga pela Copa do Brasil. O Nico, que escalação horrorosa, hein? Espero que dê certo. Abraços, Nico. O Andrei, boa tarde, Corsato e Pedro Lino. Estamos aqui no Pretão Lanches. Manda um abraço pro Luciano, hoje é dia de macaca. Grande Andrei, muito obrigado aí pela audiência. E um abraço pro Luciano. Ricardo Monteiro, boa tarde, Corsato, boa transmissão. O Silvio Seico, depois da trauletrada contra o Brusque, normal reforçar para não tomar outra. Jogadores de Master do 15 de Piracicaba, prestigiando a transmissão, é o Cláudio Michelon, quem tá mandando mensagem pra gente. Um abraço, viu, Claudião? Um abraço pra galera aí do 15 de Piracicaba, futebol de Master. Roberto César Santos, segue o líder, mas fora Valentim. Técnico de uma nota só. Roberto, você é simplesmente sensacional. Roberto, toda live. Ele é fora toda Valentim. live, ou ele corneta o Valentim, ou ele corneta o Eberlin, ou ele corneta algum jogador. O Roberto é o seguinte, se a Ponte subir como campeã da Série C, ganhando o título do Guarani, no final ele vai mandar hashtag fora Valentim e fora Eberlin. Ô Pedro Lino, você tem um convidado aí, né, que inclusive falou com os coleguinhas de imprensa no meio de semana, ele que hoje está como titular no time da Ponte, aliás, uma das boas contratações desse time da Ponte, né, Pedro Lino? Isso mesmo, Corsato, hoje ele está como titular e ele que fez o gol na derrota por 4-1 do Brusque.
O Wanderson falou com a turma da imprensa esta semana e agora você confere aqui nos microfones do portal Futebol Interior. Eu trocaria o gol pela vitória, né? Mas eu fico feliz sim pelo grande momento, pelo gol, né? Por esse momento muito feliz com a camisa da Ponte Preta. Eu acho que a gente tem que dar continuidade nesse trabalho. Temos um grande jogo agora fora. É um adversário muito difícil, muito qualificado, que eu conheço bastante o treinador que está lá, trabalhei 2 anos com ele, então que poder ajudar, passar para a nossa comissão, para os nossos companheiros dentro de campo, para a gente buscar um resultado positivo lá. A gente sabe que o cansaço vem sim, né? Mas tenho certeza que a gente vai se preparar da melhor maneira possível e a gente vai deixar esse revés para trás. Foi um jogo atípico, eu tenho certeza que não vai acontecer mais, então a gente vai se preparar da melhor maneira possível, né? Como eu falei, eu conheço muito bem o professor Hélio com a sua comissão, são pessoas qualificadas, mas a gente tem uma comissão aqui muito dedicada, que se dedica todos os dias, que dá seu melhor, então eu tenho certeza que a gente vai fazer um bom jogo lá fora, se Deus quiser trazer um resultado positivo para dentro da nossa casa. A gente sabe, né, da forma dele trabalhar, uma forma muito agressiva, uma forma que tem uma intensidade muito grande dentro do jogo e do mesmo jeito que joga dentro de casa, joga fora de casa. E é um cara que eu tenho um respeito muito grande, né, por ter conquistado um acesso, 2 títulos e uma permanência na Série B com ele. Então, eu devo muito a ele, mas agora eu tenho que defender o meu lado, tenho que defender as cores da Ponte Preta. E eu tenho certeza, com a força do nosso grupo, com o empenho de todos, da nossa comissão, do staff, eu tenho certeza que a gente vai trabalhar bastante para que a gente possa buscar um resultado positivo lá fora. A gente trabalha da melhor forma, né? Eu acho que quem decide é o professor, independente do esquema tático, de qualquer situação, a gente tem que se preparar, tem que trabalhar forte para a gente fazer bons jogos. Então, é isso, a gente deixa que o professor possa tomar a melhor decisão para nós e para a Ponte Preta. O bom do futebol, né, que eu sempre falo com meus familiares, falo até com companheiro de equipe, que o futebol ele nos dá sempre uma oportunidade para buscar um resultado positivo, né? Como eu falei anteriormente, foi um resultado atípico, que eu tenho certeza que não vai acontecer, mas a gente tem aí 5, 6 dias para trabalhar, que a gente possa buscar a nossa melhor performance dentro de campo, para que a gente possa voltar a vencer. A gente sabe que vencer, corrigindo os erros, é muito melhor, então a gente vai trabalhar muito forte, né? Se dedicar da melhor maneira possível para que a gente possa chegar muito forte contra os nossos adversários. Tá aí o Wanderson, zagueirão da Ponte Preta, fez gol aí no último jogo contra o Brusque, falando no microfone aqui dos canais Futebol Interior. E você participa, tá? Pela live no nosso YouTube. O Silvio Seco tá perguntando, cadê o Simon? O Simon não tá nem no banco de reservas. O Lucas Cândido, há pouco a assessoria de imprensa da Ponte Preta informou que ele foi poupado, né? O Lucas Cândido foi poupado, por isso a resposta é poupado no jogo de hoje por questão física. Portanto, o Lucas Cândido poupado por questão física. A minha pergunta, Pedrolino, até vamos antes aqui da escalação, é que a Ponte está disputando a Série C, né, do Campeonato Brasileiro. E é jogo, um jogo por semana. Lembrando que depois da rodada do dia 2, as equipes vão ter quase que 2 semanas para se preparar. Mas vamos lá, o Lucas Cândido não é de hoje. Na primeira passagem dele na Ponte Preta, ele já teve alguns problemas físicos, né? E quase pouco jogou. Que ele é bom jogador, a gente sabe. Mas eu fico imaginando aqui, ô Pedro, imagina você se fosse, por exemplo, aquela loucura do Campeonato Paulista. Jogo quarta, domingo, quarta e sábado, domingo. segunda. Você imagina como é que estaria? Ele foi poupado por questões físicas, o Lucas Cândido. Jogo de semana em semana, né, Corsato? O jogador deveria, como não é um jogo só na semana, o jogador deveria estar mais preparado, né? Não sei como que funciona o departamento médico. Mas da eu acho Ponte que Preta. aí já é dele mesmo, né? É dele? Aí Será já é que da condição do jogador, né? Pode ser. Se fosse aquela loucura do Paulistão, jogo quarta, domingo, sábado, aí dava pra entender. Mas como o jogo demora uma semana pra passar, Ponte jogou na última no último sábado, né? No sábado. Uma semana, certinho. Uma semana certinho. Aí dá pra... ninguém fala nada, dá pra colocar aquela pergunta no ar, né? Será que ele tá mesmo machucado?
Ou será que o Alberto Valentim preferiu deixar ele de fora e para não causar aquele tumulto, falou que o jogador tá se recuperando? No nosso grupo aqui, Amigos pela Ponte, que é um grupo que temos aqui para quem acompanha nosso trabalho aqui nos canais de futebol interior e também lá na Hora da Macaca, na segunda-feira, o pessoal tá sentindo falta também, além do Lucas Cândido, que eu já falei no início, do Toró. O Toró não tá nem no banco de reservas hoje. Tá o Bruno Lopes. Bruno Lopes já estava no banco anterior, Diego né? Tavares, 25. Isso, mas o Bruno Lopes está no banco. O Diego Tavares vem ficando quase todos os jogos no banco. E o 25 depois que foi contratado também. Mas o Toró, né, é outro jogador que não foi. Né? Toró, que é um dos artilheiros da Ponte, tem 2 gols no campeonato, mas foi o jogador que fez o pênalti no Everton alemão no jogo contra o Brusque, que fez com que o Brusque abrisse o placar. Pessoal, muita gente aqui na live criticando o nosso querido e glorioso Alberto Valentim. O Toró, Corsato, pelo que ele fez na última partida, eu acho que foi mais opção do Alberto Valentim, né? Então, por enquanto não tem nenhuma informação diferente. A do Lucas Cândido, a assessoria de imprensa correu para informar que era questão física. A do Toró, até agora nada. E o Pacheco tá de volta, né? Ao banco de reservas da Ponte Preta. E detalhe, ó, João Gabriel, Pacheco e Luiz Felipe, cara. Se você for analisar, a Ponte tem 3 laterais pela direita. E os 2 laterais esquerdos do banco, os 2 laterais esquerdos do time, jogando no time, né? Que são o Arthur e também o Danilo Barcelos. Nós até comentamos isso na Hora da Macaca da segunda-feira, de que às vezes o banco do Alberto Valentim, ele tem muitos jogadores para uma única posição e aí deixa a desejar em outras posições. Rapidamente aqui, uma informação, faltando 15 para 5, a Ponte deve negociar, né? Na abertura já dessa janela de exceção, a Ponte deve dar uma liberada em 3 jogadores, né? O primeiro, o Matheus Silva. O segundo, o atacante Renato. O Matheus Silva, que inclusive tem proposta do Náutico para jogar com o Era dos Anjos. O Renato, que tem proposta para jogar no Santa Cruz, que está na Série D do Campeonato Brasileiro. E mais pro final da semana saiu a informação de que o Johnny Lucas também não vai ficar. Johnny Lucas também, vou falar uma coisa para você, hein, Pedro Lino? Não disse a que veio, né? Johnny Lucas veio, machucou, né? Ele estava machucado. Parece que o Alberto Valentim não gostou dele nos treinamentos. E agora ele será negociado na abertura da janela. Estranho, bem estranho, né? Não reclamo da escalação do Sérgio Rafael, não. Poderia ser pior. Poderia ser o Simon ou até mesmo o Concha, diz aqui o Silvio Seico. O Piero, boa tarde a todos. Náutico 1, Ponte Preta 1. Boa tarde aos professores da rádio. Ô, louco, Piero. Que isso, mas obrigado aí pela audiência, tá? Boa tarde, vamos, Ponte. Boa transmissão, Corsato. Mensagem aqui do RG 1900. Bom, faltando 13 minutos para 5 horas da tarde. Então agora o nosso querido Felipe Marques, lá na mesa de áudio e vídeo aqui dos canais Futebol Interior, mandando o nosso som para as parceiras e também o nosso vídeo aqui para o canal lá do YouTube, vai colocar a ficha técnica do jogo. Por que a vinheta da ficha técnica do jogo? Porque o nosso repórter, o Pedroca, o PL, o nosso Pedro Lino, vai escalar as equipes. Ficha técnica do jogo. A Ponte Preta está pronta, definida e escalada para enfrentar o Náutico nos aflitos pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Vai a campo com 12, Diogo Silva no gol. Na zaga, 34, Wanderson, 18, Emerson Santos e 6, Sérgio Rafael. Jogando mais para lateral, 2, Maguinho e 15, Arthur. No meio, 55, Léo Oliveira, 14, Danilo Barcelos, 10, Elvis e na frente 7, Jean Dias e 9, Gé. Repeteco da Macaca, Diogo Silva, Wanderson, Emerson Santos, Sérgio Rafael, Maguinho, Arthur, Léo Oliveira, Danilo Barcelos, Elvis, Jean Dias e Gé. Caso o técnico Alberto Valentim queira fazer alguma mudança, no banco de reservas da Macaca tem 1, Pedro Rocha, 5, Rodrigo Souza, 20, João Gabriel, 26, Vicente Concha,
27 Luiz Felipe, 28 Pacheco, 29 Everton Brito, 35 Diego Tavares, 37 Serginho, 77 Bruno Lopes e 99 Gustavo 25. Ponte Preta é a líder da competição, tem 13 pontos ganhos em 6 jogos, são 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Macaca marcou 8 e sofreu 6, saldo positivo de 2 gols. Próximo jogo da Ponte Preta, anote aí, torcedor, 8ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Esses jogos de segunda-feira, hein, CBF? Rebenta com a gente aqui. Segunda-feira, 2 de junho, 7h30 da noite, majestoso, contra o Ipiranga. Futebol Interior. O Náutico também está pronto, definido e escalado para enfrentar a Macaca, que vai a campo com 19 Muriel no gol. Na lateral direita, Arnaldo com a 2. Na zaga, 3 Rayan e 33 Carlinhos. Na lateral esquerda, 23 Igor Fernandes. No meio, 18 Auremir, capitão. 8 Marco Antônio e 20 Patrick. Na frente, 30 Marquinhos e 80 Bruno Mezengo. Repeteco do Timbu, Muriel, Arnaldo, Rayan, Carlinhos, Igor Fernandes, Auremir, Marco Antônio, Patrick Alan, Marquinhos e Bruno Mezenga. Caso o técnico Hélio dos Anjos queira fazer alguma mudança, o Timbu tem no banco Léo 32, 13 Índio, 16 Felipe Santana, 17 Marcos Ítalo, 5 Igor Pereira, 22 Wenderson, 10 Caio Vitor, 11 Hélio Borges, 27 Maranhão, 35 Talicinho, 38 Leonardo e 39 Dudu. O Náutico vem de 2 vitórias seguidas na competição. Aliás, as 2 únicas vitórias do Náutico até aqui. O Náutico é o 10º colocado, tem 8 pontos ganhos. 6 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Marcou 8 e sofreu só 4 gols, hein? Tem saldo positivo de 4 gols o time do Timbu. Próximo jogo do Náutico, 8ª rodada. Joga no próximo sábado. Anote aí, torcedor do Timbu. Contra o ABC na linda Natal, capital do Rio Grande do Norte. 5 da tarde contra o ABC. Arbitragem. A arbitragem do jogo fica por conta de Arthur Gomes Rabelo do Espírito Santo. Assistente número 1, Gutierre Javarini Rodrigues, também do Espírito Santo. Assistente número 2, Adilson Gomes de Oliveira, também do Espírito Santo. E fechando o quarto árbitro, Michelangelo Martins de Almeida Júnior, também do Espírito Santo. Ficha técnica do jogo. Michelangelo, quando eu peguei pra estudar um pouquinho desse jogo aí, né? Michelangelo é um dos nomes de uma das tartarugas ninja, né? É o Michelangelo. Pois é, não dá pra dizer que o nome dele foi inspirado na tartaruga ninja, né? Porque entendo que a tartaruga ninja é um pouco mais nova do que ele. Mas é um belo de um nome. João Batista de Paula, abraços pra todos. Vamos ver quem vai ser o primeiro a mandar um superchat pra gente aqui hoje, hein? Thiago Barba, valeu Thiago. Obrigado, hein? Salve Corsatos. O outro Corsato acabou de chegar aqui. Tá de cabeça baixa aqui, mas acabou de chegar. Ele chegou, hein? O maior presidente de Campinas. Não adianta, Pedro. Sumaré e região. Não adianta. Ô, Felipe, será que dá pra pôr a entrevista do Hélio dos Anjos lá? Vamos ouvir. Tá hoje preocupado se vai estar entre os 8 ou não nessa rodada. Jogo a jogo, um grande adversário, com um ótimo aproveitamento fora de casa dentro da temporada, estruturado sempre de uma forma defensiva muito prática, e a gente sabe que também é a camisa pesada da competição, juntamente com o Náutico e outros. E acima de tudo, a gente tem que fazer prevalecer mando de campo, manter a nossa identidade de jogo, procurar ser o que nós somos, que é um time altamente agressivo. Tá aí então a palavra do técnico Hélio dos Anjos, respeitando, aliás, muito respeito pelo Hélio dos Anjos. Eu sempre, né, que lembro, né, inclusive hoje no no Brasil Esporte Clube, eu lembrei que todo mundo falando do Hélio dos Anjos foi ele que escalou o Dedé no jogo contra o Água Santa. Mas é claro que é brincadeira, porque é uma verdade, eu fiquei pé da vida com ele, né?
Mas ele, muito respeito pelo professor Hélio dos Anjos e ele também pela Ponte Preta. Ah, Corsato, mas ele entrou na justiça contra a Ponte aí, amigo. Recebeu, trabalhador, não recebeu, tem que entrar na justiça mesmo. Tem que ir atrás dos seus direitos. Vamos ver se o Alberto Valentim fala. Tá falando agora, né, Pedro Lino? Isso mesmo, Alberto Valentim. Como foram também as semanas que antecederam essa derrota nossa. De coisas boas que aconteceram, de ajustes. Eu passei isso para os jogadores, mostramos o vídeo internamente, a gente viu algumas coisas que nós não podemos cometer, de estar muito atentos, e outras coisas também de bom que nós fizemos, principalmente no 11 contra 11, quando estávamos com igualdade numérica contra o Brusque. Tá aí o técnico Alberto Valentim, Corsato, segue você. Beleza, o Aparecido Alves, boa tarde, equipe show de bola, vamos pra cima e tentar trazer um bom resultado. Abraço pra todos, valeu Aparecido, obrigado pela audiência, viu? O Piero tá dizendo aqui, ó, bom serviço a todos, obrigado Piero, a gente agradece. Bom, o meu like é o 23, e o seu? Conta pra mim na live aqui, por gentileza, vai lá no YouTube, Futebol Interior. Prepara a vinheta do nosso Marcelo Corsato aqui, porque eu quero o destaque dele. Vou transmitir esse jogo, 4 da tarde mais 55 minutos, a bola rola às 5. Mas solta a vinheta aí, Felipe Marques. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Fala, Corsato, no primeiro tempo eu vou te acionar muito, bastante, porque você vai ser o meu comentarista. Sua expectativa para esse jogo? Eu não acredito nisso não. Um grande abraço para você, boa tarde para os companheiros, para o Pedro, para o Felipe, para a nossa audiência, você que está conectado com a gente também, acompanhando pela Valinhos FM, no sonsaço aí da Valinhos FM. Jogo importantíssimo para a Ponte Preta, né? Adversário difícil que vem melhorando na competição. Tem o Hélio dos Anjos que conhece muito bem a Ponte Preta. A gente falava na hora da macaca, Carlos, com relação aí à entrada do Gé no time titular. Falei, eu não acredito que o Gé vai entrar no time titular, mas entrou no time titular. Só que para ele colocar Gé e Elvis no time, você pode ver que ele coloca mais um zagueiro. Ele coloca o Sérgio Rafael no time, né? Então, é aquilo. Ele tira o Toró, aliás, nem no banco de reservas, o Toró, como também o Vitor Andrade, os dois não estão no banco de reservas, né? Lucas Cândido também não. E aí, claro que a gente vê que ele realmente viu algumas mudanças aí importantes com relação ao jogo que a Ponte foi derrotada e foi bem derrotada por 4-1 em casa. Vamos ver se vai funcionar, né? O Danilo Barcelos volta no time titular, tem o Léo Oliveira que a gente já pedia no time titular também. Enfim, esse triplé de zagueiros aí no Campeonato Paulista funcionou bem, só que, é claro, não tinha o Wanderson, né? Mas já está acostumado a jogar assim. É claro que o Emerson Santos vai fazer uma função aí de terceiro zagueiro, ficar no meio dos zagueiros. Vamos aguardar. Eu gosto do time, né? Da escalação do time. Se eu falar que eu não gostei, eu gostei sim, né? Banco de reservas eu tenho algumas ressalvas, mas isso a gente fala durante a jornada. Carlos? Eu vou ser bem sincero pra você. É claro que 1 ou 2 jogadores, né? Mas eu, por exemplo, não entendo a escalação do Sérgio Rafael. Acho que é muito zagueiro, cara. É muito zagueiro. Esse negócio, eu penso assim como na vida. Você não pode ser 8 ou 80. Por exemplo, a Ponte vinha jogando, e a gente falava nas transmissões, Marcelo, a Ponte vinha jogando no esquema, por exemplo, os 2 volantes da Ponte, Dudu, que não tá jogando hoje porque tá suspenso, e o Lucas Cândido. Eles não têm, assim, um poder de marcação, por exemplo, como o do Léo Oliveira, certo? Né? E o Dudu, nem o Dudu e nem o Lucas Cândido. E aí hoje, ele tinha Serginho e Elvis, Toró e Gé. Aí hoje, ele tira o Serginho do time, ele coloca o Sérgio Rafael, ele coloca o Danilo Barcelos. Aí você fala, não, um entrou na vaga do Dudu. Quem entrou na vaga do Dudu foi o Léo Oliveira. Aí vamos lá, Danilo Barcelos, Sérgio Rafael, é tudo plus, cara. É tudo cara pra defender. Então, pra mim, o time tá muito lento. O jogo é fora de casa? O jogo é fora de casa. Mas pra mim o time tá muito lento. Eu, por exemplo, não tiraria o Serginho do time. Acho que cabe o Serginho aí. Por exemplo, dá pra jogar, pô. Você tem zagueiro aí, você teria Danilo Barcelos, Arthur, Emerson e Wanderson. Só aí já tem 4 zagueiros, pô. A escalação do Sérgio Rafael, eu confesso pra você que quando eu vi,
vindo pra cá, né, e eu ouvi vocês falando, eu achei, assim, desnecessária, né? Mas é claro, vai jogar contra o Náutico, a gente sabe da correria do Náutico, né? A Ponte vai esperar. A Ponte vai esperar, vai jogar no contragolpe, a velocidade vai ficar por conta do Jean Dias e fica por conta também do Maguinho pela direita, né? Fica por conta do Maguinho pela direita. E o Jack também, às vezes, consegue puxar contragolpe, mas segura mais a zagueirada do Náutico. Vai ser sufoco, Carlos. A Ponte vai esperar o Náutico e vai tentar naquela bola vadia fazer o gol e segurar mais ainda. Ponte toda de preto com a faixa branca no peito. O Piero 8. Ele tá chegando aqui. Piero, é que talvez você não conheça aqui o nosso trabalho, mas nós somos irmãos gêmeos, viu? Somos bonitos, né? Fala a verdade. Eu sou mais. Somos lindos, né? Mas de verdade somos irmãos gêmeos e dividimos a narração aqui, tá? Num jogo eu narro, no outro o Marcelo narra. Por exemplo, hoje é comigo, Brasil. Na segunda-feira que vem vai ser com ele, Ponte Preta e Ipiranga. Então a gente vai dividindo aqui, tá? Mas a gente sabe que da mesa aqui somos os mais bonitos, né? Porque o Pedro Lino é feio pra caramba, né? Mas somos os mais bonitos. Mas é isso, viu, Piero? E coloca aqui, o comentarista é parecido com o locutor. O Silvio Seco. Verdade, Piero, são bem parecidos. Será que são parentes? Somos irmãos. Abimael Costa deixando o like. Vamos, Macaca. Valentim deu tiro no pé. E o Piero tá dizendo que o like dele é o 22. Terminou onde, Pedro Lino? Terminou no Campeonato Paulista Sub-20, Corsato. A Ferroviária venceu a Ponte Preta por 2-1. O Sub-20 da Ponte essa semana não tava com muita sorte, né? Foi eliminado do Campeonato Brasileiro. E agora também do Campeonato Paulista. Mas as outras categorias se deram bem, né? Sub-17 e Sub-15 se deram muito bem, obrigado. Começou. Bom, a bola vai rolar nos aflitos. Vai, Pedro Lino, começou onde, rapaz? Pelo Campeonato Brasileiro da Série C, CSA e Confiança 0-0 estão jogando já lá em Alagoas. Carlos, vários jogadores da Ponte Preta foram cumprimentar ali o Hélio dos Anjos, né? Sim. E me chamou a atenção o abraço do Elvis, no Hélio dos Anjos, retribuindo o abraço do capitão da Ponte Preta, Carlos. O Elvis, você lembra, né? O Elvis vem pra Ponte Preta num pedido do Hélio dos Anjos, né? Isso. E você falava do Matheus Silva. O melhor momento do Matheus Silva com a camisa da Ponte Preta foi no comando do Hélio dos Anjos, Exatamente. né? É por isso que ele indica o jogador para a equipe do Náutico. Que ele seja feliz no Náutico, porque aqui não logrou êxito. Não mesmo. O estádio Eládio de Barros Carvalho, popularmente conhecido como Aflitos, por estar localizado no bairro dos Aflitos. Por isso ele tem esse nome imponente, o estádio Eládio de Barros Carvalho, os Aflitos. Bom, 7ª rodada desta Série C do Campeonato Brasileiro. O Timbu, o Náutico com seu tradicional uniforme branco, vermelho, calção, meias vermelhas e a camisa com faixas, né, na vertical. Uma branca, outra vermelha, uma branca, outra vermelha. O goleirão do Timbu é o Muriel. Esse Muriel é irmão, né, do goleiro Alisson, da seleção brasileira, que será convocada nesta segunda-feira pelo Carlo Ancelotti, que será apresentado também à imprensa. E o Futebol Interior estará lá, hein? Estará lá, Futebol Interior, hein? Pedro Lino vai nos representar. Eu quero só saber qual vai ser a pergunta de Pedro Lino para Carlo Ancelotti. Você vai falar em português ou você vai falar em italiano, Pedro Lino? Portunhol. Portunhol? Ah, não, manda português mesmo. É melhor, né? Melhor. Manda português mesmo. Mas já vai com umas 10 perguntas, porque os amiguinhos da imprensa já devem... tudo feito já. Ah, muito bom, muito bom. Então vamos lá. O jogo vai começar. Mais uma página deste livro chamado Futebol será escrita nessa tarde de sábado, hoje 24 de maio, posse de bola do time da Ponte Preta que ataca, defende a direita do seu aparelho, seja ele qual for, ataca a esquerda, o Náutico vice-versa, né? Defende a esquerda, ataca a direita, vai apitar o árbitro do jogo, apita Arthur Gomes Rabelo. Tem bola rolando nos aflitos. É hora de printar a tela, Carlos Corsato. É fato,
Muito prazer, eu sou o Carlos Corsato e você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Estou ao lado do Pedro Lino, ao lado do Marcelo Corsato e vem o time da Ponte. Olha o Timbu devolvendo a bola, Muriel passou por ela, vai entrando, passou para fora. Que fase, hein? Deus do céu! Com menos de 15 segundos seria um out-goal da Ponte Preta. E não dava para dizer que a Ponte não tocou na bola, porque a posse de bola foi da Ponte, mas ela perdeu rapidinho. E aí o Muriel ainda tenta tocar na bola, não consegue, mas ela vai para a linha de fundo, é escanteio. Escanteio para a Ponte, o primeiro do jogo, Pedro Lino. Primeiro escanteio do jogo para a Ponte, Alves na bola, Corsato. E que loucura esse lance do Muriel. A bola foi para fora por sorte dele. 1 minuto e vai Elvis. Elvis pra bola, levantou, cobrança do escanteio na boca do gol, sobe a zaga do Timbu de novo para tirar de cabeça. É mais um escanteio, Ponte Preta vem pro ataque, segundo escanteio da Ponte. Canto baixo da sua tela, canto baixo do seu aparelho, canto baixo do seu televisor. Elvis, vem o capitão da Ponte para fazer a cobrança, perna direita, levantou fechadinho, o primeiro pau de novo. E agora para enxergar a camisa dos jogadores ali, acho que foi o Auremir, meteu o corpo na bola para tirar, jogou a bola na linha de fundo, é mais um escanteio. Rapaz, com menos de 2 minutos já são 3 escanteios no jogo, 1 minuto e 20, escanteio para Ponte, Elvis para a bola, levantou, tocou na boca do gol, sobe de novo para tirar dali, é o Bruno Mezenga, que tá por ali. Os 3 do mesmo jeito, levanta um pouco mais a bola, joga no segundo pau, né? Foi tudo meia altura no primeiro pau. Você não gostou, Marcelo? Não. Escanteio no primeiro pau é difícil, né, Marcelo? Bola pro Arthur, Arthur pro Elvis, Elvis pro Arthur, fez o passe, trouxe a bola pra perna direita e quando ele bate errado, a bola volta pra Arnaldo. Ex-Ponte, perde essa bola, joga a bola aqui pro Arthur, Arthur veio na jogada, perdeu a bola, voltou pro Kelvin, experiente, toca a bola pro Arnaldo, Arnaldo no meio, vamos ver quem é esse aí, é o número 20, ele sai jogando, é o Patrick Alan, carequinha, a gente vai identificando aqui pela fisionomia, bola pra Carlinhos, Carlinhos na ponta, toca a bola pra Kelvin, vai pra linha de fundo, vai pra fazer o cruzamento, a bola pega no jogador da equipe da Ponte, chega ali pra tirar dali o Maguinho, só que ele entrega ali presente pro jogador da equipe do Náutico que vem, bola aqui pela ponta direita, a Ponte tira, vem ali o Patrick Alan, perde essa bola, recupera a Ponte, bola com o Jean Dias, toca a bola pro Gé, aliás, outra peculiaridade, o primeiro gol com a camisa da Ponte, feito pelo Gé, o Hélio dos Anjos era o técnico, bola pra Kelvin, perna direita, bateu pro gol, pra fora, vai embora. Linha de fundo, tirou de volta pra Ponte, goleiro da Ponte, o Diogo Silva tá todo de amarelo e o Náutico, olha lá, hein? 3 jogadores na pressão, Patrick, Alan, Kelvin e Mezenga, e a Ponte vai sair com aquela bola, aquela saída apoiada. Ah, cara, chuta essa bola, velho. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, Ponte vem, bola com Gé, ganha essa bola pra Macaca, toca a bola pra Léo Oliveira, perna direita, vai queimar dali, foi travado. E o Jean Dias passava como um tiro ali pelo setor de ponta direita, a bola volta pra time do Náutico aqui na ponta, Auremir vira o jogo, trabalha a bola na ponta esquerda, a bola pra Igor Fernandes toca a bola pra Patrick Alan vem, traz a bola aqui com a perna esquerda, fez o passe, virou, tentou tocar pro Igor Fernandes, bola pra trás ali, Wanderson na jogada, chega a zaga da equipe da Ponte pra tirar, Sérgio Rafael mete a perna na bola, tira dali, joga a bola para lateral para a equipe do Náutico fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda. Náutico vem para cima da Ponte. Se estivéssemos na majestosa Ponte defendendo o gol da Fepasa, o gol da linha do trem, bola para Patrick Alan lá pelo setor de ponta esquerda, fez a finta, virou, tocou bola dentro da grande área pelo meio, tenta fazer o passe para o Marco Antônio, chega a zaga da Ponte para tirar. Aí não tinha ninguém da Ponte, muito recuado, vem o Muriel. Carlos, oi. Aquele lance lá que você falou que era o Jean Dias, que tava livre na direita, era o Maguinho, cara. Deve dar uma raiva no lateral, né? Que ele tava livre do lado direito, era só o Léo Oliveira passar pra ele. Tentou o chute, foi travado. A melhor opção era o Maguinho na direita. Carlos, e a torcida que vai chegando no Estádio dos Aflitos, bom público lá em Pernambuco, e a torcida da Ponte também está presente. Esse Pedro Lino ligado aqui nos canais de Futebol Interior. A TV mostrou o replay. Quem foi que tocou a bola pra trás? Boa pergunta, hein? Vamos ver aqui. A bola veio lançada de longe. E ela bate meio que no morrinho artilheiro, né? E se tem direção, é gol. Não tinha direção. É que o Muriel deu um tapa nela, né? Conseguiu desviar, porque senão ia pro gol. Não ia pro gol. Eu achei que ele não tinha
apego na bola. Bola para a equipe da Ponte. Mete o pé na bola ali o Sérgio Rafael. Põe a bola aqui pelo meio. A bola volta para a equipe da Ponte. Vem o Elvis. Elvis contra ali o jogador da equipe do Timbu. Melhor para o time do Timbu. A bola volta aqui pela direita. Vem trabalhando bola o time do Náutico. Bola ali com o Kelvin. Kelvin toca a bola. Tenta o Bruno Mezenga. Ele volta aqui um pouco mais atrás. Bola para Marco Antônio. Para Arnaldo. Arnaldo jogou na Ponte Preta. Quando veio pra Ponte, ele era do Botafogo. Trabalha a bola aqui pela ponta aí. Deu bom pra Ponte. Ganha essa bola aqui. Equipe da Macaca. Bola aqui pelo meio. O Emerson ganhou pra Macaca. Toca a bola pra Jean Dias. Tá aqui na ponta esquerda. Vai virar na ponta direita. Ele põe no peito do Gé. Ganhou. Tocou pro Elvis. Tem 2 jogadores da marcação pra cima dele. Volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Bola pra Maguinho. Maguinho recupera a Ponte. Tinha um bom ataque, mas já volta todo o time do Náutico. Bola pra Sérgio Rafael. Sérgio Rafael bota a bola pra Emerson Santos. E o Emerson Santos não tá jogando entre os zagueiros não, hein, meus amigos. O Emerson Santos está jogando lá de volante. E o Danilo Barcelos jogando como lateral. Tô vendo aqui essa função do time da Ponte. O Arthur jogando um pouco mais à frente, fazendo uma dobrada ali com o Danilo Barcelos, que eu entendia que ia jogar no meio campo. E o Jean Dias jogando aqui pela ponta esquerda. Vem aqui pelo setor de ponta esquerda o time do Náutico, carregando bola com o Igor Fernandes. Ele toca a bola para Bruno Mezenga. Mezenga sai aqui da grande área, camisa número 18. Trabalha a bola aqui para Igor Fernandes. Fernandes já trabalha essa bola aqui pelo meio, troca a bola para o Marquinhos. Marquinhos virou, trabalhou, bola na ponta, procurava o Mezenga, melhor para a zaga da Ponte. A bola voltou para o Elvis. Elvis faz o passe na ponta esquerda, é para o Gé. Vem Ryan na marcação para cima dele, mais um ex-Ponte por aqui. Elvis para cima do Ryan. Gé trouxe a bola para a perna direita, vai queimar ali, bateu pro gol, Muriel! Se joga, canto esquerdo, 2 braços pro chão e espalma o goleiro. Escanteio pra Ponte, 4º escanteio no jogo, boa jogada do Gé. Quase o gol da Macaca, Pedrolino. Quase o gol da Macaca, Corsato. O Gé, belíssima finalização, o Muriel esperto jogou pra escanteio. Elvis na bola, 7 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 nos aflitos. Aquele lance característico do Gé, traz pra perna direita e chuta cruzado, quase gol da Ponte. Elvis conversa ali com o auxiliar número 2, assistente número 2, Elvis pra bola, levantou, agora ele colocou mais força, pôs no meio da grande área, era pro Emerson, é que deu ruim pra Ponte, porque vem o time do Náutico. Olha o Bruno Mezenga pedindo o Patrick Alan também, a Ponte tá toda aberta, trouxe a bola pro Kelvin, queimou dali, bateu pro gol, pegou Diogo Silva. Mas, cara, não pode ficar desarrumado assim no contragolpe não, hein, Corsato? Não pode não. O time do Náutico é muito rápido. E eu tava revendo o lance aqui, quem dá aquele chute na bola no campo de defesa, como pelo lado direito, é o Wanderson. Ele recebe a bola do Léo Oliveira de cabeça e aí dá um chute pra frente, procurando ali o Jean Dias ou até mesmo o Gé, a bola pinga e quase vai pro gol no comecinho do jogo com 14 segundos. Mas ia ser um gol sem querer do Wanderson. E então, você tinha razão, o Muriel tocou na bola, porque... Muriel toca na bola. Senão não seria escanteio, né? Isso. Já temos 4 escanteios, hein? Com menos de 10 minutos. 4 escanteios no jogo. Elvis perto do Sérgio Rafael. Sérgio Rafael com chuteiras brancas. Elvis de chuteira preta. Ponte, camisa preta, calção preto, meias pretas. Elvis bate na bola. Toca a bola na ponta direita, a bola pro Maguinho. Maguinho vem pro cruzamento, pega nas costas do jogador do Timbu. Aí vem o Marquinhos, completa ali o Igor Fernandes. A bola volta pro time da Ponte. Bola para Léo Oliveira. Maguinho pede, trouxe a bola aqui pra ponta, já virou, fez o passe, abriu pelo meio. Bola pra Macaca, bola pro Elvis. Elvis tá fazendo o passe lá na ponta direita. Ele já... Nossa Senhora. Quem era que estava ali? Meu Deus do céu, o Maguinho. Agora o Jean Dias já foi na ponta direita, mas o bom passe do Elvis, o Maguinho não pegou, ela saiu, foi embora. Lateral para a equipe do Náutico fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Bom, deixa eu só ver aqui. Corsato, você vai ficar no placar ao vivo Futebol Interior, é isso, Corsato? Pode ser também, tamo junto e misturado. Você vai trabalhar, porque aí o Pedrolino fica focado no jogo. Isso, entendeu? Fica focado no jogo. Deixa o garoto focado no jogo, tá sabendo da última aí, né, Marcelo? Pedrolino foi no show do Fresno. Boa. Tá gastando toda a bala dele com o show. Ganhando ingresso, vou em qualquer lugar. E aí na segunda-feira vai na apresentação do Carlo Ancelotti. Mas aí ele vai a trabalho, né? Aí estará representando os canais Futebol Interior. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. E o Carlinhos, zagueiro da equipe do Náutico, não tomou cartão nessa jogada não, ele puxou o Jean
Nada de cartão, hein? Não, eu acho que tomou sim, eu vi o árbitro anotando lá. Será que tomou? Depois a gente vai confirmar, mas pra mim confirmar, toma então. cartão amarelo. 33 do Náutico. Quase 10 passados deste primeiro tempo, tá 0-0 a ponte. Tem uma falta agora, hein? Elvis pra fazer a cobrança, deu um toquinho, bola pra Danilo Barcelos. Barcelos pra Jean Dias. Jean Dias pro Elvis, o Maguinho tá na ponta. O passe vem pra ele, faz de conta que é pela ponta e é pela ponta. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol, toque de cabeça, Muriel. Passe de cabeça, Léo Oliveira pro Sérgio Rafael. Muriel pegou e já liga contra golpe, bola pro Kelvin. Ele é rápido, Arnaldo passou. Carlinhos também. Nossa senhora, aqui pela ponta direita. Era também ali o camisa número 30, o Marquinhos. Ele não pega essa bola, a bola sai para a lateral, é lateral para a ponte, fazer a cobrança. Vem para fazer a cobrança do arremesso manual, o Arthur. O Hélio dos Anjos, depois do jogo contra o São Paulo, ele, que o Timbu foi eliminado, ele critica o árbitro do jogo. Ele fala que o árbitro da partida, que esse árbitro, ele é dá muitos cartões, né? Tem uma média de 9 cartões o árbitro do jogo, ou seja, levou uma cornetada aí do técnico Hélio dos Anjos, o técnico do Timbu. Pedro Lino, eu vou pedir pra você depois aí, dar um jeito aí de arrumar o meu computador, porque já ele vai desligar mesmo, viu? Porque parece que tá fora da bateria. Se você puder me ajudar, beleza. Se não, bola pra ponte, aqui no campo de ataque. Bola pra Jean Dias, nesses estúdios aqui dos canais Futebol Interior. Bola aqui pela ponta direita. Agora deu certo, hein? Aí sim, hein? Você é o cara, Pedro Lino. Você é o cara. A bola acabou saindo lá para a lateral. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, esse é o 28º confronto entre Ponte Preta e Náutico. É o 28º confronto. Até aqui 11 vitórias da Ponte, que dá aí um total de 41% de aproveitamento nos confrontos. 8 vitórias do Náutico e mais 8 empates. Macaca marcou 39 gols e sofreu 33. Os resultados que mais acontecem: 1-1, 5 vezes, também 5 vezes, 2-1. 3 vezes o Náutico venceu por esse placar, 2 vezes a Ponte Preta. Bola para a equipe da Macaca, faz o passe aqui pela ponta, é o Wanderson, no peito do Arthur, tá dentro da grande área, tá impedido. Não vale mais nada. Levantou ali o instrumento o Adilson Gomes de Oliveira, do Espírito Santo, confirmou o Arthur Gomes Rabelo, também do Espírito Santo. E aí, confirmado. Marcelo? Oi. Cartão amarelo pro 33 do Náutico. Carlinhos. Ele puxou, né? Foi assintoso demais. Foi assintoso demais. Você já foi assintoso alguma vez na sua vida, Corsato? Ah, algumas. Ô, Carlos, deixa eu mandar um abraço aqui pro Batata, falando que a Ponte ganha fácil hoje. Essa confiança tá tirando da onde, hein, ô Batata? Um abraço pra você, companheiro. Bom final de semana aí e tamo junto. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! 13 minutos passados, 13 passados desse primeiro tempo no regressivo 32. 32 para terminar o primeiro tempo de jogo no giro do giro e o giro que gira o placar do futebol. Série C, Campeonato Brasileiro. Nos aflitos, no Recife, no bairro dos aflitos. Náutico 0, Ponte 0, Campeonato Brasileiro Série C, Corsato. Também pela Série C, CSA e Confiança vão jogando 0-0 por lá. 7h30 da noite, 2 partidas. Itabaiana e Caxias, Londrina e ABC. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. 14 minutos do primeiro tempo, daqui a pouco o meu comentarista vai falar do jogo, se tá ou não gostando. Lembrando que tem superchat para você participar, é só mandar uns reais lá pra gente e a sua mensagem vai ficar fixada, tá bom? Lá no superchat no YouTube, Futebol Interior. Agora a Ponte tem tiro de meta para fazer a cobrança. Quase 14 do primeiro tempo, hora de chamar aqui meu comentarista. E aí, Corsato, Ponte já teve chance, aquele sem a vontade de fazer, né? E que foi o lance do Wanderson, que a bola quase entrou, mas o Muriel já fez uma defesa, o Diogo Silva também, 0-0 o jogo. A Ponte conseguiu, por incrível que pareça, ao contrário do que eu falei, né, que a Ponte ia esperar o Náutico. A Ponte não esperou o Náutico, não. A Ponte atacou o Náutico para acabar um pouco com a volúpia do time do Náutico.
E a Ponte Preta tá jogando também, tá enfrentando, atacando o Náutico, que usa da velocidade, a gente já sabia disso, né? Mas tô gostando do começo de jogo da Ponte Preta, viu, Carlos? O João Limínio Neto tá ligado conosco. Mato Grosso está com a grande equipe FI. Valeu. Robson Vitoriano, boa transmissão. Lembra São Paulo. Pessoal que tá sempre ligado com a gente. Tem um outro nick aqui, mas esse aqui, deixa eu ver. Boa tarde. Aqui, pessoal de Caçapava, São Paulo. Ligado no futebol interior. É o Gidalti. Valeu, Gidalti. Pedro Lino vai perguntar. Lá pro Ancelotti. Vem o time do Náutico. Bola pra Mezenga. Levantamento na boca do gol. Wanderson. Testa na bola. Linha de fundo, é escanteio pros caras. É o primeiro escanteio pro Náutico, o quinto do jogo, Pedro Lino. Primeiro escanteio pro Náutico, quinto no jogo, Corsato. 15 minutos. O Náutico acordou na partida, vem movimentando o gol do Diogo Silva. Náutico tem a cobrança de escanteio, 16 minutos do primeiro tempo, segue 0-0, Corsato. Patrick Alan, vem ele pra fazer a cobrança do escanteio, perna esquerda, levantou o primeiro, pau, se joga na bola ali, o Kevin, a bola voltou pra ponte, é pro Jean Dias, não vai pegar. Não vai pegar, a bola acabou saindo para lateral para a equipe do Náutico fazer a cobrança. A bola já tá lá com o Arnaldo. Arnaldo bate na bola, na ponta direita, toca para o Auremir para Alan Patrick. Alan Patrick tocou nas costas do Arnaldo. O Auremir pede essa bola aqui pelo setor de ponta direita. A Auremir também já passou pelo futebol de Campinas. Para Patrick Alan, vem levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da ponte com o Wanderson para tirar de cabeça. Aí vem Danilo Barcelos, agora tá lá pelo meio. Toca a bola para Léo Oliveira, chuteiras amarelas do Léo. Patrick Alan na marcação para cima dele. Ele volta essa bola um pouco mais atrás, bola para Arthur. Arthur, chuteiras azuis do Arthur, fica bonita essa chuteira. Bola pro Sérgio Rafael, chuteira branca, perna esquerda, a ponte tocou errado. Ganhou de novo aqui a bola pro time da ponte. Na ponta, era pro Emerson Santos. O Emerson tem que ficar mais atento, né, querido? Tem que ficar mais ligado, né, velho? Mais ligado no jogo aí, né? Só porque você tá em Recife, essa bela capital do Pernambuco, né? Não pode deixar subir pra cabeça, né, Emerson? Me ajuda a te ajudar, né, fião? Mas eu acho que quem erra aí na jogada 2 vezes é o Sérgio Rafael, né, cara? Ele dá 2 passes, assim, muito na fogueira. Enfim, bola forte, é difícil dominar, né? Nossa senhora. Olha o zagueiro da equipe do Náutico. O Carlinhos, e é o cara que tem cartão já, né? Mas ele não deu falta pra cima do Jean Dias. Eu acho que agora não era pra cartão, mas era falta. Era falta pra ponte. Na ponta, ele volta essa bola aqui pelo meio. A bola volta pra Marquinhos. Marquinhos volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Começa tudo de novo pra Ryan. Ele jogou na ponte, jogou no Guarani também. Na ponta à esquerda. Trouxe a bola aqui pro Igor Fernandes. Sai na ponta, vem pro meio, toca a bola pra Patrick Alan. É bom jogador, ficou pedindo falta. O árbitro não deu, a bola voltou pro Elvis. Elvis tenta tocar no meio. A bola volta aqui pro time da ponte. Bola pro Jean Dias. Rapaz, o Valentim, ele mudou todo o esquema da ponte. Não sei, sabe? Não sei se isso é legal, mas vamos lá, vamos embora pro jogo. Bola pra Maguinho, Maguinho vai virar o jogo, da direita pra esquerda, é pra correr quem vem, Danilo Barcelos, vem pro cruzamento, levantamento na boca do gol, pra quem, Danilo? Pra quem, Danilo? Pra ninguém, tá correndo lá na ponta direita, lá o jogador da ponte, a bola vai acabar saindo porque o jogador da equipe do Náutico dá um bico nessa bola e tira. Que faz, hein? Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Estamos chegando a 18 minutos passados deste primeiro tempo. Náutico, Ponte, Náutico 0-0. E o Douglas acabou tomando cartão, né? O Douglas e também um membro da comissão técnica. Deve ser auxiliar com auxiliar, né? Do Náutico. Não foi o filho do Hélio dos Anjos, é um outro rapaz lá que toma cartão, mas eles estavam tretando lá, um no banco do Náutico, outro no banco da Ponte. Vem Ponte, Maguinho, vem pro cruzamento, levantamento na boca do gol, Carlinhos dá um toque na bola, a bola volta aqui pelo meio, vem o Gé, briga, mas a bola fica com o time do Náutico, fica com o time do Timbuco, vem bola aqui pro campo de ataque, vem Mezenga, Sérgio Rafael, ganha essa bola, a bola volta pro Kelvin, vem Sérgio Rafael, dá um bico nessa bola, um toquinho, a bola voltou aqui na ponta esquerda, Arnaldo retrocede, bola pra Muriel, perna esquerda, é canhoto Muriel, ele põe essa bola aqui no campo
de ataque, ligação direta, bola para Sérgio Rafael, tirou do jeito que deu, a bola voltou para Emerson Santos toca a bola aqui para Danilo Barcelos tira, a bola volta, bola não para no pé da ponte, voltou, bola pro Kelvin toca a bola aqui pro Marco Antônio, vem jogador da equipe do Náutico trabalhando aqui na ponte, só para confirmar se é o Marco Antônio mesmo, é ele sim, bola aqui no meio, chegou o Arthur, tira, mete o pezão na bola, joga a bola para lateral para a equipe do Náutico fazer a cobrança aqui pela ponta esquerda, é lateral para a equipe do Timbu. Ponte Preta e Náutico se enfrentaram por 3 campeonatos ou torneios, como queiram, diferentes. Série A, Série B e Copa do Brasil. Pela Série C, esse é o primeiro confronto na história, hein? Bola para a equipe do Náutico, vem cruzamento, levanta. O cara tá pedindo toque de braço. Meu Deus, pegou no rosto do cara. Vem levantamento, cruzamento na boca do gol. Zaga da ponte, tira de novo. A bola vai voltar com o Gé. Gé briga ali com o Carlinhos. Vem o Ryan. Barbudo Ryan. Ganha essa bola, mas o árbitro tá parando para marcar uma falta do Gé. Falta cobrada. Bola aqui na ponta esquerda. Vem trabalhando bola para Igor Fernandes. Igor Fernandes já faz o passe. Já abre o jogo. Bola lá pro Marco Antônio. Tá na ponta esquerda. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Passa por todo mundo. Passa pelo Arthur. Arthur mete a cabeça na bola, tira, tem jogador do Náutico caído ali. Vamos ver. Os caras estão pedindo pênalti. Rapaz, que cara de pau, né? Pedir pênalti nessa jogada aí do Wanderson. Foi o Marquinhos que pediu esse pênalti, né? Mas que cara de pau, né? Pega no peito do jogador aqui da equipe da Ponte. Depois do cruzamento, o Arthur mete a bola pra trás. Escanteio para a equipe do Timbu. Vem Patrick Alan pra fazer a cobrança do escanteio. Vem Patrick Alan, levantou, fechado. Primeiro pau, sobe a zaga da Ponte de novo para tirar, né? Aí a bola vai voltar lá pra Ponte, lá na ponta direita. Vem Elvis, dá um 3 dedos na bola, faz o passe pro Gé. Gé tem o camisa número 7, o Jean Dias, pedindo bola, e o Jean Dias só levantou o bração, o Gé já tentou tocar, mas foi absorvido ali pela marcação do Igor Fernandes. A bola acabou saindo para lateral, mas lateral para a Ponte. Lá do lado do Povo. Do lado do Povo. Deixa eu ver aqui, eu tô sempre olhando agora, viu, Corsato e Pedro Lino, as placas de propaganda nos estádios da Série C. E continua aquele minguado, né? A CBF coloca lá a propaganda dela, da academia dela, o clube tem direito a um e é só. Vem Ponte, Arthur, cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe a zaga da equipe do Náutico com Carlinhos para tirar, a bola volta pro Emerson aqui na ponta, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola para Barcelos calibrou o passe, levantou, tocou na grande área, passou, a bola voltou para Ponte, para Maguinho, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, toque de cabeça na trave, Gé meteu a testa na bola, ela beijou o poste e quase o primeiro gol da Ponte, quase o gol da Macaca, Pedro Lino. Belíssimo cruzamento e a cabeçada do Gé. Que pena, que dó que não entrou, a bola bateu na trave do goleiro Muriel. O Náutico ficou com o rebote, o Sérgio Rafael deu uma cabeçada ali que ele se perdeu todo. É Náutico no ataque, segue 22 minutos do primeiro tempo, 0-0 nos aflitos, Corsato. Ô, Corsato, a Ponte perdeu, hein? Ponte perdeu esse gol aí. O Gé, na verdade não dá pra dizer que ele perdeu, ele tentou, ele fez uma jogada toda dele também, mas que pecado, a bola pegou no poste e não entrou, Corsato. No pé da trave não entra, bela jogada da Ponte Preta, faltou sorte pro jogador da Ponte Preta. E vem Ponte de novo, Gé, vira o jogo da direita pra esquerda, era pro Jean Dias, mete a cabeça na bola ali, o zagueiro da equipe do Náutico tira, joga essa bola pra fora, só que a bola não saiu pra linha de fundo não, saiu pra lateral. E que jogada, Maguinho, né, pro Gé, o Gé de cabeça, rapaz, tava só ele e a bola. Ele teve que se jogar na bola, né? Talvez ali ele tenha perdido um pouco da direção da bola. Tenta tirar do goleiro que estava no meio do gol, né? Ele tenta tirar, colocar do lado direito do goleiro, mas deu azar que a bola bateu no pé da trave. Lateral pra Ponte, Arthur bate lateral, toca a bola pra Jean Dias no meio, toca a bola pra Danilo Barcelos pra Arthur pra Danilo Barcelos, Danilo tem a marcação, ele foi até perder, a bola voltou pro Jean vem, Bruno Mezenga ganha fácil dele, hein? Bola voltou pelo meio, Elvis dá um bico nessa bola, só que deu um bico pra trás, a bola voltou pro Wanderson, 23:30 passados, primeiro tempo de jogo, aflitos, 0 Ponte, 0 Náutico, primeiro confronto entre as equipes na história de uma Série C de Campeonato Brasileiro, bola pro Elvis, no 3 dedos, na cavadinha, bola pro Jean Dias, saiu na cara do gol, de calcanhar, Jean. Chuta essa bola, velho. Tentou fazer o gol de calcanhar. Aí o goleirão da equipe do Náutico, o Muriel, que é bom jogador, foi pra ela e fez a defesa, mais um gol que a Ponte perde, e o Jean Dias agora tá de brincadeira, né, Pedro Lino? Mais uma bela chance da Ponte Preta, Corsato, a bola sobrou pro Jean Dias, ele foi querer dar uma de trivela, não sei o que ele quis fazer ali,
O jogo está parado, 24 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 e outra chance perdida da Macaca no jogo, né? E outro passe do Elvis, né? Ah, meu Deus. Rafael Carlos está dizendo aqui, orai pelos mais necessitados. Amém, Rafael. Amém. Ô, Corsato, não pode perder um gol desse, né? Não pode. E o árbitro tá querendo dar a bola pro Náutico. A bola é da Ponte, cara. A bola é da Ponte. O árbitro tá... Porque a bola bate no árbitro e a bola tava no pé da Ponte Preta. Tanto que ela volta pro pé da Ponte. Ele vai dar a bola pro Náutico. Jesus amado. Cara, ele não sabe o que aconteceu. Ele não sabe o que aconteceu. E agora o Muriel tá caído lá na pequena área. Antes de girar o placar aqui, Marcelo, o Piero tá perguntando. Comentarista, vírgula. Estamos quase na metade. É que ele mandou a mensagem quase na metade do primeiro tempo. Gostaria de saber quem está melhor no jogo. Por favor. Ponte tá melhor. A Ponte tá melhor. Eu falei que a Ponte começou bem o jogo. Agora com essas duas oportunidades aí, a Ponte é melhor no jogo. Se futebol fosse merecimento, a Ponte já merecia pelo menos 1-0 no placar, né? E o Batata tá falando aqui que viu o bebê reborn do Pedro Lino. Que horror, hein? Ó, foram fazer o meu e o meu ficou muito bonito. Então eu não vou usar o meu bebê reborn, porque eu sou muito feio. Agora diz que o bebê reborn do Pedro Lino ficou bonito, cara. Então você pode fazer outro, que tá errado, viu, Pedro? Tá errado? Aparecido Alves da Silva, muita correria e pouco futebol. Roberto Zappins. A Ponte tá jogando bem, gente. Boa tarde, Corsatos e Pedro. Valeu, Renata Dalgallo, estou gostando do jogo na Ponte. Eu também, Renatinha. Aliás, por falar em Renata Dalgallo, lembrei aqui, né, Renatinha, que já tem a data do Ponte 10K, hein? Quando? 10 de agosto. A Ponte faz aniversário dia 11, no domingo 10 de agosto. Ponte 10K, serão 2 percursos de corrida e um de caminhada. De caminhada 3 km, corrida 5 e 10K. Bola pra Ponte, já recomeçou o jogo. Na ponta direita, aqui na ponta, bola pro Arthur. Arthur faz o passe, abre o jogo, toca a bola aqui pelo meio. Mas as inscrições ainda não estão abertas ainda pro Ponte 10K. Bola aqui pro Danilo Barcelos, daqui a pouco a informação do gol. A bola volta pro Elvis, aí o Elvis tem que jogar essa bola pra trás. Vai ser apertado o Sérgio Rafael. Isso me dá um medo. Eu vou dar moral pra você, Diogo Silva, e vou chamar aqui o gol do placar ao vivo Futebol Interior. Vai, Corsato. Série B do Campeonato Brasileiro, gol do Furacão. Atlético Paranaense 1, Atletique 0. Vem Ponte, bola aqui na ponta à esquerda. É pro Arthur, cruzamento, levantamento na boca do gol. Era pro Gé. A bola vai ficar na ponta direita. Deu certo ainda, hein? Pegou, bola pro Maguinho. De novo, cruzamento, levantamento na boca do gol pro Gé. Sobe a zaga do Náutico, tira. E aí agora, né? O nosso glorioso Emerson Santos, que empurrou ali o jogador da equipe do Náutico. Como ele já havia dado um cartão pelo mesmo gesto para o jogador do Náutico, cartão para o jogador da Ponte, e ele estava pendurado, não joga o próximo jogo, né, Pedro Lino? Isso mesmo, Corsato. O Emerson Santos estava pendurado, não joga o próximo jogo. E quem está escutando a gente, Corsato, é o Leonardo Turati, junto com a Daina lá do Boa Vista, está ligadinho aqui no Futebol Interior. Valeu, Léo. Aquele abraço para você, meu querido. Obrigado pela audiência. Atenção, torcedor de futebol do Brasil. Hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ah, mas como passa! 28 minutos passados desse segundo tempo, desse primeiro tempo. Primeiro tempo. No regressivo 17 para terminar. No giro do giro, eu giro que giro. Placar do futebol para você. Série C, Campeonato Brasileiro. O Náutico tem uma falta agora lá pelo setor de ponta esquerda. Ponte e Náutico empatam 0-0 no Aflitos, Corsato. No Rei Pelé segue CSA e Confiança 0-0. 7h30 da noite tem Itabaiana e Caxias. Valinhos FM 87.9. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Náutico tem uma falta em bico da grande área para fazer a cobrança. Tá por lá o Patrick Alan. O Igor Fernandes estava por lá também, mas já saiu, já desistiu. Patrick Alan, o carequinha, ele bate todas. Vem Patrick Alan. São 6 escanteios no jogo. 4 para Ponte, 2 para o Náutico. Levantamento na boca do gol, Diogo Silva. Dá um soco na bola para tirar dali. Aí vem o Gé. Aí o Gé, ao invés de te deixar a bola sair, a bola ficou pro campo de ataque. Bola pro Kelvin, cruzamento, levantamento na boca do gol. Diogo Silva espalma o goleiro. A bola volta pro Auremir, perna direita, vai queimada ali, bateu pro gol. Pegou ali o jogador da Ponte.
Pega no jogador da Macaca, se eu não me engano, é o Danilo Barcelos que joga na bola. A bola voltou de novo pro time do Timbu aqui na ponta. E tudo começa com o erro do Gé. Bola pro Kelvin, cruzamento, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da ponte de novo. Léo Oliveira chega pra tirar, a bola volta pra Carlinhos na ponta à esquerda. Toca a bola pra Bruno Mezenga. Mezenga vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Ela passa, vai embora. Linha de fundo e é escanteio, hein? Escanteio pro Timbu. 7º do jogo, 3º do Náutico, agora lá pela esquerda. Pedro. Mais um escanteio pro Timbu. O Timbu acordou no jogo, né? São 4 escanteios pra Ponte, 3 pro Náutico. 29 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 nos aflitos, Corsato. Vem pra cobrança do escanteio ali o Marco Antônio, hein? Agora trocou. Marco Antônio pra fazer a cobrança. Perna direita, levantou, fechado na boca do gol. Diogo Silva, todo de amarelo, sobe pra pegar. Aí a bola volta pro Jean Dias. Aí o Jean Dias não pega essa bola. Ela sai pra lateral. Vem o Alan Patrick pra fazer a cobrança do arremesso manual pra equipe do Náutico, pra equipe do Timbu. Ele trabalha essa bola aqui na ponta à esquerda. Procurava ali o Igor Fernandes. Fez o passe, virou. Trabalhou na ponta. A bola volta aqui pra ele de novo. Bola pro Marco Antônio. Tem o Marquinhos pedindo bola, já virou na ponta à esquerda pro Fernandes. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Sobe, Danilo Barcelos tira. Aí vem o Gé. O Gé já errou a primeira. O Gé na marcação, meu Deus. Ele tá aqui na ponta, ganhou a bola pra equipe da Ponte, vira o jogo, toca a bola aqui pro Emerson Santos. Emerson Santos na ponta, Maguinho tá na direita. Já correu, pediu Léo Oliveira também. Toca a bola aqui pro Gé na ponta. O Elvis ficou, não conseguiu. Tem 1, 2, 3, 4 jogadores pra cima do Gé. Até ele tomar a falta. Esperou a falta veio. Esperou o contato veio. O jogo tá parado, falta pra Ponte. Atenção, torcedor de futebol do Brasil. Hora de girar pra você, tempo e placar do futebol. Chegamos a 31 minutos passados deste primeiro tempo no regressivo 14 para terminar o primeiro tempo de jogo no giro do giro. Eu giro que gira o placar do futebol pra você. Série C, Brasileirão no aflitos. Náutico, Ponte, Náutico empatam 0-0, placar ao vivo, futebol interior, vai Corsato. Série D de dado no Canindé, a Portuguesa vai empatando com o Pouso Alegre pelo placar de 0-0. A Inter de Limeira, em Limeira, vai vencendo o Itabirito por 3-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. A Ponte Preta, você me fascina de um jeito que só você me fascina. Elvis, pra fazer a cobrança da falta, interior. Perna direita na bola, bateu pro gol. Pra fora, vai embora. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, Rádio X Alphaville, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Silvio Seiko, Ponte jogando bem, já merecia estar ganhando. Ricardo Monteiro, Jean Dias, faz o simples. Chamou, falou, Pedro Lino. Quem tá com a gente também, ligadinho no futebol interior, é o Felipe Gabriel. Ele que tá saindo de Campinas e indo pra Mojimirim. Tem residência lá em Mojimirim. Pediu um abraço. Um abraço, Felipe Gabriel. Valeu. Lembrando que tem um superchat pra você, viu? Participar. Será que hoje não teremos nenhum superchat? Ninguém vai fazer a alegria? Nossa, no jogo da Ponte contra o Brusque tivemos 3 superchats. Vamos ver nesse de hoje. Bola aqui pra equipe do Náutico na ponta. Falta, hein? O árbitro pegou a falta. Tá expulso o Léo Oliveira. Tá expulso o Léo Oliveira. Ah, cara, enquanto a diretoria da Ponte Preta não tomar uma decisão e não ser firme contra esses caras, eu prevejo dificuldades para a Ponte, inclusive até o acesso, viu? Porque a Ponte, todo jogo tem um jogador expulso, cara. Que coisa ridícula e medonha, velho. Tá expulso o Léo Oliveira, o Pedro Lino. Justamente. Tá expulso o Léo Oliveira justamente, Corsato. Ele chegou com a trava da chuteira no jogador do Náutico. E o Arthur Gomes Rabelo não teve nem conversa. Já foi o vermelho direto. E o jogador do Náutico está caído. É o camisa número 2, Arnaldo, que também já passou pela Ponte Preta. E aí tá tendo um princípio de confusão ali, viu, Corsato? Ô Carlos, é aquilo, a gente falava na hora da macaca, né, na segunda-feira, às vezes falta inteligência, cara. Falta inteligência pro jogador da Ponte, porque, cara, assim, raça é uma coisa, deslealdade é outra coisa, sabe? Raça é uma coisa, você tem que ser inteligente. A Ponte tava jogando bem, cara, a Ponte tava jogando bem, sabe? E a expulsão foi justa, justíssima. Cara, era pra sair daí pra fazer um boletim de ocorrência contra o Léo Oliveira. Isso aí não se faz com o companheiro. Isso aí não se faz. Cara, se ele não quebrou o tornozelo do Arnaldo,
Olha, tá no lucro. Isso não se faz. E a gente fica pedindo o Léo Oliveira no machucou, time viu? titular. A gente fica pedindo o Léo Oliveira no time titular. Léo Oliveira, pelo amor de Deus, vai plantar batatas. E outra coisa que a gente falava na hora da macaca. Se eu sou o Roberto Valentim, eu treino o time pelo menos 2 dias na semana com 10. Pô. Eu acho que, cara, não é possível, cara. Mas, ó, se o departamento de futebol da Ponte Preta, que é comandado pelo João Brigatti, se vocês não começarem a pegar firme com esses caras, eu vejo... coisas ruins aí pra Ponte Preta, porque não dá, velho. E aí agora o que ele vai fazer? Luiz Felipe. Ele vai tirar o Elvis, cara. Não, cara, é só ladeira abaixo, velho. Só confirma, o 27 é o Luiz Felipe? Isso mesmo. Pelo amor de Deus, cara. Aí, com esse monte de volante, cara, precisava tirar o Elvis do time, cara. Não, com esse monte de volante... O Elvis sai pé da vida, nem cumprimenta o amigo. Mas tem que ficar pé da vida com o Léo Oliveira. Eu não tiraria o Elvis, eu deixaria. Eu não tiraria ninguém, tem um monte de volante no time, pô. Deixa só o Gela na frente, faz o Jean Dias recompor como que vai fazer, né? Agora, quem que vai armar esse time, cara? Seja o que Deus quiser. Vocês estão de sacanagem comigo, eu não acredito que o Valentim fez isso, cara. Eu não tô acreditando Então vamos ter que colocar em todo jogo o asno do jogo, porque... não, vamos parar com esse negócio aí. Bola pra equipe do Náutico, vai queimar dali, bateu pro gol, ela passa, vai embora. Linha de fundo, vamos ver se é tiro de meta pra Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Bolão lá no banco de reservas, hein? Com razão, minha esposa cara. lá em casa quando eu faço alguma coisa errada. Menos, né, vamos lá. O erro do Léo Oliveira, tá, ok. Mas o Valentim erra. O Valentim erra. Pra que tirar o Elvis, cara? Tem um monte de volante no time aí, velho. Pra que fazer isso? Pra mim erra. O técnico da Ponte. Mas, pô, esses caras não dão sossego. E, ó, vou mais uma vez aqui. Quem sou eu pra dar conselho pra cara marmanja, hein? Mas João Brigatti, departamento de futebol da Ponte Preta, se vocês não começarem a pegar firme com essa galera aí, ó, o acesso, ele está bastante prejudicado, porque todo jogo tem jogador expulso, cara. E vai ficar por isso mesmo? Com meia hora de jogo, o seu Léo Oliveira foi expulso numa agressão ao Arnaldo. E vai ficar desse jeito? Vocês não vão fazer nada. E não é de hoje, hein, que a Ponte tem jogador expulso todo jogo, hein. Já caímos da Série B para C, com o jogador expulso. Adivinha o que aconteceu com o Luiz Felipe? Ele nem pegou na bola direito, cara. Adivinha o que aconteceu com o Luiz Felipe? Cartão amarelo. Que o Alberto Valentim acha que vai resolver os problemas da Ponte Preta. Você mandou o Léo Oliveira plantar batata. Alberto Valentim, vai plantar batata você também, cara. Pra não falar pra ir se lascar, velho. Bola pra equipe do Náutico. Vem o time do Náutico. E a Ponte se perdeu, hein? A Ponte tá totalmente perdida em campo. Bola pro Alan Patrick. Alan Patrick vem na ponta. Faz o passe, abre o jogo. Toca a bola aqui pro camisa número 2. É o Arnaldo. Graças a Deus, tudo bem com ele. Na ponta direita, vem Alan Patrick. Faz o passe pelo meio. A bola volta pra Auremir. Tentou fazer o passe. A bola voltou. Voltou pra Ponte. Vem bola pra Danilo Barcelos. Danilo Barcelos tentou jogar. A bola não voltou. A Ponte não fica com a bola. Agora a Ponte não fica com a bola. Agora o Náutico. Ih, deu ruim pra Ponte. Vem Mezenga. Tá impedido. Ainda bem que anotou o árbitro da partida. O jogo tá parado. Impedimento do jogador da equipe do Náutico. O jogo tá parado. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo. E placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 38 minutos passados desse primeiro tempo. 7 para terminar o primeiro tempo de jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Série C do Brasileirão. Nos aflitos. Aflito tá a torcida na Ponte, hein? Náutico e Ponte 0-0, a Ponte teve Léo Oliveira expulso a 33, placar ao vivo Futebol Interior, vai Corsato. Também pela Série C, bola rolando no Rei Pelé, CSA que eliminou o Grêmio na Copa do Brasil, vai empatando com confiança pelo placar de 0-0. Série B do Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense bate o Atlético pelo placar de 1-0. 87.9, a voz da nossa gente. Carlos Corsa
Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Marquinhos na ponta, ele abre para Auremir. Auremir toca a bola aqui pro Arnaldo. Arnaldo virou, toca a bola pro Kevin. Só o Náutico tem a bola. Vem pra bola aqui, vem pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Ela passa, vai embora, linha de fundo. Tiro de volta pra Ponte Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Aparecido Alves, concordo com o Marcelo, poderia ter quebrado o tornozelo do rapaz. Silvio Seiko, novidade, Ponte com o jogador expulso. Renata Dalgalo, Léo Oliveira prejudicou a Ponte. Justo agora que a Ponte jogava bem. Cara, empate agora é lucro, que o cara tem na cabeça pra fazer isso, diz aqui o Thiago Barba. Osmar Dangar mandou um lascou. Pedro, Nilo, Marcelo e Carlos, estamos juntos, Joel Silva. Valeu, Joel. Bora aqui na ponta. Cara, só o Náutico tem a bola. E o Alberto Valentim ainda zicou com a Ponte, né? Porque coloca o Luiz Felipe, cara, o Luiz Felipe... Cara, o que o Luiz Felipe agrega aí nesse time da Ponte, velho? Na ponta direita, e tira o Elvis, que é o cara que podia fazer alguma coisa no jogo. Bora na ponta, bola pro time do Náutico. Ele toca a bola aqui pro Marco Antônio. Marco Antônio virou na ponta direita, já vira a bola pro Arnaldo. Arnaldo fez o passe muito forte. Carlos, oi. O jogador do Náutico que tem cartão amarelo é o que fica na quarta zaga. O Rayan fica na zaga central. O Carlinhos. E o Carlinhos é o que fica na quarta zaga. E a Ponte parou de jogar, cara, na quarta zaga, na zaga central. A Ponte só joga aqui pelo lado esquerdo. Ou seja, lado direito defensivo do Náutico, né? Então, se tem que focar em um jogador que tem cartão, lembrando que a Ponte tem 3, né? A Ponte, além do Luiz Felipe, tem também o Emerson, que já tem cartão amarelo. Então, não sei, seria de bom grado tirar o Luiz Felipe também, tirar o Emerson no intervalo. Mas vou falar um negócio pra você. O Luiz Felipe não era nem pra ter entrado. Vou falar um negócio pra você. Tem que jogar pelo lado ao contrário lá, né? E agora vai marcar uma falta do Gé, não foi falta, em cima do Rayan. Mas tem que jogar em cima do Carlinhos. Tem que jogar o Gé pelo lado do Carlinhos e tem que jogar o Jean Dias lá também. Mas a Ponte não tem como fazer essa bola chegar, cara. A Ponte tem agora Emerson Santos, Danilo e Luiz Felipe no meio campo. Como é que essa bola vai chegar lá, velho? Esquece. Bola aqui pra ponta, vem Náutico, vem levantamento na boca do gol, sobe a zaga na Ponte pra tirar, tira, joga essa bola pra lateral. E aí o Luiz Felipe, que entrou pra ser a solução, não pegou na bola. A primeira coisa que ele fez no jogo foi tomar um cartão amarelo. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Náutico vem bola aqui pra ponta esquerda, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, voltou pro Patrick Alan, vai queimar dali pro gol, pra fora, vai embora. Linha de fundo. Cara, o gol do Náutico... Esse carequinha barbudo é embaçado, hein, velho? Bom de jogo. Bom. Corsato, tá pintando a mesma coisa do que aconteceu no jogo contra o Brusque. No sábado passado. A Ponte vinha jogando bem, tinha boa chance, só que no jogo passado o Brusque começou melhor, né? Teve bola na trave. Ponte expulsa, a Ponte se perde. O Brusque vai lá e goleia. Vamos ver agora contra o Náutico o que os dois técnicos vão aprontar no intervalo, né? Lembrando que contra o Brusque a Ponte tomou o gol nos minutos finais do primeiro tempo, né? Exato. Roberto César Santos, com esse amadorismo dessa diretoria, ninguém multa. Depois reclamam que sou crítico. Renata Dalgalo, desanimador. Corsato, desde o ano passado o mesmo problema. A diretoria não faz nada. Matheus Silva cansou de fazer isso. Ricardo Monteiro, Brigatti passa pano desde o ano passado. João Emílio Neto, foi o boi com a corda. Fazia tempo que eu não ouvia essa, hein? Isso é até uma música, né? Foi o boi com a corda. O Piero 8, Náutico pode crescer no jogo com essa expulsão do atleta Ponte Pretano. Função do Brigatti é ser papagaio de pirata do Eberlim. Buzina de avião. Tá dizendo ele aqui, o Ricardo Monteiro, que foi quem falou. E agora o Jé tá no chão e parece que tá doendo, hein? E tomou cartão ali o jogador da equipe do Náutico agora. Foi o Kevin? Foi ele, tem que virar ali. Acho que foi ele. Acertou o Gé. Eu não sei se foi pra tudo isso, porque o lance foi muito rápido. E tem dois jogadores da Ponte caídos, viu? Um é o Emerson, o outro é o Gé. Vamos ver o lance aí. É o Kevin que vai dividir com ele, né? Pisou no pé, mas foi jogada normal. Não era pra vermelho, não. Acho que o amarelo foi até um pouco acima do tom. Ô, louco, ele pisou no pé do cara, mas foi sem querer, ele foi disputar a bola. Sem querer, dói, machuca. Não, mas foi disputar a bola. Não, mas cartão justo. Confirma, eu tô bom de hoje, eu tô bom, cara. Tô acertando tudo, por enquanto. 12
Kelvin, cartão amarelo pra ele, cartão justo. E o Emerson Santos agora virou capitão do time da Ponte. Silvio Seiko, Elvis é o capitão do time, saiu P de campo, queria ver o vestiário no intervalo. Será que morderemos a língua no final do jogo? Pouco provável. Carlos Lemos Matozinho. Eu espero, eu queria que a Ponte vencesse o jogo, mas cara, a Ponte não tem mais ataque, depois que o Léo Oliveira foi expulso, depois que o inteligentíssimo do Léo Oliveira foi expulso e o nosso treinador motivadaço tirou o Elvis e colocou o Luiz Felipe, a Ponte não teve mais jogo. Deixa eu falar um negócio aqui, esse Carlinhos hoje não tá numa tarde boa não, hein, cara? Porque ele tá errando, velho. Bola pra Ponte, aqui na ponta, vem Luiz Felipe, disputa de bola com ele do Arnaldo. O Arnaldo tira, joga essa bola pra lateral, lateral pra Ponte. Tem chamado? Fala, Pedro Lino. O Batata 442 de Urupês mandou aqui. Pedro, manda um abraço pra Vivi Vicente, né? A loira mais linda de Campinas e região Batata da torcida manda abraço. da Ponte Batata Preta. manda pro você, manda pro Marcelo, manda pra mim, manda pro Felipe. Só ele falou que tá chateado porque você não tá liberando o WhatsApp. O aparelho deu problema. Bola pra Ponte. Vem Jean Dias, vai queimar dali, bateu pro gol. Pra fora, vai embora. Linha de fundo. Participa nos outros canais, né, Batata? Tá participando de todo jeito, tá ouvindo a Não gente. dá por um, vai por outro, amigão. E é o que ele tá fazendo, É isso aí. Então participe por outros canais. Você que pode participar com a gente aqui pelo YouTube, se quiser fazer uma graça também lá no Cifrão, você pode mandar um superchat, que é o que vai alegrar a gente, porque vem de novo os caras, vem Timbu com força, cruzamento, levantamento na boca do gol, pega na zaga da Ponte, chega pra tirar dali. Jogador da equipe da Ponte por ali. Chega, tira o Wanderson. A bola volta pra Auremir. Na ponta direita. Mais 3. O Batata tá ali na luta, hein? Na batalha com a Vivi, hein? Boa sorte. Se der alguma coisa aí, Batata, por favor, não esqueça de nos convidar, hein? Bola aqui na ponta. Nossa. Trabalha a bola. É claro, né? Já vou pedir o convite. Bola aqui na ponta. Bola pro Arnaldo. Arnaldo pro Auremir. Auremir na ponta, tocou a bola pro Carlinhos. Ei, Carlinhos. Jogou essa bola pra fora. Canais Futebol Interior, Valinhos FM aqui. Nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Náutico tem uma torcida que chama Naucólicos. Boa, gostei. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. O Carlos Lemos Matozinho era para ter tirado o Barcelos ou o Jean Dias, treinador retranqueiro, professor Pardal, Elvis não pode sair. João Libero Neto, às vezes até chego a pensar que esses atletas da Macaca estão comprometidos. Aí eu não vou continuar aqui, tá bom, João? Você que colocou aqui. Ele fala que não é uma acusação, uma impressão, mas foi você quem escreveu. Eu não vou dar voz para isso aqui. Osmar Dangar, já enchendo o saco esse Valentim, hein? Vaza logo com ele. A gente não vai chegar a lugar nenhum. Joel Silva vai ser empate ou 1-0 nega véia. Tem uma falta ali do meio campo. O jogo tá parado, é falta para a equipe do Náutico fazer a cobrança. Vem para fazer a cobrança na falta ali o Marco Antônio. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. O Silvio Seiko fala que o esquema é a Ponte jogar em cima do 33 deles. O cara tá doidinho pra entregar. Bola pra Ponte. Vem bola pra Jean Dias. Trabalha a bola aqui na ponta direita. Ele vira o jogo. Trabalhou. Bola na ponta. É pra quem? É pro Emerson Santos. Virou. Trabalhou bola pro Jean Dias. Cadê o Gé? Não chegou na grande área ainda. Bola voltou. Voltou pra Ponte. O Maguinho tá ali na ponta. Jean Dias. Põe o pé em cima da bola. Passa o pé em cima da bola mais uma vez. Vai até perder. Aí chegou o Arnaldo. Dá um bico nessa bola. Tira. Joga a bola pra lateral. Pra equipe da Ponte fazer a cobrança. Vai terminar o primeiro tempo. Vai pegar a bola ali o árbitro do jogo. Não quer saber de muita bola também não, Arthur Gomes Rabelo. Aponta o centro do gramado. Fim de jogo no primeiro tempo. Torcedor Ponte Pretano não tem sequer um minuto de folga, né, velho? Se não bastasse o Léo Oliveira, né? Inteligentíssimo, sagaz, fazer uma jogada violentíssima pra cima do Arthur. Do camisa número 2, o Arnaldo, da equipe do Náutico, que quase machucaram o companheiro de profissão, ter sido expulso. O nosso treinador, o Alberto Valentim, vai lá e tira da sacola.
Ele vai lá e tira da sacola. O que ele tirou da sacola? Vou colocar o Luiz Felipe. Vai resolver os meus problemas, Luiz Felipe. E vou tirar quem? Vou tirar o melhor do time. Tira o Elvis. Quer dizer, é uma cacetada atrás da outra. E parece que deu ruim ali na saída dos jogadores, hein? Não tem nada de fair play ali, não. Até o Pedro Rocha teve que entrar na parada, hein, Pedro Lino? Isso mesmo, Corsato. Um princípio de confusão ali, o Elvis, junto com o Kelvin. O Elvis não saiu muito bravo, muito feliz do lance ali, não. O Elvis que foi substituído no final do primeiro tempo. Fim de primeiro tempo, Corsato, as duas equipes já saindo do gramado. Ponte Preta 0, Náutico 0. E o Léo Oliveira é mais um expulso da equipe da Ponte Preta nesse Brasileirão da Série C. Vamos ver o que o técnico Alberto Valentim vai preparar para o segundo tempo, já que no fim do primeiro tempo ele tirou o Elvis, dava para tirar o Jean Dias, também dava para tirar o Danilo Barcelos, dava para tirar o Arthur, só que não, ele preferiu tirar o 10, camisa 10 do time, Corsato. É isso, tá aí o Pedro Lino, volta daqui a pouco para todo o segundo tempo de por enquanto Náutico e Ponte empatando em 0-0, 28º confronto entre as equipes na história, o primeiro confronto pela Série C desse Campeonato Brasileiro. Ô Corsato, e aí, hein? O que você achou desse primeiro tempo? Até a expulsão do ninguém merece, o troféu vai ser esse agora, ninguém merece Léo Oliveira, a Ponte era melhor no jogo, a Ponte merecia ganhar, mas depois tomou o cartão vermelho no jogador da Ponte, aí a Ponte se retraiu, o Alberto Valentim tô com você, o Pedro falou que ele podia ter tirado, não precisava ter tirado ninguém, né? Agora no intervalo eu até tiraria o Emerson, né? Porque já tem cartão amarelo, mas a Ponte Preta era melhor, aí o Léo Oliveira fez o favor de fazer o jogo ficar mais difícil do que já estava para a Ponte Preta. Vamos ver no segundo tempo agora, né? Tô com o internauta aí que disse que se chegar um empate no final do jogo tá de bom tamanho, viu, Carlos? Pois é, o Marcelo vai comandar daqui a pouco o intervalo aqui dos canais Futebol Interior para concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, Clube Concórdia e Hora da Macaca. Segunda-feira tem Hora da Macaca. Cara, eu espero, né, que a Ponte consiga trazer alguma coisa lá de Recife, porque olha, cara, não é possível que a diretoria de futebol da Ponte Preta não vai começar a punir esses caras, porque senão vai sobrar, sabe pra quem? Vai sobrar pra vocês mesmo. Porque vocês vão passando a mão nesses caras aí? Alguém acha que essa expulsão do Léo Oliveira, isso era necessário? Você vai falar, pô, Corsato, o Dudu também foi expulso, você não falou isso. O lance do Dudu não tem nada a ver com isso. O Dudu tava no ataque. Tava no ataque e tentou chutar a bola pra fazer gol. Agora o tal do Léo Oliveira, pelo amor, né? E aí vai acabar sobrando pra vocês mesmo, do departamento de futebol da Ponte. Porque vocês são flácidos com os jogadores. Os caras são expulsos e não são multados. Arrebentam com o time. E nada acontece. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, Rádio X Alphaville, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra
no mercado. Nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Coçador. 5 da tarde, mais 59 minutos. Daqui a pouquinho entraremos na noite do sabadão. Campeonato Brasileiro Série C, a 7ª rodada. A Ponte Preta vai empatando com o Náutico pelo placar de 0-0 nos aflitos. Bom, como eu falei aqui antes do intervalo, para mim a Ponte Preta fazia um bom primeiro tempo, né? Quando aí o motivado do Léo Oliveira faz uma falta que era para sair daí e ir lá para a delegacia de polícia. Ponte tinha perdido 2 chances, uma do Elvis no pé na trave de cabeça, outra do Jean Dias na pequena área que o Muriel cresceu para cima dele. Eu acho que mais foi mérito ali do Muriel do que erro do Jean Dias. Ponte Preta tinha boa possibilidade sim de sair na frente no primeiro tempo, mas quis o destino e quis o Léo Oliveira que ele fosse expulso. Aí, na seguidinha, o Alberto Valentim tira o Elvis, capitão do time, e coloca o Luiz Felipe. Aí o Luiz Felipe já entrou na primeira bola, tomou o cartão. A Ponte tem o Emerson também com cartão amarelo. Enfim, se eu sou o Valentim, acho que ele não vai fazer isso, mas eu tiro já os 2 que estão amarelados. Eu tiro o Luiz Felipe e tiro também o Emerson. Se ele tirar o Luiz Felipe, aí ele vai assinar o tal do atestadinho, né? E também, O cara já tem cartão, pô. Pois é, mas você já imagina, ele já queimou uma substituição no primeiro tempo. Ele só pode fazer mais 4 substituições. Sim. Aí ele vai tirar um cara que ele colocou no time que não jogou nem 20 minutos. Não, ele não vai tirar. Ele não vai tirar o Luiz Felipe. E não vai tirar o Emerson também. Não vai tirar o Emerson também. Eu não teria colocado em momento nenhum o Luiz Felipe. Não, falei aqui, pô. O Luiz Felipe é o 12º jogador da Ponte. Eu acho que o pior que a expulsão do Léo Oliveira, eu acho que foi a alteração. Acho que pior que a expulsão. E olha que a expulsão foi ruim, hein? Não, bugou. O Valentim bugou. Confesso que eu não entendi. Não precisava mexer no time. Não. Do jeito que tava o time lá, o time jogava daquele jeito. Deixava só o Gé lá na frente, traz um pouco o Elvis aqui pra trás, recompõe ali com aquele monte de jogador que tá de zagueiro ali, pronto, já era. Tem volante sobrando ali, cara. Já era, sabe? Enfim, bom, vamos aguardar. A Ponte estava fazendo um bom primeiro tempo até a saída do Léo Oliveira. Não sei se você concorda comigo, Carlos. A Ponte fazia. Até a expulsão do Léo Oliveira, a Ponte fazia um bom jogo. Em dado momento, eu acionei o comentarista bastante hoje, em dado momento eu questionei o comentarista. 2 vezes. A Ponte está bem no jogo? Você sim, a Ponte é melhor no jogo. Sim. Então... Em uma das 2 vezes que você mencionou. Que as outras foram mais. Claro, mas aí também, né? Você chama toda hora, pô. Então vamos trocar, então. Então você começa a narrar e eu vou ficar de comentarista no segundo tempo. Mas a Ponte jogava bem sim, eu tô contigo. A Ponte era melhor do que o Náutico. Só que é o seguinte, né? Depois que
Depois o time não se Léo foi encontrou. expulso, aí a Ponte não pegou nem na bola. O time não se encontrou, não achou o jeito de jogar, né? Vamos ver se agora no intervalo ele deve manter a mesma formação tática, né? Ele consegue acertar o time e falar, ó, vocês vão fazer assim, desse jeito, desse jeito, desse jeito. E o time totalmente diferente, né? Porque o Emerson, ele não jogou entre os 3 zagueiros, Não. ele foi volante mesmo. Volante, né? E a Ponte Preta jogando num esquema totalmente diferente. Tinha dado o momento do jogo que a Ponte jogava no 3-2-3-2, né? Na verdade, a Ponte tá jogando no 3-5-2. Começou jogando no 3-5-2. Mas em dado momento do jogo, a Ponte jogava no 3-2-3-2, né? Naquela segunda linha de marcação eram 8 jogadores, né, de linha. Mas o goleiro você conta da 9. Ficavam um pouco mais à frente só ali dessa linha segunda, dá pro sistema defensivo, o Elvis e o Jean Dias voltava. Enfim, cara, ficou difícil, porque apesar do Náutico não ter feito um bom primeiro tempo, hein? O Náutico não faz um bom primeiro tempo, cara. Assim, eu confesso pra você que só a bola no cruzamento pra dar perigo pro goleiro da Ponte. Você lembra de alguma? Teve um cruzamento, né? E teve, acho que, uma defesa do... Um chute de longe. Chute de longe. É. Assim, a Ponte dominava o primeiro tempo, cara. E isso aí que deixa o torcedor indignado. Por isso que eu falo, o futebol não é só lá dentro do campo, cara. É só o jogo jogado. É claro que é dentro do campo, mas não é só o jogo jogado. Você tem que jogar com inteligência o jogo, cara. Sim. Pra que fazer uma falta daquela? Eu já achei um absurdo aquela falta do Emerson, puxando a camisa do cara e tomando cartão amarelo. Então, o cara tava no campo de defesa. Então, mas essa falta de puxar a camisa, tudo, isso aí é claro que o cara não pode fazer 2 vezes, que ele será expulso, né? Mas essa jogada da Ponte matar aí a jogada do adversário lá no campo de ataque, né? Dela, no campo onde a jogada começa no time adversário, isso já é normal. A Ponte vem fazendo isso, né? Agora o que não é normal é essa falta do Léo Oliveira. Mas né, há jeito de você fazer a falta, né, cara? Precisa não tomar cartão. Não precisa fazer aquilo. O Léo Oliveira não tem como falar que não merecia ser expulso. Tô pra dizer pra você, cara, que pior que a expulsão do Léo Oliveira foi a alteração do Valentim, né? Não, eu acho que as duas foram ruins, mas pra mim a alteração do Valentim ela só acontece porque o Léo Oliveira é expulso. Sim, mas aí, pô, pra você resolver um problema, você cria outro. Lembrando que a gente tem na tela aí os amarelos, mas são mais, né? São 4 cartões amarelos, viu? Porque a Ponte tem 3 e o Náutico tem 1. A Ponte tem Emerson Santos, Luiz Felipe. A Ponte tem Emerson Santos e Luiz Felipe. Eu tenho marcado aqui, Corsato. Emerson Santos e Luiz Felipe. E o Náutico, Carlinhos e Kelvin. Então são 4, é isso. São os 2 da Ponte e 2 do... Sem contar o Douglas, né? Que a gente não conta aqui, né? Então são 4 cartões amarelos, escanteios são 7. Escanteios na tela tá corretíssimo e o cartão vermelho. Lembrando que o Léo Oliveira ele toma cartão vermelho direto. E ó, o juiz foi bem. Era pra expulsar mesmo. Saiu no lucro o Arnaldo, que na Ponte Preta não luziu, mas o Náutico tá jogando bem. Acho até bom lateral o Arnaldo. Na Ponte ele não foi tão mal assim. Eu acho que faltou um pouco mais de paciência com ele aqui na Ponte. Mas ele tem recurso, ele é rápido, ele não marca tão mal, ele chega bem no ataque, ele sabe cruzar. É um lateral ok. Um lateral ok pra jogar Série B, Série C do Campeonato Brasileiro. Só pra lembrar que a Ponte no próximo jogo, a Ponte não vai ter o Emerson Santos, né, que tomou o cartão amarelo, estava pendurado, e o Léo Oliveira também está pendurado, só que tomou o cartão vermelho também, não estará presente no jogo da Ponte Preta contra o Ipiranga na próxima segunda-feira. Vai ter a volta do Dudu, né? O Lucas Cândido hoje nem no banco de reservas está. O Lucas Cândido foi poupado, deve jogar esse jogo. Deve jogar essa partida que é segunda-feira que vem contra o Ipiranga. Claro que vem que eu falo que não é essa próxima, há outra ainda aqui no estádio Moisés do Carelli. Mas vamos lá, lembrando que você pode participar da nossa transmissão, o narrador fala bastante aí da nossa audiência e no segundo tempo ele vai falar mais ainda. Tem também o Superchat para você mandar a sua mensagem, mínimo de R$2, tá? Lembrando que temos também bola rolando lá no Rei Pelé, o CSA vai empatando. Deixa eu dar um F5 aqui no meu placar ao vivo. O CSA vai empatando com confiança. Agora você pode pegar, é que você tem uma tela maior para você. Pelo placar de 0-0. Não, mas tá tranquilo aqui por enquanto, Carlos. Série B do Campeonato Brasileiro, o Atlético vai vencendo o Atlético pelo placar de 1-0.
E temos aqui alguns resultados da Série ID. Manauara 5, Maitá 0, Águia do Pará 0, Trem 2. Jogos em andamento, viu? Segundo tempo. Terminou, o Maranhão empatou com o Parnaíba pelo placar de 1-1. O Altos empatou com o Imperatriz pelo placar de 1-1. Tocantinópolis também 1. Iguatu do Ceará também 1. Juazeirense da Bahia 1. Penedense de Alagoas 0. O Asa, ele vai batendo o Barcelona da Bahia pelo placar de 1-0. O Goiânia perdeu em casa para o Misto pelo placar de 3-1, jogando no estádio Pedro Ludovico. O Ceilândia perdeu para a Aparecidense pelo placar de 3-0. Deixa eu ver os paulistas aqui. Boa Vista 2, Água Santa 2. Vai entrar o 29 na ponte, já o Pedro informa. Portuguesa 2, Pouso Alegre 0. A Inter, deixa eu ver o jogo da Inter aqui. O Monte Azul venceu o Goiatuba fora de casa por 1-0. A Inter venceu o Itabirito pelo placar de 3-1. Muito bem, você está com o Portal Futebol Interior na Rádio X Alphaville e também na Rádio Valinhos FM. Vem aí todo o segundo tempo, de volta comandando a nossa equipe esportiva, a nossa jornada, ele. Carlos Corsa. Tô por aqui, a bola vai rolar, posse de bola no segundo tempo da equipe do Náutico. Posse de bola no segundo tempo do time do Timbu, lembrando que a Ponte tem um jogador expulso, apita o árbitro. A bola tá rolando no segundo tempo. É hora de pintar a tela, Carlos Corsa. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato e você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro que corro atrás dela pra trazer todas as emoções pra você. No time do Náutico também entrou o Felipe Santana. Só preciso ver quem foi que saiu. Saiu o Ryan, Corsato. Saiu o Ryan. Bola pra equipe da Ponte, bola aqui pro campo de ataque. Sai do gol o goleirão Muriel para fazer a defesa. Então entra o Felipe Santana, 16. Vai. No Náutico sai o Ryan 3, entrou o Felipe Santana 16 e na Ponte Preta sai o Jean Dias 7 e entrou o Everton Brito 29. Everton Brito, camisa número 29, tá no jogo. Cara, essa aí, já que fosse para fazer uma alteração, vou tirar o Elvis. Colocaria o Everton Brito, né? Mas não, ele fez a alteração primeira lá do Luiz Felipe e agora coloca o Everton Brito na vaga do Jean Dias. Ele mexe errado de novo. Mas não então, tinha que tirar o Jean Dias. Eu não sei se ele não tira o Jean Dias pelo aquele BO no final do primeiro tempo. Porque o Jean Dias pedala ali, o Arnaldo não gosta, aí o pessoal do Náutico também não gosta. Eu não sei se ele tirou por causa disso também. Mas pra mim mexe errado também. É escanteio para a equipe do Náutico, é mais um escanteio no jogo, primeiro no segundo tempo, oitavo no total, vem para fazer a cobrança do escanteio, o Patrick Alain, bom jogador da equipe do Náutico, perna esquerda, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça para fora. Subiu ali o jogador da equipe do Náutico, meteu a testa na bola. 16, o que entrou aí, o Felipe Santana. Testa na bola, na passa, vai embora, liga de fundo, tiro de volta. É pra equipe da Macaca fazer a cobrança, chamou, falou. Então, e assim, com relação ao Náutico, o Hélio dos Anjos, ele tira o zagueiro que não tinha cartão. E ele deixa o que tem cartão no jogo. Bom pra Ponte. Jogar com inteligência, que ultimamente a Ponte não tá fazendo isso, mas se a Ponte jogar com inteligência e forçar mais o Carlinhos, ele vai tomar o segundo cartão amarelo. Tem que jogar em cima do Carlinhos. Cara, mas eu quero ver essa bola chegar lá, né? Isso é que eu quero ver. Bola pra Ponte, Luiz Felipe. Trabalha a bola pelo meio, bota a bola pra Emerson Santos. Aí vem o Wanderson, dá um bico nessa bola. Procurava o Gé, sobe de cabeça ali o Arnaldo. Devolve a bola pra Muriel, que sai do gol pra fazer a defesa. Chamou, falou, Pedro Lino. Tem mais uma substituição no Náutico. Inclusive agradecer o João Chaves que me avisou aqui no WhatsApp. Saiu o número 30, Marquinhos. E entrou o 35, Talicinho. Então no Náutico saiu o Marquinhos 30 e entrou o Talicinho 35. Esse Talicinho aí é fogueira, hein? Esse Talicinho aí corre, hein? É ponta, joga pelos dois lados do campo. Claro, velocidade, bota velocidade aí. Vai abrir o time, o Hélio dos Anjos, né? Porque sabe que tem um jogador a mais aí, né? Então ele pode abrir o time, abrindo o time, ele espaça mais o time adversário tem um jogador a menos. Quer dizer, vai ter mais campo pra correr e menos jogador em campo. Sim, Talicinho é bom jogador. E a Ponte vai ter que tomar cuidado com ele aí. E vem o Gé, brigando ali com dois jogadores. Foi empurrado, hein? Foi empurrado ali pelo Carlinhos. E o Carlinhos já tem cartão, hein? Já tem cartão, verdade. Já tem cartão, empurrou e tá ali brigando, pagando ali pra cima do auxiliar número 1, o Gutierre Javarini Rodrigues. Carais Futebol Interior.
Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Ponte tem falta para fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita. Bom, o homem das bolas paradas da Ponte, o Elvis, saiu, mas tem o Danilo, né? Eu sou muito ponte pretano, mas eu acho que merecia um cartão amarelo o Carlinhos ali, hein, cara. Mas sabe, né? Vem Danilo, vem ele para fazer a cobrança da falta para a equipe da Macaca, é falta para a Ponte. Danilo Barcelos levantou fechado na boca do gol, toque de cabeça para fora. Emerson Santos, o capitão da Ponte, meteu a testa na bola, ela saiu, foi embora, quase o gol da Ponte. E não é que a Ponte chegou, Pedro Lino? A Ponte chegou nesse segundo tempo, bela cobrança de falta do Danilo Barcelos, o Emerson Santos cabeceou, a bola passou tirando tinta da trave e foi pra fora. O Náutico já está no ataque 4 minutos do segundo tempo, segue 0-0 nos aflitos. E vem Luiz Felipe, já tem cartão, Patrick Alain, briga com ele, vem ali o Danilo Barcelos, dá um bico na bola, a bola ganhou altura, não ganhou distância, ficou perto da grande área, volta para Auremir, tentou tocar pro Mezenga, Sérgio Rafael, pouco aparecendo no jogo, tira, toca a bola ali pro Luiz Felipe, tira a bola do Maguinho, Luiz Felipe dá um bico nessa bola, o Everton Brito vai tentar correr, meu Deus, hoje... Você falou tudo aí, Corsato. Hoje não é o dia do jogador ali, o 33, o Carlinhos, do time do Náutico. Ele pisou na bola, meu Deus. Bola aqui para a equipe do Náutico na ponta esquerda. Vem Náutico, bola com o Igor Fernandes. Igor Fernandes volta essa bola aqui pelo meio. Ele trabalha a bola ali para o Patrick Alain. Vira a bola aqui para Marco Antônio. Lembrando que o Marquinhos, camisa 30, saiu. E o Ryan, camisa número 3, também saiu. Portanto, saíram 2 jogadores do Timbu. Vem levantamento na boca do gol. O toque aqui para trás. A bola vai ficar para o Igor Fernandes. Vamos ver se ele vai deixar a bola sair. Não. Maguinho na marcação. Volta essa bola aqui no meio. Bola para o Talicinho. Talicinho vem. Melhor para a zaga da equipe da Ponte. Tira. Faz o passe ao Auremir. Toca a bola para Patrick Alain. Levantou, tocou na boca do gol. Danilo Barcelos tira a bola, volta para Arnaldo. Vai fazer, bateu forte pro gol para fora. Passa, vai embora. Quase o gol do Náutico. Danilo Barcelos ficou pedindo falta lá, mas o árbitro não deu. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Silvio Seco tá dizendo que além dos amarelos, além dos vermelhos, a Ponte toma muito amarelo. Wilson Correia, o Valentim fez o correto. Ele precisa de marcação, objetivo. Agora é o empate. Tá concordando com o técnico. Ô, Corsato. Luiz Simas, boa tarde, Ponte Pretanas. Não pode acontecer em todos os jogos. Sempre o jogador expulso é complicado. Tem que ter mais cuidado, atrapalhando muito o esquema de jogo. Chamou, falou, Pedro Lino. 2024 já acabou, mas desse ano não sai do time da Ponte Preta, né? Ano passado foram bastante expulsos também no Brasileirão e continua agora na Série C. Patrick Alain, o âncora não leu as mensagens no WhatsApp, no YouTube, né? Na hora do intervalo. O Marcos Oliveira, chefe Marcelo, observa que antes do lance da expulsão, não sei se era o Gé ou o Jean Dias, se pega o jogador dos caras ia ser expulso antes do Léo Oliveira. Lamentável, confesso que não vi. Mesmo com 10 ou 9, com possibilidade do Luiz Felipe ser expulso, vamos vencer essa bodega. Pindaíba. Está melhor, jogando bem, já era para estar 3, mas o futebol é bola na rede. Ele fala que o Náutico é fraco. Quem foi que falou aqui? Foi o Matozinho que disse isso. Paulo César, Everton Brito no lugar do Jean Dias, pelo menos a bola vai chegar. Bom segundo tempo a todos, diz aqui o Piero. Bola para a equipe do Náutico, bola no campo de ataque, seja o Sérgio Rafael para tirar, a bola volta para o Everton Brito, aí voltou, trabalhou bola para o Emerson Santos tentou ganhar, Emerson Santos que não joga o próximo jogo, tá suspenso, bola na ponta, ganhou Macaca, bola na ponta para o Jean Dias, vai pro Gé, vai sozinho, o Gé por baixo, chegou a zaga da equipe do Náutico para tirar, né? Chega ali o camisa número 18, o Auremir se joga na bola. Aí o Gé tá no chão de novo, hein? De novo o Gé tá no chão. Bola para lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança no campo de ataque. Lembrando que a Ponte tá toda de preta, faixa branca no peito. No time da Ponte, já o Náutico, calção, meias vermelhas. Né? Algum detalhe ali no calção em branco. E a camisa do Timbu com as mangas vermelhas e aí descendo faixas na vertical. Branca, vermelha, branco, vermelho. Bola para a equipe da Ponte. Vem Maguinho para fazer a cobrança do arremesso manual. No campo de ataque, ele levanta, toca na boca do gol. Luiz Felipe apareceu de cabeça, chegou a zaga para tirar. A bola voltou. Sérgio
Rafael, bate na bola, toca a bola pro Arthur. Arthur tentou fazer o passe ali pro Everton Brito. Melhor pra zaga da equipe do Náutico. Vem Timbu, bola pro Kelvin. Ele sai da ponta, vem pro meio. É marcado ali pelo Emerson Santos. Volta essa bola aqui na ponta esquerda. Bola pro Igor Fernandes. Vem o lateral da equipe do Náutico. Fez o passe em profundidade. Era pro Thalicinho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Maguinho. Não me assusta, não. Ele foi no jogo de corpo, mas olha, no limite, hein? No limite pra não fazer o penal no cara. Não foi O Wanderson. Foi o Wanderson. Cara, não foi nada. Mas perigoso você pegar um árbitro embaçado. Aí o cara dá esse pênalti. Não tem VAR pro VAR trazer, falar, ó, vem ver que não foi e tal. É por isso que eu falo, tem que jogar com mais inteligência, cara. Tem que jogar com mais inteligência. Tem que forçar em cima do Carlinhos, que tá sem confiança e já tem cartão. Aquela cabeçada do Gé na trave era gol feito. O Gildart tá dizendo aqui, acho que vai dar 1-0 pra Ponte. O Carlos Lemos Matozinho, Everton Brito vai acrescentar mais que Jean Dias. Vai deixar o Gé na cara do gol. E quem vem pra bola é o time do Náutico. Bola pro Kelvin. Kelvin na direita, bola pra Arnaldo. Arnaldo, 2 na marcação. A Ponte faz a marcação sempre dupla. Bota a bola pra Mezenga. Mezenga pra Kelvin. Kelvin pra Patrick Alain. Patrick Alain pra Aunemir. Vem trabalhando bola. Chuteiras amarelas do Aunemir. Bola aqui na ponta esquerda. Bola pro Igor Fernandes. Igor Fernandes pro Aunemir. Capitão dos caras. O capitão da Ponte ficou o Emerson Santos, né? Vem bola na ponta. Sobe Arthur. Tira de cabeça. Bola volta pelo meio, ganha a ponte, Luiz Felipe, perde Gé vem, disputa a bola, perde, ele tá marcando falta do Gé em cima do Patrick Alain. O jogo tá parado, é falta pros caras. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, Rádio X Alphaville, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Falta pro Náutico, falta cobrada, bola dentro da grande área. Chega a zaga da Ponte para tirar dali com o Wanderson. Dá um bico na bola, tira, a bola volta ali pelo meio o Arthur. Arthur toca a bola na ponta, a bola volta ali pro Emerson Santos. Aí vem o Emerson Santos. Minha nossa senhora. Cara, o Emerson Santos, ele joga como se ele fosse, vou pegar um zagueiro aqui, como se ele fosse o André Cruz. Ele levanta a cabeça. Ele vai pra bola com tudo, né? Estufa o peito, fala daqui vai sair uma jogadaça. E aí o Bruno Mezenga se joga na bola. Pra você ter uma ideia, ele foi tirar a bola da grande área, a bola saiu pra linha de fundo. Ou seja, se tá perto do gol, ia dar trabalho pro goleirão da Ponte. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar tempo. E placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 11 passaram o segundo tempo, regressivo 34 para terminar o jogo. Vem Náutico, bola aqui pro campo de ataque, Marco Antônio, tá na grande área, cruzamento, levantamento na boca do gol, chega a zaga para tirar, segundo giro aqui, 11:20 agora, 33:40 para terminar o jogo no giro do giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você já porque a Ponte vem, bola pro Gé, ganhou do primeiro, ganhou do segundo, saiu o Muriel, foi pro chão, falta e tem que ser expulso. Vai ser expulso. Falta e tem que ser expulso o goleiro do Náutico. O Gé sozinho. O Gé levou a zaga toda do Náutico. Ganhou do zagueirão que ficou passageiro do trem da alegria. E aí, o Gé deu drible na vaca pra cima do goleirão Muriel. E não teve jeito, né? O Muriel teve que fazer o pênalti, teve que fazer a falta, fora da grande área, mas era o último homem. E aí o último homem toma cartão vermelho, se encosta no homem adversário. E aí Muriel tá expulso, o goleiro do Náutico, Pedro Lino. Tá expulso o goleiro do Náutico, o Corsato Gé conseguiu tirar o zagueiro do Náutico da jogada, partiu pra pequena área, o Muriel saiu que nem doido pra fora, trombou no Gé, não tinha jeito, né? O árbitro Arthur Gomes Rabelo foi lá e aplicou o cartão vermelho. Os dois times agora estão com um jogador a menos. 12 minutos do segundo tempo, é 0-0 nos aflitos. Agora o Gé deixou o cara do Náutico lá na saudade, hein, velho? É o
Carlinhos. Ele tem que jogar em cima do Carlinhos. Ele tá sem confiança, já tem cartão amarelo. Porque se ele faz a falta, ele ia tomar cartão. Ele ia tomar cartão. E assim, foi falta? Foi falta. Ele era o último homem. Não foi uma falta desleal, mas ele matou a jogada. Então tinha que ser expulso mesmo. Vamos ver o que o Hélio dos Anjos vai fazer pra Ponte retornar no jogo. Ele vai colocar o goleiro reserva, né? Vamos ver quem que ele vai tirar, né? Se ele vai tirar o Carlinhos, que já tem cartão, se ele vai tirar um cara do ataque. Mas o Muriel, ele troca o gol pela expulsão. Como a Ponte já tinha um jogador a menos, agora fica tudo igual. Vamos ver se agora a Ponte Preta consegue entrar no jogo de novo e consegue trazer os 3 pontos para Campinas. E vai colocar o número 11 também, hein? Ele vai tirar o Kelvin. Me parece que é o Kelvin, mas o Pedro confirma daqui a pouco. E assim, agora... E eu, se eu sou o Alberto Valentim, também eu tiro o Emerson do time, cara. Tiro o Emerson do time. Daqui a pouco o Pedrolino vai confirmar as alterações. A Ponte tem falta. Tirou o Patrick Alan, rapaz. Tirou o Patrick Alan. Pra mim era... Uma das substituições, Corsato, saiu o Patrick Alan, número 20, e entre o 32 do Náutico. É o goleiro. É o Léo. O Léo. É o goleiro reserva, certo? Certo. Então o Léo tá no jogo. E o Patrick Alan foi embora. E o Kelvin também saiu. Pra entrada do número 11. Saiu o Kelvin pra entrada do 11 no time do Náutico. Hélio Borges. Daqui a pouco o Marcelo fala das alterações também, né? O Hélio Borges era titular desse time aí. Sim. Falta pra Ponte. Vem Emerson Santos ou Danilo Barcelos. É a primeira do Léo no jogo, hein? Quem sabe? Pra bola. Vem pra bola ali. 4 homens na barreira. Barcelos, Emerson Santos. Barcelos bateu pro gol! Pra fora! A bola passa, vai embora. O Léo olhou. Que fazem, cara. Que fase, o Léo já entra com uma bucha, tem que ir para uma bola que era uma falta, quase que o Danilo Barcelos põe na rede, hein, Pedrolino? Quase que o Danilo Barcelos põe na rede, Corsato, belíssima cobrança de falta, o Léo só olhou e agradeceu que a bola foi para fora, o Náutico já está no ataque, 15 minutos do segundo tempo, segue 0-0 nos aflitos. Lembrando que o Náutico fez 4 alterações, né? Saíram Rayan, Patrick Alan, Marquinhos e Kelvin, 4 alterações agora... Uma expulsão para cada lado. O Muriel foi embora. E ali daqui a pouco nós vamos trocar. Vamos colocar Léo com a número 12. Porque o Muriel tá expulso. E aí, Felipe Marques, precisava... o cartão vermelho fica aqui embaixo, né? Beleza, boa. 2 vermelhos. 1 para cada um. Embaixo da tela lá tem 2 vermelhos. 1 para cada um. São 8 escanteios no jogo. Bola para a equipe do Náutico. Vem e deu ruim para a Ponte. Arnaldo dentro da grande área. Fez o toque para trás. Chega a zaga da Ponte. Cara, se ele chuta, eu acho que dava mais trabalho. Aí ele tentou tocar a bola pra trás pro Mezenga, o Mezenga não pegou. Aí vem o Luiz Felipe e ganha essa bola pra Ponte. Deixa eu confirmar aqui, porque eu não girei o placar direitinho, não. Então vamos começar tudo de novo na prática, como diria Marcelo Corsato, Felipe Marques. Na prática com R. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 16 minutos, 16, passado o segundo tempo no regressivo. 22 para terminar o jogo no giro do giro, eu giro que giro, placar do futebol. Série C, Campeonato Brasileiro nos aflitos. Náutico e Ponte empatam 0-0, Corsato. Também pela C-Zona, o CSA vai empatando com confiança pelo placar de 0-0. Série B do Campeonato Brasileiro, bola rolando o primeiro tempo. O Remo vai empatando com Volta Redonda pelo placar de 0-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Macaca querida, você me fascina de um jeito que só você me fascina. E o Bruno Mezenga caiu ali. O Hélio pode fazer mais uma alteração, né? Acho que não vai dar pro cara não, hein? Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Ô Carlos, oi. E assim, provavelmente ele vai tirar o Bruno Mezenga, né? E aí ele não vai poder modificar mais o time. E o Carlinhos vai continuar no jogo, o zagueiro que já tem cartão amarelo e tá muito inseguro. Então, o caminho das pedras é em cima do Carlinhos, hein? A Ponte volta pro jogo agora, né? Porque agora é 10 contra 10, né? A Ponte volta pro jogo agora e a Ponte ainda pode mexer mais uma vez. A Ponte ainda pode fazer mais uma alteração, porque a Ponte fez uma alteração no primeiro tempo com a bola rolando. Isso. Fez uma alteração no intervalo, que foi a entrada do Everton Brito. Então a Ponte pode mexer 2 vezes ainda. Vai mudar.
Pode mexer 2 vezes ainda o time da Ponte. E o Hélio dos Anjos vai mexer, né, Pedro? Isso mesmo, saiu 80 Bruno Mezenga e entrou 38 Leonardo. Então é a última substituição do Náutico. Saiu 80 Bruno Mezenga e entra o 38 Leonardo. Na verdade, a Ponte pode mexer. A Ponte tem 2 paradas e 3 mexidas. 3 mexidas. E agora temos Léo e Leonardo no jogo. O Emerson Santos tem que jogar com seriedade, tá dizendo aqui o Wilson Correia. Emerson Santos louco para dar o gol pro adversário novamente. Silvio Seco já salvando o pescoço do Valentim do Oliveira, hein? Jogando em cima do número 3 deles. Na verdade não é o 3, né? O 33. São 2 3, viu, Silvio? Porque o 3 já foi embora, que é o Ryan. Carlos Lemos Matozinho, eu vi gol nessa bola do Barcelos, ele tá dizendo, eu também. Ricardo Monteiro, se fosse o Elvis, seria gol. Valentim errou. Carlos Lemos Matozinho, ficar com o G até aguentar e depois colocar o 25. Silvio Seco, não só o Valentim mexe errado, o Hélio também tirou o carequinha melhor deles, também achei. Bota o Elvis de volta, pelo amor de Deus, diz aqui o Thiago Barba. É que não dá, né? Não é igual ao futsal. Bola pro Náutico, quase 19 passados deste segundo tempo. 0-0, Ponte Preta e Náutico e Ponte. Vem aí o Carlinhos, tá amarelado, camisa número 33. Ele vira esse jogo, toca a bola ali na ponta direita, bola pro Arnaldo. Arnaldo vem na marcação ali pra cima dele. O camisa Arthur, camisa número 15 da Ponte, volta a bola, trouxe a bola na ponta, já virou, trabalhou a bola aqui pelo meio. Jogadores que entraram nesse time do Náutico, é o Talicinho, tá na bola, na ponta esquerda. Ele toca a bola ali pro Igor Fernandes para Talicinho, que tá jogando aqui na ponta esquerda, passou pelo Wanderson, vem na marcação de novo, aí veio o Maguinho, ganhou, né? Mas o árbitro tá parando para marcar uma falta do Talicinho, camisa número 35. O jogo tá parado, é falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Bom, Ponte Preta e Náutico, já disse aqui, se enfrentaram por 3 torneios diferentes, né? 7 jogos pela Série A, 18 pela Série B e 2 jogos pela Copa do Brasil. Tem amarelo, viu, Corsato? Pra quem? Vai. Diogo Silva. Atrasaram o retorno da jogada. Diogo Silva da Ponte Preta está amarelado. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Se foram 2 jogos pela Copa do Brasil em 2018. O torcedor da Ponte vai lembrar. No primeiro jogo, nos aflitos, a Ponte perdeu 1-0. Mas no Majestoso vencemos por 3-0 e passamos de fase na Copa do Brasil. Pela Série C, esse é o primeiro confronto na história entre as equipes. Lembrando que essa é só a segunda vez que a Ponte Preta disputa a Série C. O Náutico já tem mais participações nessa Série C de Campeonato Brasileiro. Silvio Seco, falando que o Valentim mexeu, não é só o Valentim que mexe errado, o Hélio dos Anjos também. Vem o Wanderson, boa briga ali pra cima do Talicinho, aí saiu com bola e tudo, né? Saiu, foi embora para lateral para a equipe do Náutico fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Bola para a equipe do Náutico, vem o Arnaldo, sai da ponta, vem para o meio, faz o passe, abre o jogo, toca a bola para Auremir. Auremir lá na ponta direita, lembrando que o Náutico não pode mexer mais, já fez as 5 alterações. Bola para o Náutico na direita, vem para o cruzamento, levantamento da boca do gol, já levantou o instrumento. O auxiliar número 2, Adilson Gomes de Oliveira do Espírito Santo, anotando que a bola saiu. Saiu da linha e tem jogador da Ponte caído por ali. Vamos aguardar para ver quem é. Jogador da Ponte caído. O jogo tá parado e atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Vamos chegar a 22 minutos. Chegando no 22, vão faltar 23 para terminar o jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Série C, Campeonato Brasileiro. Náutico e Ponte no aflitos vão empatando 0-0, Marcelo. Série A do Campeonato Brasileiro, bola rolando para 2 partidas. Fluminense e Vasco vão empatando 0-0. O jogo começou às 18h30, ou seja, 30 segundos, e começou também no Morumbi. São Paulo e Mirassol vão empatando pelo placar de 0-0. Valinhos FM 87.9. Carlos Corsato. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Ele estava anotando, o Marcelo tá falando Diogo aqui Silva, do árbitro, né? ele estava anotando o cartão pro Diogo Silva. É isso. Bom, vamos lá. O Piero 8 quer saber do comentarista. Ô, Piero, se não fosse você, o comentarista hoje não ia falar, velho.
Não ia trabalhar, não. Você acha que falta mais ousadia ao time da Ponte, comentarista? Cara, no jogo de hoje não faltou ousadia, faltou inteligência. Porque a Ponte começa bem o jogo até a expulsão do Léo Oliveira. Então, ousadia, às vezes, em alguns jogos pode ter faltado. Mas no jogo de hoje, não. Faltou inteligência. O jogador que tá caído da Ponte ali é o Wanderson, né? É o Wanderson. O jogo já começa, Carlinhos. A bola já tá aqui no campo de defesa. Aí vem o Léo, dá um bico nessa bola pra tirar dali. Parece que ele entrou meio afobadaço, o Léo, goleiro. Mas o Náutico vem, não desiste. Vem o Timbu, bola com o Arnaldo. Sai da ponta. Ih, sentiu o Arnaldo. Sentiu o Arnaldo e não pode mexer mais, né? Bola aqui na ponta esquerda, bola pro Talicinho. Eles não pararam o jogo, não. Talicinho, vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Passa, vai embora. E o Wanderson não tava no jogo, né? Linha de fundo, não tava. O Wanderson não tava no jogo. A Ponte com 9. O Náutico com 10, mas aí agora parece que sentiu o Arnaldo, é a coxa. E aí, amigo, se ficar no jogo é número apenas. Lembrando que foi o Arnaldo que toma a falta do Léo Oliveira. Não, mas é coxa. É coxa, ele põe a mão na posterior, na posterior. como você gosta de falar, Carlos. Posterior da coxa esquerda. Esquerda, é isso. Mas tá correto, né? Posterior da coxa esquerda. E foi o que você falou, não tem mais alteração pra fazer. Não tem. Então aí vai, se ele continuar, ele vai fazer número, vai jogar lá na frente lá. E tava jogando bem o Arnaldo, hein? Tava. Ele é bom jogador, cara, ele não é mau jogador. Thiago Borba tá dizendo, coloca o... já li essa. Coloca o Elvis de volta. Hoje parece que não vai ter nenhum superchat, viu, Marcelo? Não vai. Você tá implorando por um superchat. Qual é o valor mínimo? O valor mínimo é R$2. Deixa eu ver se eu faço. Não. Se chegar seu, você vai pagar depois 200. Você vai deixar fixado aí o meu, peraí. Não vai mandar, não. Deixa eu ver se eu tenho dinheiro na conta. E aí manda lá o superchat que vai ficar afixado, o seu superchat. Carlos Lemos Matozinho, cansou já. Tem que sair aos 25 minutos. E entraram 25. Osmar Dangar, a escalação no desenho aí está desatualizada. Tá dizendo aqui o Porque foram muitas, então. Então calma que a gente vai chegar lá. Se tiver alguma dúvida, o Pedro Lino informa. Sempre. Olha a Ponte! Vem o Gé dentro da grande área, ficou pedindo pênalti! Ele foi pro chão, o árbitro não marcou, mandou seguir, deu linha de fundo, tiro de volta. Eu também achei que não foi, mas de novo em cima do Carlinhos. Então vamos lá. Se der algum perigo aí, vocês vão falar. A Ponte tá jogando com Diogo Silva, Maguinho, Wanderson, Emerson Santos e Arthur. Aí tem Danilo Barcelos, Luiz Felipe, Gé e Everton Brito. Esqueceu do Sérgio Rafael também. E o Sérgio Rafael. Isso. Sérgio Rafael no time. Ok. O Sérgio Rafael. Tá com um a menos aí. Tanto que a gente já tem um jogador faltando ali, né? Mas pode deixar só o vermelho, não precisa nem tirar, né? Só deixar o vermelho como ele fez com o Muriel lá. Isso. Pra não confundir muito. É porque o Léo virou goleiro, né? O Léo virou goleiro. Mas tudo bem, o Léo é o goleiro. E aí o Muriel deixa lá, é verdade. O cara que tá expulso, ninguém vai ocupar a posição dele, tá correto. Não precisa tirar. Então deixa lá o Elvis com o vermelhão. O Elvis não, o Léo Oliveira com o vermelhão. E o Elvis já não tá mais no time. Bola pro Gé, vai queimar dali, bateu pro gol. Ela passa, vai embora. O Léo ia colocar a mão direita na bola, mas viu que ela ia pra fora. Então vamos lá. O que tá errado na nossa escalação ali? O Elvis não tá no jogo, o 10. Tira o 10. Tira o 10 e não coloca o Elvis. E na Ponte só entraram o Everton Brito e o Everton Brito é a camisa 29. E o Luiz Felipe 27. Tem um reflexo aqui, eu não consigo ver a escalação. Então não sei se tá o Luiz Felipe ali ou não. Não tá. Então é ele que tá falando. Então é ele no lugar do Elvis. Boa. Luiz Felipe na vaga do Elvis. Obrigado, viu, ô Matozinho? Acho que não vai dar pro Gé não, hein? Não vai dar pro Gé não. Tô achando que ele vai ser substituído já. E aquele lance que ele reclama de pênalti, pra mim não foi pênalti não. O jogador vai ombro com ombro, né? Então, pra mim não foi pênalti não. Mas tá dando um trabalho danado pra zaga do Náutico, o Gé, e ele já foi mesmo, cara. Saiu até de maca. Também tá voltando de contusão, a gente tem que ver isso, né, Carlos? Substituição. Mas jogou bola hoje, hein? Jogou bola, vai. Na Ponte Preta saiu o Gé, camisa número 9, entrou 35, Diego Tavares. Saiu o Gé e entrou o Diego Tavares na macaca. Ele não opta, né, Marcelo, pelo 25, né, que tá no banco de reservas. Sim, mas eu acho que nesse ponto aí agora ele tá certo, né?
Eu também não teria colocado o Gustavo 25, não. Eu teria colocado o Diego Tavares também. Agora, se ele for fazer mais uma alteração, aí dá pra colocar o Gustavo 25, porque agora é 10 contra 10, né? Tá certo que o Gé tava levando vantagem em cima do Carlinhos do corpo, né? É isso que eu tô dizendo. Então aí manteria a mesma característica, mas o Gé é mais jogador que o 25 também, né, Carlos? E o Diego Tavares, toda vez que ele entra, ele tá entrando bem, diferente do 25, que não tá entrando tão bem assim. Né? Então, mas você concorda comigo? Por exemplo, o Náutico não pode mexer. Tem o Arnaldo que tá meia boca no jogo, não sei nem se tá no jogo. Depois eu preciso confirmar aqui. Né? A Ponte pode fazer alterações. Você não concorda comigo que ele podia colocar mais fôlego nesse jogo e colocar o 25 também no time? É verdade, é verdade. E eu falei, toda vez que ele entra, o Diego Tavares entrou um jogo só, né? Isso. Só um jogo. Bora na ponta. Então agora tem o Diego Tavares, camisa de número 35 na vaga do Gé. Já tá lá atualizado na nossa lista. É, rapaz, que pena. Porque o Gé tava ganhando desse Carlinhos aí fácil, hein? Futebol. Eu espero que o Gé seja só o cansaço, porque ele sai depois de fazer uma conclusão ali, né? Claro que ele estava na disputa com o jogador de pênalti, mas antes ele tinha dado um chute e ele sai sentindo ali a coxa. Danilo Barcelos toca a bola pro Arthur. Arthur na grande área, cruzou, a bola voltou pro Everton Brito, vai queimar dali, bateu pro gol, pegou na zaga, voltou pro Emerson Santos, bate pro gol, fraquinho, Emerson. Léo, sai do gol pra ficar com ela. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Rapaz, os caras do Norte estão fazendo falta até neles mesmos. No 38, deu um carrinho no 35. Era pra amarelo, velho. Você é doido, tal do Leonardo. Bola pra Ponte, é pro Diego Tavares, sai do gol, Léo, pra ficar com ela. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Chegamos à meia hora do segundo tempo. Trintinha do segundo tempo. No regressivo 15 para terminar o jogo. No giro do giro, meu giro que giro. Placar do futebol para você já. Porque a Ponte vem. Bola com o Everton Brito. Foi pro chão, é falta. E foi o Auremir, você vê, né? O tal do critério. Ele tava dando cartão para qualquer tipo de puxada. E nessa ele não deu cartão. Seria cartão pro jogador da equipe do Náutico, ele não deu. O Arnaldo foi pro banco de reservas, hein? Tá com 9 jogadores o time do Náutico. E eu queimei a língua, porque o Everton Brito tá muito melhor do que o Jean Dias. No giro, 30 minutos 15 para terminar. Nos aflitos, Náutico Ponte, 0-0, placar ao vivo, futebol interior. Vai, Marcelo. Série B do Campeonato Brasileiro, bola rolando, começou às 18h30, Avaí e Chapecoense vão empatando 0-0. Já o jogo que começou às 18 no Mangueirão, o Volta Redonda saiu na frente, mas o Remo empatou. Agora Remo 1, Volta Redonda também 1. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. É fato, muito prazer. Eu sou o Carlos Corsato. Falta pra Ponte. Danilo Barcelos para fazer a cobrança. Bem à direita, vai queimar dali, bateu pro gol. Pegou o Léo. Aí ele não quis jogar alto, né? Quis jogar baixo. O Léo firme. Foi pra ela, fez a defesa, tá trabalhando. O tal do Léo, hein? Entrou numa fogueira danada aí, mas tá se dando bem aí o menino, goleiro reserva do time do Náutico. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Só pra lembrar que esse empate aqui pode fazer a Ponte perder a liderança da competição. E vem Náutico, bola aqui pro campo de ataque, o passe lá na ponta esquerda, jogador do Náutico ganhou essa bola, trouxe a bola na ponta esquerda, virou, mais um passe, vai queimar dali, bateu pro gol, foi travado. Aí a bola voltou pra Ponte, vem ali o Maguinho, ganha essa bola pra Ponte, toca a bola pra Diego Tavares, não pega. Quase que ele derruba a câmera Corsato. Da TV. Chamou, falou. A hora que você quiser, público e renda. Pode ser agora. Público total, 9.500 pessoas, 9.500 pagantes, para uma renda de R$ 174.841. 9.500 o público total, 174.841. Bola pra Ponte, aqui no meio. Vem ali o Elvis. O Elvis não tá mais no jogo, era o Emerson que tava por ali. A zaga tirou, a bola voltou pra Ponte, falta do Everton Brito. Em cima ali do jogador da equipe do Náutico, o jogo tá parado. Então, o Alberto Valentim podia fazer aquilo que você falou, né, Carlos? Tirar um dos volantes e colocar o 25, cara, um time, sabe? Colocar ou até mesmo o Serginho, vai. Tira o Emerson Santos e coloca o Serginho.
Coloca velocidade, eles estão com um a menos. Além de ter o goleiro expulso, eles tiveram agora a saída do Arnaldo, que saiu contundido. Pois é, mas agora a Ponte tá vacilando, hein? É falta para a equipe do Náutico fazer a cobrança. Bom, o chuta-chuta dos caras, o Patrick Alain foi embora. Quem tá ali para fazer o chute agora é o 11. Quem é o 11? É o Hélio Borges. Vem ele para fazer a cobrança da falta. Perna direita na cavadinha, levantou, tocou na boca do gol. Sobe a zaga da Ponte para tirar. Meu Deus. A gente não tem sossego mesmo, né? Escanteio. Escanteio para os caras. A Ponte não tem nenhum escanteio no segundo tempo. Esse é o segundo escanteio para a equipe do Náutico. Escanteio, só para lembrar que o Náutico tem... Era para ter só um jogador a menos, né? 10 contra 10, porque a Ponte também tem. Expulso o goleiro, o Muriel da equipe do Náutico. A Ponte teve o Léo Oliveira expulso, mas o Arnaldo se contundiu, sentiu a posterior da concha esquerda. Como o Hélio dos Anjos já havia feito todas as alterações, o Náutico não pode mexer. E aí, o Náutico está jogando com 9. Hélio Borges, vem ele para fazer a cobrança do escanteio. Se segura aí, Ponte, 33 para 34. Levantou, tocou na boca do gol. Emerson Santos sobe e tira. Bola volta aqui para Ponte. Everton Brito tocou pro Diego Tavares. Tá na ponta direita aqui, o Maguinho pede. O Everton Brito corre, o Luiz Felipe também. Ele fez o passe na ponta e foi errado, né? Era pro Maguinho, voltou, trabalhou essa bola pro Luiz Felipe. Vem o Luiz Felipe, ganha na ponta direita. Fez o passe errado, o Diego Tavares. Era pro Maguinho que tava solto aqui pela direita. Abre o jogo, toca a bola, vem o Tavares, cruzamento, levantamento na boca do gol, vem Talicinho, tira, bola volta pra Ponte, Danilo Barcelos, perna direita, uma bomba! Fora! Perna esquerda, óbvia, do Danilo, que é a boa! Ele bateu, ela foi embora. Rapaz, o Léo voou. Não sei não se vai pro gol, tinha endereço de rede. Hein, Pedro Lino? Se vai pro gol, tinha endereço de rede, só que passou tirando tinta da trave, né, Corsato? Belo contra-ataque da Ponte Preta, a bola sobrou pro Danilo Barcelos e vem Ponte Preta. Ganhou a Ponte de novo, o Diego Tavares tocou pro Luiz Felipe. Futebol interior. É isso, né, cara? É isso. É isso. Futebol. O Luiz Felipe é o que ele pode entregar, cara. É o que o Luiz Felipe pode entregar. Nem me chama que eu não vou falar nada. Paulo César, Arthur tá esgotado. Belo presente do Sérgio Rafael, hein? Osmar Dangar, agora ele voltou com o Meia Tavares, porque não deixou o Elvis então? Tem o cara expulso, né? Não dava pra ele, nesse caso aí, não dava pra ele prever que os caras iam ter um cara expulso ali, né? Bola ali pra Ponte, vem bola na ponta à esquerda, vem o Everton Brito, entrou bem no jogo, o Everton Brito 35, toque do Felipe Marques da mesa de som, pede bola aqui na ponta, bola pra Ponte, na direita, era pro Maguinho que tava por ali, sai do gol, Luiz Felipe também tá por ali. O duro, cara, é ver o Luiz Felipe jogando ali na frente, né? Porque não vai dar pra sair nada ali, viu? Náutico com 9 e o Covarde contente com o empate. Wilson Correia, Sérgio Rafael está de brincadeira. Bola pro Mato que o jogo é de campeonato, coloca ele aqui. Carlos Lemos Matozinho, Paulo César tá dizendo que o Arthur tá esgotado. Batata Ponte Preta, Carlos e Marcelo. Linguinha do Pedrinho, eu vou mandar um beijo pra Vivi, a loirinha mais linda Ponte Pretana. Agora ele mandou aqui, né, velho? De novo? De novo, e a Vivi sumiu hoje, por isso que ele tá mandando. Carlos Lemos Matozinho, meio pênalti, tá dizendo aqui. Do Gé lá, achei que não foi, mas achei que pra mim não foi pênalti não. Vai foi esperar, ombro com ombro. O Matozinho tá dizendo que ele vai esperar o time do adversário fazer um gol pra ele mexer de novo. Ponte perde muitas oportunidades, pode custar caro. Bom, agora a Ponte pode fazer mais duas alterações, né? E tem uma parada pra fazer. Ele colocou em campo o Luiz Felipe, o Everton Brito e o Diego Tavares. Bola para a equipe do Náutico, aqui no campo de ataque. Vinha, Wanderson, peito, estufa o peito. Parece uma calopsita, tira essa bola. Bola volta para Emerson Santos, tá suspenso, hein? Não vai jogar contra o Ipiranga na segunda-feira, não nessa, na próxima. Põe o Serginho, o Gustavo 25 no time, cara. Estamos pedindo isso já faz tempo, mas ele não coloca. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Futebol burocrático aí do time da Ponte. 37 passados do segundo tempo. Bola pro Emerson Santos. Emerson Santos lá na ponta esquerda. Bola pro Arthur. E o Náutico, inteligentemente, né? Faz a marcação no espaço mais curto do campo, porque falta jogador para fazer a marcação. Na ponta direita, bota a bola para Luiz Felipe. Tá sozinho, Luiz. Tá sozinho. O que ele faz? Bola para a perna esquerda, vai queimar ali, bateu pro gol. Pegou o goleiro. Agora ele foi bem. E a bola tá sobrando no pé do Luiz Felipe. Ele bateu, Léo foi pra bola, fez a defesa. Pedroca. Belo chute do Luiz Felipe, só que tinha o Diego Tavares ali pedindo a bola, Corsato.
O Léo fez bela defesa, a Ponte já está no ataque de novo. 37 minutos do segundo tempo. Segue 0-0 no Estádio dos Aflitos e a Macaca vai mexer, viu? Vai mexer 2 vezes, mas vem zagueiro aí, velho. Não, ele gosta, né? Ele gosta, zagueiro e volante, ele é apaixonado por zagueiro e por volante, né? E eu não colocou nenhum nem outro que eu falei, né? Não vai ser nenhum nem outro que eu falei, Só tá, pra gente? contrariar, que é um grupo de pagode que eu adoro, mas só pra contrariar a nação. Ele tira o 18 e o 6. Sérgio Rafael vai embora. Substituição. Vamos, repórter. Informa, repórter. Informa. Sai o 18, Emerson Santos, e entra o 26, Vicente Concha. Meu Deus. E sai o camisa número 6, Sérgio Rafael. E entra Bruno Lopes. Bruno Lopes 77. Então sai Emerson Santos e Sérgio Rafael. Entra Vicente Concha e Bruno Lopes na Ponte Preta. É escanteio pra Ponte. Primeiro escanteio pra Ponte no segundo tempo. Vem levantamento na boca do gol. Passa por todo mundo. Aí vem o Diego Tavares, vai brigar com o Talicinho. Falta do Diego Tavares em cima do Talicinho. O jogo tá parado. Então, Sérgio Rafael saiu pra entrada do Concha. Isso com, deixa eu ver no meu cronômetro aqui, 38, né? E o camisa número... quem que saiu pra entrada do Bruno, por gentileza? O Emerson. Emerson. Tava amarelado, Santos. Emerson Santos. Cara, pra mim ele mexe errado. Ele tinha que ter colocado o Serginho ou o Gustavo 25 no time, né? Tá, o Bruno Lopes, tá bom. Gostei do Bruno Lopes, ok. Mas pra que colocar um zagueiro, cara? O Náutico não tem nem atacante mais. O Náutico não tem nem atacante. Ele tira o esquema com 3 zagueiros, né? Porque ele tira 2 zagueiros e coloca pelo menos um atacante. Mas o Emerson tá jogando de volante, Carlos. Já estava amarelado também. Bola pra Ponte. Aqui no meio, Everton Brito. Agora ele que arma esse time da Ponte. 39, passado o segundo tempo. Tá 0-0. 0-0. A Ponte vai empatando com o Náutico. Vai quebrando uma sequência de 2 vitórias seguidas do Náutico na competição. A bola vai lá na ponta esquerda. Era pro Everton Brito. Chegou a zaga da equipe do Náutico pra tirar. Rouba essa bola lá pela ponta direita. O Felipe Santana. Ele ganha essa bola pra equipe do Náutico. Toca a bola ali pro Carlinhos. Carlinhos na ponta esquerda. Vira o jogo pro Igor Fernandes. Náutico tem 9 em campo. Tem um expulso, um jogador machucado. Vem ali o Wanderson, tira, joga essa bola pra fora. Joga essa bola pra fora e agora nós vamos ter a grata surpresa. Nada contra o garoto, tá? Mas o último jogo do tal do Concha foi aquele jogo contra o Concórdia, né? Ele tá até agora correndo atrás do atacante do Concórdia. Bola pra Ponte, tá sendo seguro ali o Luiz Felipe. Tá sendo seguro o Luiz Felipe e o Auremir. E o Auremir, né, que já tinha empurrado ali há pouco o jogador da equipe da Ponte Preta, né? Não tomou nenhum cartão e agora ele toma cartão porque ele segura o Luiz Felipe. Ele segura o Luiz Felipe e toma cartão amarelo. O 77 vai marcar, diz aqui o Carlos Lemos Matozinho. Está perdendo muitos gols, porque não coloca o 25, não dá mais, né? Paulo Sérgio, Concha, não acredito. Tira o Luiz Felipe e coloca o Serginho. O 77 é o Renato? Não, é o Bruno Lopes. Carlos Lemos tava Matozinho. pregado, né? O 77 é um pouco melhor do que o Renato. Quem é o 77, diz Osmar? É o Bruno Lopes. Bruno Lopes. Bola na ponta. Vem bola pra Ponte. Vem bola pro Maguinho. Vem cruzamento. Pega no jogador da equipe do Náutico e sai. Ele não gostou do passe que ele recebeu, não, hein? Ficou pé da vida com o passe que ele recebeu. Escanteio pra Ponte. Mais um escanteio pra Ponte no jogo. É o 6º escanteio pra Ponte. Segundo no segundo tempo. Quem vem pra bola ali? Danilo Barcelos. Vem ele pra fazer a cobrança. O Piero tá dizendo aqui, parece que o jogo se encaminha para um empate. Bruno Lopes, perfeito, obrigado. Diz aqui o Osmar Dangar. Vem bola para a equipe da Macaca. Danilo Barcelos e superchat. Hoje parece que não tem superchat. Aí ninguém quer dar um superchat. Vem para a bola aqui Danilo Barcelos. Perna esquerda, levantou fechado na boca do gol. A bola voltou para a Ponte. Goleirão tirou. Luiz Felipe rouba a bola para a Ponte. Trabalha a bola para o Maguinho. Maguinho olha para quem tocar. Vai fazer o passe longo dentro da grande área. Sobe o Auremir para tirar. Aí voltou Diego Tavares na ponta para o Luiz Felipe. Luiz Felipe, sempre ele. Ganha no primeiro, no segundo. Toca a bola ali para o Everton. Vai fazer, bateu pro gol, é gol! Gol! Everton Brito é da Ponte! É gol, é gol, é gol! Futebol é a nossa paixão! É gol, é gol, é gol! Bola na rede, campeão! Passe de Luiz Felipe! Ainda bem que a vida nos proporciona emoções e momentos mágicos. Assistência de Luiz Felipe para Everton Brito.
O goleirão Léo saiu, fechou o canto, mas o Everton Brito, astuto, perna direita, manda a bola pro fundo da rede do goleirão Léo, que nada pode fazer. Everton Brito, Everton Brito, Everton Brito, Everton Brito, 1000 vezes você, Everton Brito. 29 a camisa dele. O número do gol, o número da emoção, para deixar o torcedor pontipretano em todo o mundo, para deixar o planeta preto e branco, o planeta dos macacos bem feliz. Ponte Preta, macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte 1, Náutico 0. Goleirão Léo, essa você só pega lá no fundo da rede. Me conta, me dá um detalhe do primeiro gol do jogo, o gol da Ponte, o gol do Everton Brito. Printa a tela aí, Pedro Lino. A Ponte estava procurando o Corsato, procurou no primeiro tempo e achou no segundo tempo. Passe do Luiz Felipe e ele, Everton Brito, desencantou. Ponte Preta 1, Náutico 0, está aberto o placar no Estádio dos Aflitos. O jogo não acabou ainda, mas o povo tá indo embora. Vem Náutico, bola aqui pro campo de ataque. Vai sobrar a bola, Diogo Silva sai do gol. Vai ficar com ela o goleirão da Ponte. Atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 44, segundo tempo. Para terminar o jogo, 1 minuto. Claro que teremos acréscimos aí, muitas paradas. Eu acho que vamos até uns 55. Daqui a pouco você vai saber. Nos aflitos. 0 pro Náutico, 1 pra Ponte. Everton Brito marcou a 43 do segundo tempo. Placar ao vivo, futebol interior, Corsato. Se a Ponte vencer o jogo, ela continua na liderança do Campeonato Brasileiro da Série C ao final dessa rodada mais uma vez. Série A do Campeonato Brasileiro, 2 jogos, Fluminense e Vasco 0-0, São Paulo e Mirassol também o mesmo placar. 87.9, a voz da nossa gente. Carlos Corsato. Ah, macaca querida, você me fascina de um jeito que só você me fascina. Náutico agora vem pro campo de ataque e vai abrir, né? Bola pra Ponte, bola pro Diego Tavares. A Ponte tem mais fôlego, a Ponte pensou melhor as alterações, a Ponte tem mais fôlego no jogo. O Náutico agora vai ter que ir pro jogo. Vai ter que ir pro jogo o time do Náutico. Mais 6. Mais 6, eu falei 10, né? Então vamos até 51. Vamos até 51. E aí, Corsato, o que a Ponte precisa fazer para manter esse resultado? Tocar bola, ter tranquilidade e aproveitar que o Náutico vai se lançar ao ataque e jogar nas costas dos zagueiros. Diogo Silva, nas costas dos zagueiros e também dos laterais aí da equipe do Náutico. Na verdade, pela direita, quem tá fazendo é o Hugo Borges, a lateral direita, né? Mas a Ponte é melhor no jogo, cara. A Ponte teve aquele probleminha depois da expulsão do Léo Oliveira, no final aí do primeiro tempo, mas no segundo tempo a Ponte foi melhor também. A Ponte merece o resultado, Carlos. E olha, queimamos a nossa língua. Você com o Luiz Felipe e eu com o Everton Brito. Graças a Deus. Bola para o Luiz Felipe, vem ele. O Everton Brito pede de novo. Tem o Diego Tavares pedindo aqui na ponta direita. Ele não quis chutar, né? A bola voltou de novo pro Luiz Felipe. Parece que a Ponte agora vai esperar o jogo acabar. E, cara, tem muito jogo ainda, hein? Tá, tem tempo. Se uma bola, como diz o Marcelo, é uma bola vadia aí, pode dar trabalho pra Ponte, né? Bola do Danilo Barcelos, jogando mais aqui pelo meio. O Danilo Barcelos agora armando esse time. Bola pro chileno, Vicente Concha, 23 anos. Foi contratado essa temporada pelo time da Ponte. Jogou em seleções de base lá do Chile. Não jogava desde aquele jogo contra o Concórdia. Derrota da Ponte na Copa do Brasil na eliminação. Bola pra Ponte. Bola ali pro Arthur. Tem jogador da Ponte que já não aguenta mais também. A bola voltou pelo meio, vem bola pra Ponte. Bola pro Diego Tavares. Ele tá dentro da grande área. O Bruno Lopes pede. O Diego Tavares tá com a bola, virou, trabalhou bola pro Everton Brito. Artilheiro da Ponte no jogo. Vira na ponta direita, bola pro Luiz Felipe. Nossa, o Luiz Felipe tá parecendo o Elvis. É o Luiz Felipe mesmo. Deixa eu tirar o óculos. É o Luiz Felipe mesmo. Bola pra Maguinho. Maguinho na ponta, volta. Essa bola aqui um pouco mais atrás. Bola pra Wanderson. Canais Futebol Interior. Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Segunda tem hora da macaca. A Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque. Vinha, a zaga da equipe do Náutico tira, a bola volta pelo meio. Chega o Wanderson, dá um pico na bola, tira, a bola vai ficar lá com o Léo. Goleiro do Náutico sai do gol pra fazer a defesa e vai pintar o cartão amarelo ali
para um jogador da Ponte. Ele tá Acho que é o Concha, hein? Ele tá marcando falta em cima do Leonardo. Camisa número 38, daqui a pouco a gente confirma aqui. Mais um cartão no jogo, mas nem entrou direito o tal do Concha, já tomou cartão. Vem Náutico, bola aqui pro campo de ataque, ela pro Talicinho, forte. A bola sai, vai embora, linha de fundo, tiro de volta pra Ponte. Segunda tem Hora da Macaca, 9 da noite no YouTube, Hora da Macaca, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vicente Conte amarelado. Facilidade que esses caras tomam cartão também. 48. 3 pra terminar. Ô Felipe Marques, como é que estamos aí de teaser, por gentileza? Só mais um? Então bora. Tem Hora da Macaca na segunda-feira. Vem o time do Náutico, vai apertando aqui o time da Ponte. Chega ali o Vicente Concha, bate nessa bola, joga pra lateral. Lateral tá dando lateral pra quem? Pra Ponte? É, lateral pra Ponte. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. E o time do Náutico vem, bola aqui pro campo de ataque, bola pro Talicinho, tentou fazer o passe ali pro Léo. Sai do gol, goleirão da Ponte, Carlos, o Diego pra ficar com ela. Tem que tocar a bola, cara, mas no campo de tocar ataque, aqui no campo de defesa, velho. Tem que tocar lá no campo de ataque. Fazer o que o Diogo Silva fez. Joga a bola lá pro campo de ataque. E põe lá o Bruno Lopes pra brigar por essa bola. A bola voltou pra Ponte. Bola pra Danilo Barcelos. Danilo tenta tocar. Toca errada. A bola volta. Volta pro time do Náutico ainda. Bola pro Talicinho. Segura os caras. Segura os caras. Vem o Talicinho. Falta. Falta em cima do Talicinho. Não, segue o jogo. Ele não deu. Ele não deu a falta. A bola voltou pra Ponte. Bola pro Arthur. E o Talicinho olha pra ele assim como quem diz: pô, você não deu essa falta. Bola pro Vicente Concha. Danilo Barcelos também não aguenta mais nada, hein? Não aguenta. Bola pro Arthur. Esse é o problema também, mas não pode mexer. Bola o Arthur pro Arthur também tá cansadão. Arthur correndo pra trás. A bola voltou. Parece caranguejo. Bota a bola na ponta. Bola na ponta pro Everton Brito. Everton Brito pro Arthur. A bola volta de novo pro Everton Brito. Tem que tocar aqui. Tem que chamar os caras que tem fôlego pra ganhar esse jogo. Bola aqui na ponta. Só pra lembrar que a Ponte jogou bom tempo aí com um jogador a menos, né? Agora é o Náutico que tem um jogador a menos, porque teve, além do jogador expulso, o Arnaldo, que saiu contundido com um problema na coxa. 49-40. Vai o Diogo Silva. O árbitro prometeu até 51. Aí o Diego toca pra ninguém. Meu Deus. Meu Deus. Ô, Diogo. Osmar Dangar. Valentim deve receber o convite da CBF de auxiliar técnico vitalício. Boa noite a todos da rádio. Idem. Final de semana. Valeu, Piero. Obrigado, viu, por estar com a gente aqui. Valeu. Vem o time do Náutico. Bola aqui pro campo de ataque. Era pro Talicinho, Diogo Silva. Sai no gol para fazer a defesa. Não muda o que pensa do treinador. O errado que deu certo. Cleia Lino. Vamos, Ponte. Pedro Lino é pé quente. Você sabe quem que tá falando aí, né? Paulo Lino acompanhando com os companheiros. Valeu. Obrigado, Paulo. Hoje não teve nenhum superchat, mesmo a Ponte ganhando. Bola aqui. Deu errado pro time do Náutico. Bola pro Danilo Barcelos. Sai do gol. Goleirão Léo para ficar com ela. Mais 30 segundos para terminar o jogo. É isso. É isso, não. Aponta o centro do gramado. Arthur Gomes Rabelo apita. Pela última vez. Fim de jogo nos aflitos, no Eládio de Barros Carvalho, em Recife, reabilitação da Ponte. O que parecia no primeiro tempo, depois que o Léo Oliveira, o motivado e incompetente, foi expulso, que ia ser aflição para Ponte Preta, no final foi aflição total para o time do Náutico, que teve goleiro expulso, que teve jogador machucado, e a Ponte foi para... Improváveis, hein? Improváveis destaques da partida. Ou pelo menos um improvável que seria o Luiz Felipe. E agora, narrador? Luiz Felipe foi a primeira opção do treinador, o Alberto Valentim. Vai criticar o Alberto Valentim agora, narrador? E agora? Como é que você fica com essa cara aí? Essa cara de bombril usado durante 10 vezes. E que você guarda ele dentro da água e fica enferrujada. E aí, hein? Não pode falar marca, né? Como é que chama? É palha de aço. Com essa cara de palha de aço enferrujada. Luiz Felipe deu passe. É isso, Luiz Felipe. É isso aí, velho. É isso aí. É nóis. É Ponte. Everton Brito. Ponte ganha. Segue a líder. Segue a macaca. Depois de uma trauletada no último sábado. No outro sábado, vitória fora de casa. E vitória contra o ex-técnico. Todo respeito por você, Hélio dos Anjos. Mas aqui é Ponte.
Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você, 1, Náutico 0. Ô Pedro Lino, a Macaca venceu, hein, Pedroca? A Macaca venceu fora de casa com um jogador a menos. O Náutico também teve um expulso e o Arnaldo de fora. Everton Brito, Corsato, ele que volta a marcar com a camisa da Ponte, né? A Ponte Preta agora na liderança com 16 pontos. O Caxias é o segundo com 12. O Londrina em terceiro também com 12. O Londrina joga hoje. E o Caxias joga hoje, às 7h30 da noite. O Caxias contra o Itabaiana. E o Londrina em casa contra o ABC. Tá certo. Lembrando que com a saída do Emerson Santos, o Arthur virou o capitão da Ponte. E aí, Corsato, Ponte fez bom jogo no primeiro tempo, até o Léo Oliveira, né? Querer fazer gracinha, ok? Mas depois, a Macaca, quando teve um jogador expulso, e vamos levar em conta aqui, jogada toda do Gé, que ele dribla o Carlinhos, ganha na corrida do zagueiro, passa pelo goleirão Muriel, que teve que deslocar o Gé. Era o último homem, expulsão. E aí, a Ponte volta pro jogo e vence pelo placar de 1-0. A Ponte foi melhor o jogo todo. Teve aquele hiato depois da expulsão aí do Léo Oliveira. O que seria um hiato? O espaço. Um espaço que o Náutico comandou o jogo. Porque a Ponte não conseguiu se acertar. A gente criticou a alteração, né? A entrada do Luiz Felipe e a saída do Elvis. E depois, no intervalo também, ele tira o Jean Dias e coloca o Everton Brito. Também esse que vos fala criticou. Sim. Né? Mas depois do Gé, pra mim, os dois melhores jogadores da Ponte Preta, na sequência, Luiz Felipe e Everton Brito e Luiz Felipe, né? Então, o Alberto Valentim acerta. Mas a Ponte foi melhor, a Ponte estava melhor, começou o jogo melhor, a Ponte teve as melhores chances, a Ponte no segundo tempo foi melhor ainda com um jogador a menos. Aí depois que o goleiro é expulso, o Muriel, e aí o Arnaldo se contunde, aí a Ponte tomou conta do jogo. Bom jogo da Ponte Preta. Apesar do Léo Oliveira querer entregar a paçoca, a Ponte Preta mereceu o resultado, Carlos. E aí, né, o Luiz Felipe foi a primeira opção do treinador Roberto Valentim. Para os críticos, e aí tem que levantar a mão aqui, porque eu critiquei. A do Everton Brito eu confesso que eu gostei, né? Mas a do Luiz Felipe, né, e foi a primeira opção do treinador. Mas o Luiz Felipe deu passe. E a bola, a bola ficou com o Luiz Felipe a caráter para bater pro gol e para fazer jogadas boas. Inclusive teve um lance que o Diego Tavares pega a bola e ao invés de tocar pro Maguinho na direita, ele toca pro Luiz Felipe, que entrou com fôlego no jogo. Mas toca lá na ponta esquerda e ele perde a bola. Mas o que a bola apareceu e pererecou pro Luiz Felipe, para fazer boas jogadas para a Ponte depois a expulsão do goleiro o Muriel do Náutico, hein, Marcelo? Foi uma coisa, foi uma grandeza. E o Luiz Felipe mostra que ele pode jogar melhor nessa função que ele fez hoje, jogando no meio campo, nem de assessor de lateral não foi no meio campo mesmo, mais ofensivo do que de lateral, que é a posição real dele. Vamos combinar, ele tomou um cartão amarelo antes de tocar na bola, isso é verdade também, mas você sabe, fortes emoções. Hoje, o Alberto Valentim estava iluminado, Carlos, porque foi o que você falou, a primeira escolha dele foi o Luiz Felipe. Você criticou, a gente criticou, a audiência criticou. Segunda escolha dele é Everton Brito, não a escolha do Everton Brito, quem ele tira. O Everton Brito entra melhor do que o Jean Dias e faz o gol. Então hoje, o Alberto Valentim estava iluminado e nós queimamos a língua. Graças a Deus, porque queimando a língua, a Ponte Preta vence o Náutico pelo placar de 1-0. Agradecendo todo mundo que está participando aqui, já tem voto pro melhor em campo. Vencemos, né? Então você vota aí. Eu quero saber de você que está com a gente aqui na nossa live no YouTube. Você que está conosco também nos canais Futebol Interior, entra no YouTube, dá aquela moral pra gente e vota lá. É o canal que você tem pra votar, tá bom? Vai lá no YouTube, Futebol Interior, e vota no melhor em campo. Daqui a pouco sobre o comando do Marcelo Corsato. Com o Marcelo teremos o melhor em campo. Vamos ver se tem a palavra do treinador vencedor, do técnico líder da Série C, Alberto Valentim, né? Vamos trazer também as notas do jogo, tem ficha técnica, tem o placar da Série C do Campeonato Brasileiro, os jogos que o Futebol Interior cobriu e cobre pelo placar ao vivo Futebol Interior, e muita resenha,
muito bate-papo com você. Tem mais 55 minutos no mínimo de muita conversa boa, porque a Macaca venceu. Ah, Ponte! Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Jornada esportiva para concessionária Sim. Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, Clube Concórdia e Hora da Macaca, segunda-feira, 9 da noite no YouTube. Hora da Macaca. Pedro Lino reportou, Marcelo Corsato comentou e ancorou. Felipe Marques, mesa de áudio e vídeo aqui dos canais Futebol Interior. Voltamos já com o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior com o Marcelo Corsato no comando. Não sai daí. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, Rádio X Alphaville, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol! Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol! Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Corsato.
Muito bem, excelente noite para você que está acompanhando a gente aqui no Portal Futebol Interior. Seja bem-vindo, é o fim de jogo para concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil e Clube Concórdia, futebolinterior.com.br. Estamos na Rádio X Alphaville e conosco também a Valinhos FM 87,9. Um abraço para você que está na Valinhos FM acompanhando o nosso fim de jogo. A Ponte Preta venceu depois daquela trauletada na última rodada. A Ponte retoma o caminho da vitória, vence fora de casa o Náutico pelo placar de 1-0, um jogo movimentado, bom jogo, mas a Ponte Preta venceu. Everton Brito foi para a rede a 42 minutos do segundo tempo, 1 para a Ponte, 0 para o Náutico. A Ponte vai fechar mais uma rodada na Série C, na liderança da competição. Além de Ponte Preta e Náutico, jogo que o Carlos transmitiu e o nosso Pedro Lino reportou com a mesa de som do Felipe Marques, tivemos também CSA e Confiança, empataram pelo placar de 0-0. Lembrando que teremos daqui a pouquinho, 7h30 da noite, 2 partidas. O Itabaiana pega o Caxias e o Londrina pega o ABC. Amanhã, 3 da tarde, o Botafogo da Paraíba encara o Retrô. O Ituano, às 4h30 da tarde, pega o Floresta. O Ipiranga, que é o próximo adversário da Ponte Preta, encara o Tombense. Isso amanhã. Amanhã também, 7 da noite, o Anápolis pega o Maringá. E fechando a rodada, na segunda-feira, 2 partidas. Uma delas com transmissão aqui do Portal Futebol Interior. O Guarani pegando o Figueirense, Brinco de Ouro da Princesa. A gente transmite o jogo com Gustavo Marques de volta no microfone do Portal Futebol Interior. E também o Albert Cavalcante, mesa de som do Bolacha. Na segunda-feira, às 7h30 da noite, a transmissão começa às 18h30. Teremos também o Brusque no mesmo horário encarando o São Bernardo. Brusque que venceu a Ponte Preta na última rodada, pega em casa o São Bernardo. Deixa eu ver aqui se já está atualizada a classificação para eu passar para você aqui no Portal Futebol Interior. Já sim, aqui no placar ao vivo, FI, a Macaca, 16 pontos. Líder do campeonato, 7 jogos, 16 pontos. Não será alcançada por ninguém, tá? Nem por Caxias, nem por Londrina, nem pelo Brusque, pelo São Bernardo, pelo Maringá. Enfim, Brusque e São Bernardo vão se enfrentar, né? Então a Ponte Preta fecha mais uma rodada na liderança. A Ponte líder 16, o Caxias é o segundo 12, o Londrina é o terceiro 12, o Brusque é o quarto com 11, o São Bernardo é o quinto com 11, o Maringá é o sexto com 11, o Ituano é o sétimo com 10, o CSA com o empate vai para a 8ª colocação com 10 pontos. O Tombense é o 9º colocado com 9, o Náutico fica fora da zona de classificação na 10ª colocação com 8 pontos. O Floresta é o 11º com 8. O Retrô, 12º com 7. O Ipiranga, próximo adversário da Ponte Preta, é o 13º com 7. O ABC é o 14º, também 7. O Botafogo da Paraíba é o 15º, tem 6. E o Figueirense é o 16º com 5. Zona de rebaixamento, os 4 últimos. Itabaiana do Sergipe, 4 pontos, 17º. O Guarani, 4 pontos, 18º, o Confiança 4 pontos, 19º, Confiança já jogou, e o Anápolis também na 20ª colocação com 4 pontos. Aliás, os 4 times na zona da degola com 4 pontos, Itabaiana, Guarani, Confiança e Anápolis. São 7 da noite mais 13 minutos. Daqui a pouco, vamos ver, né, Pedro Lino, se vamos ter ou não entrevista coletiva aí do professor Alberto Valentim, muito criticado pela nossa audiência, pelo Carlos Corsato, narrador, pelo Marcelo Corsato, comentarista. Não, peraí. Eu critiquei não o Alberto Valentim, eu critiquei a substituição que ele fez no primeiro tempo. Certo. O Alberto Valentim, todo mundo que me acompanha aqui sabe que eu sou fala no jogo de hoje. Campanha. Ah, sim. Fala no jogo de hoje. Não, porque tem gente que pede fora Alberto Valentim. Não é esse, eu não tô do lado desse povo, não. Sei. Eu critiquei a alteração que ele fez, tirando o Elvis e colocando o Luiz Felipe. Desde cedo o pessoal tá pedindo fora Valentim, Corsato. Desde o começo do campeonato. Falando que ele é retranqueiro, que ele não sei o quê. Hoje ele mostrou que não é à toa que ele tá na liderança, né, Marcelo? Ponte Preta na liderança do Brasileiro da Série C. Como que você vai mexer num time que é líder do Campeonato Brasileiro da Série C, da 3ª divisão, e vai trocar de técnico assim do dia pra noite? Isso aí não dá, né? Isso aí viaja, né?
Muito bem, são 7 da noite mais 15 minutos, enquanto a gente aguarda a entrevista coletiva, vamos ver se até mais ou menos 5 para as 8 ela pinta e a gente coloca no ar, senão fica para segunda-feira na hora da macaca. O Carlos promete reprisar a entrevista, colocar a entrevista na íntegra. Tá prometendo é você. Na hora da macaca. Carlos Corsato promete. Já vamos eleger o melhor em campo. A cadeira parece que tá baixando, né? Tá, o chat, eu já sou baixinho. No chat, no super chat, hoje ninguém mandou pra gente. Já tá aqui, ó. Mas você pode votar sem ser no super chat mesmo. Vai de graça mesmo. No melhor em campo, lá no chat do YouTube. YouTube, aproveita pra curtir a transmissão, pra dar um like, pra compartilhar, mesmo sendo no finalzinho. Você que tá chegando com a gente, vem pra cá e mete o dedo lá no like, tá bom? Então vamos eleger o melhor em campo, né? Com a audiência e também a gente vai votar aqui. Teremos as notas do jogo, o Carlos vai falar nome de jogador e eu e Pedro Lino vamos gabaritá-los no jogo de hoje. Lembrando que no portal Futebol Interior, no blog do Carlos, depois do jogo, ele sobe as notas dele. Então você pode acessar futebolinterior.com.br e acompanhar as notas do Carlos Corsato. Dos Macacos é o meu blog. Isso, lá no portal Futebol Interior, no site futebolinterior.com.br, tem ficha técnica, enfim, tem muita coisa também pra gente falar aqui. Vamos fazer o seguinte então, melhor em campo? Vamos eleger o melhor em campo com a nossa audiência também votando e eu vou ler os comentários e o Carlos vai anotar. Solta a vinheta, Felipe Marques! Vamos! Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Muito bem, 7 da noite mais 16 minutos, 7 da noite mais 16 minutos, agora a gente vai trazer aí o craque do jogo. Você que tá aqui no YouTube, né, do portal Futebol Interior, eu saí, vou entrar de novo aqui na nossa live para falar com você, interagir e mandar o seu alô, o seu abraço, registrar o seu voto também aqui, tá? No nosso chat. Vamos lá! Vou fazer o seguinte, eu vou começar aqui lá em cima, quando acabou o jogo. Melhor assim, né, Carlos Corsato? Melhor assim. Tem um monte aqui do Osmar Dangar, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Né? Você pega da Cleia Lino pra baixo. Então vamos lá. Cleia Lino, vamos Ponte Preta, Lino é pé quente. Paulo Lino acompanhando com os companheiros. Carlos Lemos Matozinho, 77, gol pode marcar ainda. Não muda o que penso do treinador, tá dizendo ele. O Carlos Lemos Matozinho, é um que critica também aí, hora e vez aí, o nosso treinador que é líder do campeonato, né? 7 pontos, 7 vezes 3, Carlos, eu sei quanto que é, mas vou perguntar quanto 21, que é. 21. Ele fez 16 pontos. É um aproveitamento muito bom. Quase 80% de aproveitamento, não, 70% de aproveitamento, né? Então vamos lá. O Piero 8. Aliás, o Vasco está empatando com o Fluminense pelo placar de 1-1, tá? O Piero 8. Boa noite a todos da rádio. O Valentim deve receber o convite da CBF. Você já leu essa mensagem do Osmar Dangar. Paulo César fala que o Barcelos terminou o jogo com câimbras. Isso é verdade mesmo, terminou se arrastando. Ele também, o Arthur. Mas se esforçaram bastante, que a Ponte jogou um bom tempo aí com um jogador a menos no primeiro tempo, no final do primeiro tempo, mais ou menos 15 minutos, né? 15 minutos, porque o Léo foi expulso a 33, o jogo foi até 48, e depois boa parte do começo do segundo tempo. Edson Cláudio tá aqui, o Ricardo Monteiro já salvou o Valentim. Você perdeu o voto do Osmar Dangar. Do Osmar Dangar? Meu voto melhor em campo, Barcelos. Beleza, então o primeiro aqui. É porque tinha um monte de bonequinho do Osmar Dangar e eu acabei me perdendo aqui. Né? O Gorila Raiz, não precisa sofrer tanto assim, poderia ter feito mais um, hein? O Dangar, então, votou no Barcelos. O Wilson Correia, ufa, vencemos. Parabéns ao Valentim, quem chegou na melhor opção para o jogo e calou os corneteiros. Isso, boa. Quero saber daqui a pouco qual vai ser a nota do treinador, hein? Ô Corsato, o Alberto Valentim tá... O Paulo Santana, assessor de imprensa, já mandou uns áudios, só que ele falou que vem mais. Então vamos esperar. Vamos esperar, né? Vamos matar aqui o melhor em campo, então. O Edson Cláudio, vamos terminar o quadro aqui, melhor em campo. Ponte mata nós, tá dizendo o Edson Cláudio. Nesse Lucato, ganhamos. Valeu, o melhor em campo, Everton Brito, tá dizendo o Matozinho. Correu muito e marcou o gol. Então anota aí. A Neuci Lucato também vai no Brito, Carlos. O melhor em campo pra ela. Neuci Lucato. Os caras do Náutico estavam mortos, jogaram no meio de semana e a Ponte não era pra estar cansada assim. Tem isso também, campo molhado contra o São Paulo. A gente tem que colocar isso na conta também.
Mas a gente tem que dizer que a Ponte jogou com um jogador a menos boa parte do jogo. Depois aí foi o Náutico que jogou com um a menos, porque além da expulsão do Muriel, teve ainda a contusão do Arnaldo. Everton Brito, craque do jogo, tá dizendo o Roberto César Santos. O Roberto Zapiens, obrigado por essa alegria, todavia não ganhamos nada. Cara, mas é melhor estar em primeiro do que em último, não, Zapiens? Hã? Não sei se tu concorda comigo. O Wilson Correia, Gé, melhor em campo. Bota aí, mudou as condições do jogo. Amélia Reste, melhor em campo. Wanderson, ótimo zagueiro. Tá dizendo a Amélia. Tá anotando aí, Carlos? Sim. Noite do inacreditável, diz o Osmar Dangar, para ser escrita nos livros das peripécias da Ponte. Macaca Mortífera, melhor em campo. Anota, Luiz Felipe. Carlos. A gente fez uma transmissão pro Luiz Felipe receber voto de melhor em campo. Eu até agora ainda não defini qual é o meu voto não, cara. Tô na dúvida, hein? O Alexandre Cristiano. Gostei do time no segundo tempo com o Serginho de titular. Mas o Serginho não jogou, pô. Que coisa doida. De novo. Ficou no banco. Receta. Não, eu vou... Peraí. Alexandre Cristiano. Gostei do time do segundo tempo. Com o Serginho. Será que ele tá dizendo que ele gostou do time do segundo tempo, mas com o Serginho de titular no time? Colocando o Serginho no time? Não sei, lê a mensagem dele. Tá desse jeito. Agora entrou propaganda aqui. Mas ele falou desse jeito. Gostei do time titular, mas com o Serginho em campo. Tá desse jeito, Carlos. E não é eu que sou 13. Eu sou 13 pra caramba. Então mas não sou eu que sou 13. Não sou eu que tô lendo errado, não. Vai. É isso mesmo. Agora perdi as mensagens aqui. Acho que ele tá querendo dizer... Acho, né? Se tiver errado, acho que ele tá querendo dizer aqui. Ele gostou do time do segundo tempo. Só que tem um jogador a menos o time, certo? Aí ele queria o Serginho de titular. Certo, vamos lá. Só que o Elvis, você tira do time? O RG 1900 votou no Alberto Valentim, Carlos. Meu Deus. A Silvana Pereira vota no Barcelos. O RG fala assim... Eu sei, eu repito. O RG fala... É que eu quero ler aqui pra adiantar, Carlos. O RG fala... Calou a minha boca, o Alberto Valentim. A minha do narrador também, viu, RG? O RG que votou nele, né? E você Eu pegou... só marquei a do 1900, ó. E a da Silvana, no Barcelos? Não. Então, Silvana Pereira no Barcelos. O Osmar Dangar, mesmo com essa vitória, o Brigatti precisa chamá-los e ver o que acontece com esses numerosos cartões. Sim. Renata Dalgalo, melhor em campo. Anota aí, Carlos, pra Renatinha foi o Everton Brito. Boa. Agora o Thiago Barba, Luiz Felipe, melhor em campo. Nunca critiquei, diz ele. O RG 1900, Gé, melhor em campo. Não, mas você já tinha votado no Alberto Valentim. Vale o primeiro voto, viu, RG? Então vamos deixar no Alberto Valentim mesmo. O Gorila Raiz, melhor em campo, Gé. Meteu bola na trave e expulsou o goleiro dos caras. Você já tinha pegado o voto dele, do Gorila Raiz? Não. Então, Gé. Registra aí. Silvio Seiko, melhor em campo, são 2. Valentim e Luiz Felipe. Nunca critiquei nenhum dos dois. Como eu vou pegar pela regra o primeiro, então o primeiro que você colocou foi o Valentim. Então vota no Silvio Seiko aí, Carlos. Silvio Seiko, Valentim. E é uma regra que eu tô inventando agora. O Wilson Correia, sim, já fez a diferença, melhor em campo. Já tinha anotado o voto do Wilson Correia? Sim, foi o primeiro. O Abimael Costa, craque do jogo? Luiz Felipe. O Marvin Barros, fala pros cornetas criticar o Valentim à vontade. Segue o líder isolado. O Roberto Santos não meteu ali um fora Alberto Valentim ainda, não? Não sei, vou ver. Gorila Raiz, agora o Léo Oliveira, pelo amor de Deus, hein? Quase joga a semana por água abaixo. Dar uma entrada daquela no meio campo, ridículo. Esse tem que ser chamado a atenção. Ele, Dudu, por aí vai. Wilson Correia, sim, Valentim fechou a boca dos corneteiros. O Gui Pá, coisa boa, 3 pontos na bagagem. Dali, nega véia. Quem vence o jogo? Ponte Preta, 56% aqui na nossa enquete. Foram 186 votos apurados. Com 30% pro Náutico e 14% pro empate. O Akira Miyamoto, melhor em campo do Akira, Carlos. Luiz Felipe. O Luiz Simas. Melhor em campo, sem dúvidas. Everton Brito. O Luiz Simas já tinha votado, Carlos? Não. Então bota o voto dele aí. Registra o voto dele aí. Luiz Simas. O Abimael Costa. Eu disse na Hora da Macaca que o jogo seria bom pra Macaca. Verdade, Abimael. Hora da Macaca, o narrador não falou nenhuma vez o horário na transmissão, Falei hein? várias vezes. Segunda-feira, às 9 horas da noite.
no YouTube Hora da Macaca. YouTube Hora da Macaca, toda segunda-feira, 9 da noite. O Ricardo Monteiro, parabéns, equipe. Falei que a Ponte ia vencer por 1-0. O Rogerinho Carmo, Corsato. A nossa nega véia hoje está mostrando o espírito ponte pretano, hein? O Ricardo Monteiro. Everton Brito, cara. Já tinha o voto do Ricardo Monteiro aí? Pro Everton Brito ou não? Não tinha? Então põe aí. Ricardo Monteiro, Everton Brito. Aproveita e coloca Thiago Ferreira também, Everton Brito. Thiago Ferreira e Ricardo Monteiro, no Everton Brito. O Aparecido Alves da Silva, melhor em campo, Luiz Felipe. Ricardo Monteiro, nunca critiquei o Luiz Felipe. O Marcos Carvalho, João Carvalho, Everton Brito. Valentim é fraco, o elenco é bom. O João Carvalho vota no Everton Brito. Aí o Ricardo Monteiro, ele fala que é o Everton Brito. Já tinha registrado seu voto aqui, Ricardo. Valeu. Edson Cláudio. Já tinha pegado o voto do Edson Cláudio pro Luiz Felipe? Luiz Felipe, Edson Cláudio não. Então vai lá. Edson Cláudio, Luiz Felipe. Agora vamos pro Everton Brito. O Neuri Menezes. Neuri Menezes e tem o do Rogerinho Carmo também, no Everton Brito. Aí você vê se já tinha registrado esse voto ou não. Então vamos lá. Ricardo Monteiro, Wanderson, o melhor zagueiro dos últimos anos. Cara, tá bem mesmo. O Alexandre Cristiano, exatamente é isso mesmo. Mas com o Serginho naquela mensagem que ele falou. O Nilson Paulino, melhor em campo. Gé, com menções honrosas para Luiz Felipe Elvis. Gé, Nilson Paulino. O Alexandre Cristiano, mostra que todos aí entendem de futebol. Obrigado. Eu entendo. O Carlos não entende bulufas nenhuma, Alexandre. O Neuri Menezes. Sérgio Rafael foi muito bem hoje. Sério o tempo todo. Ele tomou cartão? Sérgio Rafael... Não. Então eu vou votar no Sérgio Rafael, melhor em campo. Não. Você vai fazer fumaça. Não tomou cartão, cara? Wilson da Rocha. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Wilson. Poderia ter facilitado. Silvio Seico, detalhe técnico de hoje, com 3 zagueiros, o Diogo assistiu o jogo. Fora uns passes errados que ele deu lá, mas fora isso ele assistiu mesmo. Não deu, o Diogo não trabalhou hoje, cara. Cara, e a gente tem que colocar esse jogo contra o São Paulo também na Copa do Brasil, porque o campo molhado, o Náutico se esforçou, mas não conseguiu vencer. E bom pra Ponte Preta que treinou a semana toda. O Wilson da Rocha fala, o Gé seria o melhor em campo, mas como ele saiu, meu voto é pro Everton Brito. Wilson da Rocha. Então eu peguei todos os votos aqui, Carlos. Encerrada a votação do internauta. Diga pra gente como é que ficou. Bom, brigaram aqui pela liderança Everton Brito e Luiz Felipe. Neuci, Matozinho, Roberto Santos, Renata Dalgalo, Luiz Simas, Ricardo Monteiro, Thiago Ferreira, Marcos João, Neuri Menezes, Rogerinho Carmo e Wilson Rocha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 votos pro Everton Brito. Luiz Felipe, Macaquira Mortífera, Thiago Barba, Abimael, Costa, Akira Miyamoto, Aparecido Alves e o Edson Cláudio, 11-6. Aí tiveram o Danilo Barcelos 2 votos, da Silvane e do Osmar, o Gé 3, o Wilson Correia, Gorila e o Nilson Paulino, o Alberto Valentim 2, Silvio Seico e RG 1900 nesse esquema doido aí que você colocou. E a Amélia votou no Wanderson. Então aqui, pro povo, o Everton Brito. Vai, Carlos, seu voto, melhor em campo. Cara, eu não gosto de ir contra o povo. Porque entendo que o povo é soberano, entendeu? A decisão do povo é soberana. Gente, eu vou levantar aqui enquanto o Carlos fala, Isso, só pra eu levantar essa cadeira aqui. Isso, porque a cadeira tá diminuindo. Eu entendo que a vontade do povo, ela é soberana. Mas o jogo... ele caminhava por uma situação difícil e a gente já fechava no empate. Depois ali no primeiro tempo que o Léo Oliveira foi expulso, se viesse pra você, Corsato, falasse assim, tantos, como é que fala lá, odds pra empate da Ponte Preta, a gente acaba o jogo aqui. Você fechava? Fechava, né? E a Ponte ganhou o jogo. Ganhou o jogo. E a Ponte ganha o jogo muito pelo lance do Gé. O Gé sozinho fez aquele lance. Ele finta o Carlinhos, põe a bola na frente, ganha do goleiro, o goleiro é expulso e a Ponte volta pro jogo de novo. Então eu vou votar no Gé. Gé, seu voto? Isso. Pedro Lino, que o Carlos colocou aqui como Pedroca. E aí, Isso. Pedroca? Nosso presidente. Presidente?
Presente é você. O melhor em campo é Everton Brito. Eu vou seguindo de todas as transmissões aqui. Quem faz o gol, eu elejo o melhor em campo. É verdade. A Ponte Preta vinha caminhando para um empate fora de casa, né? Depois de ter tomado um chocolate do Brusque dentro de casa por 4-1. O Luiz Felipe fez um belo passe pro Everton Brito. O Everton Brito tirou o Léo e a bola foi morrer nos fundos das redes. Então o melhor em campo na partida de hoje, Everton Brito, camisa 29 da Macaca. Então, o voto da galera, mais o do Pedro no Everton Brito, o Carlos votou no Gé. Lembrando que o voto do povo vale 2. Vale 2, né? Cara, eu vivi pra ver um dia eu ter dúvida se eu votaria no Luiz Felipe como o melhor em campo, cara. Por incrível que pareça, eu vivi esse dia de ver o Luiz Felipe disputando palmo a palmo aqui no Portal Futebol Interior para ser votado por mim como o melhor em campo. E como o Everton Brito já ganhou, cara, eu vou votar no Luiz Felipe, velho. Porque o que tem de hater do Luiz Felipe, velho, e eu falo na hora da macaca que o Luiz Felipe é um jogador que não é pra ser titular, mas é um jogador que pro elenco ele serve, e ele tá mostrando que ele serve, né? Tá mostrando que ele serve, é um jogo só, velho. Não, ele já mostrou no Campeonato Paulista, ele entrou bem em alguns jogos sim. Tá bom. E como a gente, o torcedor pontepretano, e eu sou pontepretano já há 52 anos e meio, né? E sou corneta também, corneto demais o Everton Brito, corneto demais também, já cornetei muito o Everton Brito, já cornetei demais o Luiz Felipe e outros aí na Ponte Preta, então meu voto vai ser pro Luiz Felipe, mas com o voto do povo e do Pedro Lino, o melhor em campo, o nosso artilheiro do jogo, Everton Brito. O melhor em campo, o craque do jogo. Ó, vou fazer o seguinte, vamos soltar o intervalo, o Felipe. E aí depois a gente vê o que faz aí com a entrevista coletiva do nosso Alberto Valentim. Daqui a pouquinho a gente volta, então tem o Alberto Valentim, tem ficha técnica do jogo, tem as notas do jogo também, tudo isso e muito mais pra você. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, Rádio X Alphaville, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol! Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br
No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Marcelo Corsato. Estamos de volta, 7 da noite, mais 35 minutos. Você está ligado aqui no Fim de Jogo do Portal Futebol Interior. Agora a gente vai ouvir a palavra do treinador, hein? Para concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, Clube Concórdia e Portal Futebol Interior. Eu mesmo vou chamar. Pode ser, Felipe Marques? Vamos ouvir Alberto Valentim. Fala, treinador. Ralf. Preta, professor, obrigado por atender a gente. Eu conversava com o Elvis, ele disse, cara, que jogo maluco, aconteceu de tudo, né? Vocês no primeiro tempo ficaram com um jogador a menos, depois o Náutico ficou com um jogador a menos no segundo tempo por uma boa parte, uma boa minutagem do jogo. Queria a tua avaliação da partida e do comportamento da tua equipe, que, independente do contexto, inabalável, mentalmente e no aspecto tático também. Boa noite. Eu estou muito feliz de você me fazer uma pergunta em relação ao comportamento. É que nós viemos de uma vitória, de uma derrota fora de casa, uma derrota pesada, uma derrota que quem não viu o jogo, o que ele mostra? Que foi 4-1, que o time baixou a guarda, que o time não se comportou bem, e não foi isso que aconteceu. Nós analisamos com calma, falei para os jogadores no início da semana, com o início da nossa preparação para esse jogo aqui, que até o 11 contra 11, nós estávamos jogando melhor que o Brusque. Aconteceu de ser um expulso, de ter um expulso já com um a menos, em seguida nós tomamos o segundo gol e nós ficamos mais vulneráveis defensivamente. Hoje, mesmo com um a menos, o time estava melhor no 11 contra 11, na preparação ela bateu muito no comportamento daquilo que a gente já tinha de ideia. E no 11 contra 11 estávamos melhores, 2 chances claríssimas de gol para nós, depois tivemos o Léo expulso. O time não se destabilizou, não ficou vulnerável defensivamente, soube entender que estava com a menos e que tinha que se sacrificar, foi o pedido nosso. Eu já tinha sacrificado de tirar 2 jogadores que não foi por lado tático, né? Foi pelo fato de nós termos que ter mais força física. Então, deixa eu ver quem entrou depois, caralho, senão tá me perder. Opa, professor. Do Everton e do Luiz Felipe entrou no lugar do Elvis primeiro. E o Everton no intervalo no lugar do Jean. Para que nós sustentássemos bem a fase defensiva e tivéssemos força para contra-atacar. Só fortaleceu, desculpa esse discurso, mas só fortaleceu aquilo que nós chamamos de comportamento de Ponte Preta de 2025. Só pra gente encerrar, em 4 jogos fora de casa são 3 vitórias na Série C. E também na temporada o Paulistão de vocês foi desse jeito. Qual o segredo, hein, professor? É um time que sabe... nós fizemos grandes jogos em casa também, às vezes até quando não aconteceu vitória. Vou dar um exemplo só contra o Santos. Nós fizemos um grande jogo e não vencemos. Esse último, acabamos ficando com a menos e dá diferença. Tira muito aquilo que é a verdade do jogo no 11 contra 11. Mas é um time que sabe entender bem a fase defensiva, é um time solidário. Aqui não tem vaidade, não tem ego, todo mundo procurando se ajudar na fase defensiva e fazendo com que as oportunidades ofensivas fora de casa ela tenha se transformado em ocasiões de gol e depois fatalmente com gols também. Professor, obrigado por atender a gente, tá? Obrigado. Boa noite, professor. Tá aí, então, a palavra do treinador Alberto Valentim, e ele tem uma mágoazinha do jogo contra o Brusque, né? Fala, quem não viu o jogo entende que a Ponte baixou a guarda, não foi isso que aconteceu. A torcida da Ponte também tem uma mágoa do jogo contra o Brusque. Mas no jogo de hoje, falando da intensidade, do jeito de Ponte Preta de jogar, assim, cara, a Ponte foi melhor do que o Náutico hoje, e eu acho que ele tá correto no que ele fala, Carlos, 90% do jogo, cara.
A Ponte teve ali um deslizezinho depois da expulsão do Léo Oliveira, 10%, 15%. Mas o resto do jogo a Ponte mandou no jogo. A Ponte foi melhor. A Ponte foi melhor do que o Náutico. Enquanto no 11 com 11, e eu falei isso na hora da macaca na segunda-feira, que a Ponte Preta contra o Brusque, e até a minha revolta, né, no lance do Toró, né, que pra mim aquele lance foi o decisivo, né? E quando ele faz o pênalti em cima do Everton, alemão lá, a partir dali a Ponte perdeu a mão do jogo, né? E hoje a Ponte jogava bem contra o Brusque. A Ponte fazia um bom jogo contra o Brusque, né? O primeiro tempo, se não tem aquilo, no mínimo a Ponte não teria perdido o primeiro tempo pro Brusque, né? E aí depois aconteceu tudo que aconteceu no jogo, o jogo em casa, a torcida mandando o time pra frente, a Ponte faz 2-1 depois com a menos, aí se abre inteiro, tal, no kamikaze, né? E aí toma os outros 2 gols. No jogo de hoje, o primeiro tempo da Ponte foi muito superior, né, enquanto tava 11 com 11 do que o Náutico. E aí, até eu já vi você falando, já vai dar desculpa de que os caras jogaram contra o São Paulo, que tava fisicamente tava ruim. Ok, a Ponte Preta jogou. Deixa eu só ver aqui a expulsão do Alisson, do Muriel. Eu não marquei aqui, mas se eu não me engano a expulsão do Muriel foi com 20 minutos. Por aí. Do segundo tempo, certo? Então olha só, a Ponte joga... 33 do primeiro tempo a expulsão do Léo Oliveira. 15 minutos, teve 3 de acréscimo, foram 15. Acréscimo, então vamos lá, 33, 48, 15. Mais 20, a Ponte joga mais de meia hora com um jogador a menos. Então quer dizer, teve que se esforçar também. Verdade. Né? E aí nesses 35 minutos, claro que o Náutico foi melhor. Até a expulsão. Aí quando o Gé faz aquela jogada e consegue a expulsão do Muriel, a Ponte volta pro jogo de novo. Beleza, vamos soltar então as notas do jogo agora. O Pedro Lino e eu vamos dar as notas. O Carlos vai falar jogador por jogador, mas no pique, viu, Carlos? No pique, pra gente fechar exatamente às 8 horas da noite. Solta a vinheta aí, Felipe Marques. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos lá, sempre assim. Marcelo primeiro, Pedro depois. Ok? Mais bonito primeiro, vai. Diogo Silva. Diogo Silva. Hoje não foi exigido não, Carlos. Vou nota 6 pra ele. Não foi exigido, não precisou do Diogo Silva hoje. Diogo Silva nota 6,5, Corsato. 6,25 de média, vai começar. Sérgio Rafael. Sérgio Rafael, 6 também. Sérgio Rafael, 6. Não foi bem no jogo. 6 de média. Não tomou cartão? Maguinho. Vai, Maguinho, vai. Maguinho, nota 6 pro Maguinho. Maguinho nota 5,5. 5,75 de média. Ele gosta, né, Marcelo? Gosta. Wanderson, mais um bom jogo do Wanderson, 7. Wanderson nota 6,5. 6,75 de média. Emerson Santos. Eu achei que deu umas claudicadas no primeiro tempo, mas no segundo tempo foi bem, tomou cartão. Nota 6 pra ele. Nota 6 pro Wanderson. O que seria claudicada? Emerson Santos. Emerson Santos. O que seria claudicada? Vaciladas. Isso. Vacilar. Arthur cansou no finalzinho do jogo, mais um jogo ok do Arthur. 6. Nota 6,5 do Arthur. 6,25 pra ele. Léo Oliveira, expulso a 33 do primeiro tempo. Velho, sem noção do jogo, né? Ninguém merece. É que a Ponte não perdeu. Se tivesse perdido ia dar 0, mas a Ponte ganhou 1 pra ele. Prefiro não dar nota pra esse jogador. Como é que fica? Meio. 1 dividido por 2. Tá. É meio. Cara, eu acho que é merecido, porque a expulsão foi bem desnecessária, né? Vai. Não dá nota é a mesma coisa que 0. Danilo Barcelos. Se esforçou também, cara. Eu acho que ele foi um cadinho melhor do que o Arthur, mesmo porque também bateu umas faltas perigosas lá. Nota 7 pra ele. Nota 6 pro Danilo Barcelos. 6,5 média. Elvis. Luiz Felipe, você não vai pedir o voto do Luiz Felipe? O Luiz Felipe tá no meio campo aqui, né? Tá. E entrou no segundo tempo, né? No primeiro tempo, né, Marcelo? É verdade. Não atrapalha. Isso é porque você quer ir rápido, Elvis. 6. Elvis nota 6. Elvis deu um passe ali pro Jean Dias, né? Cara,
tentar fazer de calcanhar, velho. Tá bom, vai. Não foi de calcanhar, ele tentou tirar do goleiro. Eu achei que Não, foi mais ele perto do tentou goleiro. sim, tentou Não fazer- foi, depois vocês veem o lance, ele não foi de calcanhar. Não é calcanhar, é tipo carrapeta, jogar assim com o outro pé. Não, ele tocou com o pé direito, o pé invertido. Não. Não inventa, vai, Marcelo. Depois, vê o lance depois, velho. Jean Dias. Coloca aí. Jean Dias. Jean Dias hoje também não luziu, não. Mas vou dar nota 6 pra ele. Nota 5 pro Jean Dias. 5,5 média. Gé. O Aparecido Alves tá dizendo que o Muriel foi exposto com 12. O Gé, então, cara, o Gé eu tenho que dar uma nota acima do que eu tava dando pros outros aí, né? Então, nota 8 pro Gé, porque olha, o peixe beta e mesmo assim ele se vira. 8. Já voltou bem, nota 7. 7,5 média. Agora vamos pros caras que entraram aí. Primeiro o Luiz Felipe. Vai, Marcelo. Então, Vosta, gabarita o Luiz Felipe. Não tem como eu não dar nota boa pra ele, né? Ah. Então, como eu dei nota 8 pro Gé, eu vou dar nota 8 pra ele também, pro Luiz Felipe. Meu Deus do céu. Luiz Felipe, nota 6,5, Corsato. 6,5. 8, 14 vai dar 7,25 de média. Ele gosta, né? Ele gosta. Um dia eu vou colocar ele pra fazer essas Pra ele fazer a conta rápida. Aí dá uma nota e ele faz a média. Quero ver. Vamos lá, então. Aí entrou o Everton Brito. Então, né, cara? Também é aquilo. Votaria no Everton Brito também como melhor em campo, como votei no Luiz Felipe pra dizer que ele foi bem no jogo. Então eu vou dar a mesma nota, 8. Everton Brito, nota 8 também. 8 pra ele. Aí tivemos o Diego Tavares. Diego Tavares. Entrou no finalzinho, mas entrou fazendo aquela fumaça. 6. Nota 5 pro Diego Tavares. Ele entrou com 27 no segundo tempo, mas entrou bem também. 5,5 média. Aí o Vicente Concha. Não participou do jogo. Como eu dei nota 6 pra todo mundo que pouco participou do jogo, como goleiro da Ponte, 6 pra ele também. Porque a Ponte venceu o jogo fora de casa, tá, gente? Então por isso que eu tô subindo um pouco o sarrafo aí. Vai, Pedroca. Nota 5. 5,5 média. E aí faltou o Bruno Lopes. Pegou pouco na bola, né? Esse foi o último que entrou. 6 pra ele também. Nota 5,5 pra ele. Não, na verdade ele entrou junto com o Concha, né? Então deu 5,75 de média. Alberto Valentim. Então, criticamos ele aqui nas alterações, até na escalação do time também. Achei que ele havia errado, mas o jogo mostrou que ele acertou, né? Então é o seguinte, vamos dar... a César o que é de César. Isso. Isso é bíblico. 7. Nota 7 também pra ele. 7 é pro Boa nota. Passou de achou? nota, passou de ano. Passou com facilidade. O time ganhou fora de casa, teve um jogador expulso. Mas a gente criticou ele aqui Não, no mas começo da transmissão, nas alterações. Então aí é nota baixa pra nós que criticamos ele. Deu certo, é por isso que eu tô boa dando pro nota técnico 7. e nota baixa pra nós aqui. Porque se eu tivesse concordado com tudo que ele fez, eu ia dar 10. Porque depois do jogo, se o Alberto Valentim fosse pegar pra gabaritar Carlos Corsato, Marcelo Corsato e Pedrolino, Felipe não, porque o Felipe não falou nada, não pode ser punido, né? Mas ele fala assim, tá vendo aí, seus corneta? Luiz Felipe, eu usei a frase, pra mim, pior que a expulsão do Léo foi a entrada do Luiz Felipe. Errei? Vamos lá, dando sequência. 7 da noite, 47 minutos, portanto, foram as notas do jogo, senhor Felipe Marques. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Lembrando que no blog da Macaca, no portal Futebol Interior, o Carlos Corsato sobe as notas dele daqui a pouquinho. futebolinterior.com.br. Agora vamos fazer o seguinte, tem destaque final do Pedro, tem ficha técnica do jogo, tem comentário final. Lembrando que o Mirassol sai na frente do São Paulo no Morumbi. É isso, né, Pedro Lino? Isso mesmo. O Gabriel fez o gol do Mirassol. Mirassol 1, São Paulo 0 e o Londrina abre o placar. Iago Teles de pênalti. Londrina 1, ABC 0. Londrina vai a 15 pontos, hein? Londrina vai a 15, a ponto tem 16. Segue a líder. Vamos lá. Então agora, ô Felipe, eu posso chamar um comentário final? Posso. O primeiro comentário final um pouquinho mais grande, um pouquinho maior, né? Porque vai ser pro YouTube. Depois a gente faz o segundo pro Instagram. Primeiro pro YouTube. Solta a vinheta. Agora o comentário final. Carlos Corsato. Transmitimos aqui nos canais Futebol Interior a vitória da Ponte contra o Náutico. Fora de casa, a Ponte venceu no Aflitos o time do Náutico, o time do técnico Alberto Valentim. A Ponte, mais uma vitória fora de casa. A Ponte só tem um empate fora de casa. São 4 jogos
3 vitórias fora de casa desse time da Ponte. Com essa vitória 1-0, o gol foi marcado pelo Everton Brito. A Ponte Preta segue líder na Série C do Campeonato Brasileiro depois de 7 rodadas. E aí, Marcelo? Ponte Preta 1-0, justo o resultado? Justíssimo resultado. A Ponte, o jogo de muitas variáveis, né? A Ponte Preta começou muito bem o jogo, aí por volta de 33 minutos o Léo Oliveira faz uma entrada violentíssima no Arnaldo, é expulso, e a Ponte Preta termina o primeiro tempo, joga até o segundo tempo, 12, 13 minutos do segundo tempo com um jogador a menos, quando o Muriel é expulso numa jogada do Gé, e aí a Ponte Preta consegue reencontrar o jogo de novo. O Arnaldo, jogador do Náutico, também sente uma contusão por meio do segundo tempo, e aí o Náutico fica com um jogador a menos porque o Hélio dos Anjos já tinha feito as 5 substituições, mas o resultado foi merecidíssimo e a Ponte Preta está na liderança do Campeonato Brasileiro da Série C, Carlos. Na nossa transmissão, Everton Brito foi eleito o melhor em campo, é isso, né? E outros jogadores também se destacaram, casos de Luiz Felipe, do próprio Gé, que também foram muito bem no jogo. Tá certo então, a Ponte Preta venceu e volta a campo agora na próxima segunda-feira, pela 8ª rodada, né? Claro que não nesta segunda, na outra segunda, dia 2 de junho, a partir das 7h30 da noite, para encarar o Ipiranga no Majestoso. Comentário final. Vamos deixar por último do Instagram, que é bem curtinho agora, Felipe Marques, se puder. Coloca a vinheta aí da ficha técnica do jogo, o Carlos vai fazer um resumo, mas um resumo mesmo dessa ficha técnica e vai trazer pra gente essa história de Ponte Preta vencendo o Náutico fora de casa por 1-0. Ficha técnica do jogo. Macaca venceu bonito o Náutico pelo placar de 1-0, se reabilita na competição. A Ponte, que vinha de derrota, perdeu para a equipe do Brusque pelo placar de 4-1 na rodada 6 e agora na 7ª rodada se reabilita, vence o Náutico 1-0. Macaca jogou com o Diogo Silva no gol, Sérgio Rafael, Wanderson e Emerson Santos, Maguinho, Arthur, Léo Oliveira, Danilo Barcelos e Elvis, Jean Dias e Gé. Entraram no time da Ponte o Vicente Concha na vaga do Sérgio Rafael, o Bruno Lopes na vaga do Emerson Santos, o Luiz Felipe na vaga do Elvis, o Everton Brito na vaga do Jean Dias e o Diego Tavares na vaga do Gé, treinador Alberto Valentim. O Náutico de Muriel no gol, Arnaldo, Rayan, Carlinhos e Igor Fernandes, Auremir, Marco Antônio, Patrick Alain e Marquinhos, Kelvin e Bruno Mezenga. Entraram no time do Náutico o Léo, também o Felipe Santana, Talicinho, Hélio Borges e Leonardo, para saídas de Rayan, Patrick Alain, Marquinhos, Kelvin e também aqui Rayan, Patrick Alain, Marquinhos, Kelvin e Bruno Mezenga, que também saiu. Técnico Hélio dos Anjos, da Ponte Preta. O gol da Ponte foi marcado pelo Everton Brito a 43 minutos do segundo tempo. Público 9.500 para uma renda de R$ 174.841. Esse, portanto, agora é o jogo de número 28 entre Ponte Preta e Náutico. Ponte tem 12 vitórias contra 8 vitórias do Náutico e 8 empates. A Ponte marcou 40 gols no confronto, sofreu 33 gols, já é o terceiro jogo seguido que a Ponte vence o Náutico. Em 2022, nas últimas vezes que a Ponte Preta encontrou o Náutico, a Ponte venceu os 2 jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro daquele ano. Só para lembrar que esse foi o primeiro confronto na história entre as equipes num campeonato de Série C do Brasileirão. As notas, a ficha técnica do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Ficha técnica do jogo. 7 da noite, mais 53 minutos, estamos na Valinhos FM 87,9, na Rádio X Alphaville, no portal Futebol Interior, com o fim de jogo para a concessionária Sim, restaurante do Dadá, Hipercap Brasil e Futebol Interior, além do Clube Concórdia, que completou 155 anos. Clube Concórdia em Souzas. Bom, vamos fazer o seguinte, ô Felipe Marques,
pro Pedro Lino, como ele vai ficar aqui, não vai dar tempo de tirar ele da tela, né? Vamos fazer o comentário final. Você quer tirar ele da tela? Não, ele vai aparecer no Instagram também para chamar o público feminino para assistir o vídeo. Se a gente for depender disso, então tá enrolado, né? Para assistir o vídeo. Tá perdido. Vamos lá então, comentário rapidinho, Carlos. Rapidinho vai ser o comentário final pro Instagram. Solta a vinheta aí, Felipe. Agora, o comentário final. Carlos Cossato. Transmitimos aqui na Valinhos FM no YouTube dos canais Futebol Interior, vitória da Ponte contra o Náutico pelo placar de 1-0. Marcelo Corsato esteve comigo aqui na jornada junto com o Pedro Lino. Vitória justa, Marcelo? Justa vitória, a Ponte Preta jogou o melhor e faz mais 3 pontos fora de casa. Everton Brito foi o melhor em campo, ele fez o gol da Ponte a 43 do segundo tempo. A Ponte teve o jogador expulso, o Léo Oliveira. O Náutico também teve o jogador expulso, o goleiro Muriel. Macaca volta a campo na segunda, 2 de junho, contra o Ipiranga. Comentário final. É isso, 7 da noite, mais 55 minutos. Agora vai pegar no microfone Pedro Lino, nosso Pedroca, o presidente que esteve com a gente em mais uma jornada esportiva. Seu destaque final, Pedro. Não teve mais nada do Roberto Valentim, né, Pedro? Não, por enquanto não. Não, tá bom já tá bom. Roberto Valentim tá bom. Vai você agora, Pedro Lino. Meu destaque final... Ele ganhou o jogo, pô. Meu destaque final, Corsato, é mais uma vitória da Ponte Preta. Ponte Preta é mais líder do que nunca desse Brasileirão da Série C. Primeiro lugar, 16 pontos. Próxima rodada da Ponte é na próxima segunda-feira, dia 2 de junho. Encara o Ipiranga no estádio Moisés Lucarelli às 7h30 da noite. Eu me despeço por aqui. Volto na segunda-feira. Um grande abraço para vocês. Um bom final de semana. E fique ligado no portal Futebol Interior de muito conteúdo. Segunda-feira, na apresentação do Carlo Ancelotti, novo técnico da Seleção Brasileira. Grande abraço. É isso, é Carlo Ancelotti, tá certo você na apresentação da Seleção Brasileira, na convocação da Seleção Brasileira e apresentação do novo treinador da Seleção. 7 da noite, mais 56 minutos. Carlos, o seu destaque final nessa transmissão vitoriosa, 1 pra Ponte, 0 pro Náutico nos aflitos. Que jogo maluco, né? Até 30 minutos do primeiro tempo a Ponte jogava bem, né? Impondo o seu jogo. E para quem fala que o Valentim é retranqueiro, eu não vi retranca da Ponte nos primeiros 30 minutos. Não, falei isso aqui. Pelo contrário, Me surpreendeu. Pelo contrário. É por isso que aquela história, né, de que fala, o time joga com 3 zagueiros, nem sempre é retranqueiro, e o time que joga com 3 atacantes nem sempre é tão ofensivo, né? Verdade. E a Ponte fazia um bom jogo contra o Náutico. Aí o Léo Oliveira, ele quis dar aquela apimentada no jogo, sabe, Corsato? Apesar da Ponte jogar nos aflitos, né? Mas ele quis dar colocar aquela pimenta baiana, né? Que é forte pra dedéu no jogo. E aí a Ponte deu piora no jogo. Por quê? Porque aí com um jogador a menos, o Roberto Valentim, pra mim, eu insisto, eu acho que ele erra. Eu não teria tirado o Elvis do time, mas ele ganhou o jogo. Então, o errado foi o meu comentário no final, né? Ele ganha o jogo, mas ele coloca o Luiz Felipe e aí a Ponte perde a mão do jogo. A Ponte volta no segundo tempo mais arrumadinha. A alteração do Everton Brito para o Jean Dias não está jogando bem. Isso a gente vai falar na Hora da Macaca na segunda-feira. Talvez já seja necessário deixar um pouquinho no banco, porque o Everton Brito está entrando bem. Está pedindo passagem. Então, o Marcelo quer que eu termine meu comentário, mas eu não vou terminar porque eu tenho que completar meu raciocínio, né? Então, o Everton Brito tá entrando bem. Então, talvez o Everton Brito na vaga do Jean Dias pro jogo contra o Ipiranga, o Alberto Valentim. Mas aí, o Gé, né, que é diferentaço, faz uma jogadaça, tira 2 zagueiros da equipe do Náutico e sai na cara do goleiro do Muriel, o irmão do Alisson. E o irmão do Alisson dá um toque no Gé fora da grande área. Era o último homem. Quando o último homem toca no homem, pênalti. Pênalti não, vermelho. Cartão vermelho porque estava fora, não foi pênalti porque estava fora da grande área. E aí a Ponte volta para o jogo de novo. Aí, diferente de você, Marcelo, que criticou as alterações, aí eu já não critiquei mais. Entendia que ele estava mexendo no time aí para tentar arrumar e tentar vencer o jogo, e foi o que ele fez. A Ponte venceu. Assistência do Luiz Felipe, gol do Everton Brito. Ponte Preta 1-0, segue a líder. Segunda-feira, Hora da Macaca, 9 da noite, para falar muito desse jogo louco, doido da Ponte Preta em Recife. A Ponte que vence o Hélio dos Anjos, né? O Hélio no primeiro confronto contra a Ponte
venceu, foi lá no jogo contra o Paysandu ano passado, naquele jogo que o Zé Mário tomou 2 cartões, e agora a Ponte Preta vence o Náutico pelo placar de 1-0 e segue na liderança. Uma semana abençoada para todo mundo, que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Um abraço do tamanho do Majestoso. E lembre-se, é muito melhor uma pedra no caminho ou no sapato do que no seu rim. Portanto, tome muita água e se cuide. Até. Eu ia terminar antes das 8, mas aí eu passei a palavra, né? Muito bem, fechando por aqui. Obrigado, Carlos. Transmitiu brilhantemente mais uma vez a vitória da Macaca 1-0 para cima do Náutico, jogando fora de casa nos aflitos. Ao lado de Pedro Lino e também do nosso Felipe Marques. Agradecendo a nossa audiência aqui no YouTube Futebol Interior. Lembrando que no canal de áudio tem jogo durante todo o dia, né? Você clica no portal Futebol Interior, canal de áudio, e acompanha as transmissões das nossas parceiras. Jornadas esportivas para concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil e Clube Concórdia, futebolinterior.com.br. Lembrando que segunda-feira tem o jogo do Guarani, que vai fechar a 7ª rodada. Guarani e Figueirense, transmissão aqui do portal Futebol Interior. A bola rola às 7h30, a transmissão começa às 18h30, 6h30 da noite. Segunda-feira, 9 da noite, vamos estar no ar na Hora da Macaca, YouTube. Hora da Macaca, quem gosta da Ponte Preta e quer conferir aí a opinião, e a gente fala muito do internauta também, a gente coloca a opinião do internauta no ar. Segue lá, se inscreve no canal Hora da Macaca. Agradecendo você da Valinhos FM, da Rádio X Alphaville. Obrigado pelo carinho, pela audiência e pela companhia. Eu, Marcelo Corsato, em nome de toda a nossa equipe, agradeço demais o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia. Continue ligado com a gente. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Já era, tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.